Estava aqui, ele e a mamãe dele. Beleza, muito bem. Deixa eu conversar com o amigo CH, nosso Carlos Henrique pela ponta esquerda, já conectado e participando conosco também. Já tem a escalação do Bugre e a novidade aí, CH. O Andrigo no lugar do Júnior Todinho e não é o Break que entra. Então, Guarani começando com Regis e Andrigo. E o menino Bidu suspenso, que entra é Eliel. E o Thales suspenso, que entra é o Carlão. Certo, CH? Grande abraço, boa tarde. Tudo bem, Edu? Boa tarde a você. Um grande abraço, ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Sempre muito bom participar do Concentração, aqui na expectativa para que o Guarani vença o jogo. Não vai ser fácil. Jogar lá em Brusque é uma tarefa árdua, indigesta. O gramado não é legal, é uma pressão muito grande, mas o time da casa está 4 jogos sem vencer. E o Vaguinho, que tem muita capacidade, a gente respeita muito, está tentando fazer com que o Brusque tente sair da zona da confusão. O Brusque, que tem 29 pontos, está brigando para permanecer na Série B. Sobre as escolhas do técnico Daniel Paulista, Edu, eu quero dizer que eu gosto. De todas as possibilidades do meio campo para frente, essa foi a melhor escolha. E até que enfim a gente vai ver o Regis e o Andrigo. Vai dar certo, Carlos Henrique? Não sou pitoniza. Isso tudo que a gente especula aqui e sugere é na parte teórica. São 2 bons jogadores, jogadores de capacidade. Eu até imaginei, Edu, que depois da última entrevista coletiva, onde ele falou do jogo contra o Brusque, ele sugeriu jogo de bolas alçadas, um time mais forte na marcação, forte no jogo aéreo, que ele ia colocar de começo o Índio. Eu até falei no meu comentário pré-jogo ontem, antes de ontem, mas ainda bem que ele não começa com essa alternativa. Põe um meio-campo com, teoricamente, 4 homens. Eu não sei se o Andrigo vai jogar aberto ou vai jogar numa outra composição, uma outra maneira de jogar. Só com a bola rolando que a gente vai ver efetivamente como é que o Andrigo vai ser inserido nesse time que já está há muito tempo jogando da mesma maneira, sempre com 2 extremas e um cara mais fixo. Hoje não, ele tira um cara fixo e introduz um cara que é um meia. É um meia de ligação que teoricamente tem as características parecidas com o que tem o Regis. Eu gosto porque fica mais leve, eu gosto porque fica mais móvel. Eu gosto porque ele coloca no time titular um cara que conhece de futebol. O Andrigo é bom jogador. Só que o Guarani tem um problema que ele não vai no jogo de hoje conseguir resolver. É a falta do Bidu. O Eliel é mais marcador, é garoto, tem um bom futuro pela frente, mas não é o Bidu. O Bidu ofensivamente ajuda muito o Guarani. Vamos ver, Edu. Eu tô depois da escalação dita aí pelo Marquinhos agora, eu estou extremamente feliz. Tudo isso é antes do jogo. A gente precisa ver a bola rolando, o jogo começando, para ver se tudo isso conversa, né? Se dá liga dentro do campo, na hora do jogo. Mas eu estou surpreso positivamente. E por isso aumentou demais o meu palpite em vitória do Guarani hoje contra o Brusque, que é um time que merece todo o nosso respeito, apesar de 29 pontos, porque lá tem o artilheiro da competição, o Edu, que você conhece muito bem, um cara, um centroavante grande, forte, ele é muito móvel, ele chuta de fora da área e é bom ficar bem esperto contra esse jogador que se machucou e no retorno dele não está no mesmo nível ainda. Mas é bom, Edu, sempre ficar bem atento, porque é um jogador que merece toda a atenção do mundo, viu, Edu? O Edu, inclusive, é artilheiro com 13 gols, você tem razão, ele ficou afastado em alguns jogos, mas já voltou. Edu do Brusque tem 13, o Léo Gamalho do Curitiba tem 12, Jean Carlos do Náutico tem 10, Rafael Navarro do Botafogo do Rio tem 10, Diego Torres, o Chay do Botafogo, Diego Torres é do CRB, o Chay do Botafogo, o Ciel do Sampaio Correia, o Bruno Sávio e o Regis do Guarani. Mas o Yuri do CSA, todos com 8. Olha, com 8 tem então Diego Torres, Chay, Ciel, Yuri e a dupla bugrina, Sávio, Bruno Sávio e Regis. Todo mundo com 8 aqui, tá? E esse Edu marcou gol no Guarani aqui, tá? Primeiro turno aqui no Brinco. Deixa eu ver, foi um domingo de manhã, se não me engano. Deixa eu ver. Foi um domingo. Domingo de manhã, 11 horas, 4-1 Guarani. Você quer ver só?
Com 27 minutos já estava 3-0. O Regis logo de cara de pênalti, a 5 minutos 1-0. O Diogo Matheus era titular, veio da Ferroviária, 2-0 aos 18. O Regis de novo aos 27, 3-0, né? Aí o Edu marcou 3-1, fechou o primeiro tempo e na volta do segundo tempo de cara o Bruno Sávio fez 4-1, depois o Guarani administrou. E outro detalhe também, CH, é que o Brusque, ele perdeu 3 pontos. Problemas raciais aí no jogo Brusque e Londrina. Foi no final de agosto. Londrina tem um jogador chamado Celcinho, né? Esse rapaz foi ofendido, enfim. Já pegaram o cara, um conselheiro do Brusque, já está afastado e tal. E tiraram os 3 pontos do Brusque, mas tem direito a recurso, né? E esse é um dos motivos do Guarani também passar apertado hoje, que é o Brusque tá que nem louco querendo recuperar, entendeu? Tá em 16º lugar com 27. Depois já vem a zona de rebaixamento. Londrina, aliás, perdão, é 29, né? 29 pontos tem o Brusque. Depois o Londrina, o primeiro na zona tem 27, Vitória tem 26, Confiança 22 e o Brasil de Pelotas 16. É mais um motivo para passar apertado. Outra coisa também, o CH, o que me chama a atenção, você disse aí do Bidu, suspenso, vai o Eliel, Bidu imprescindível, desce bem, apoia bem, dá boas assistências, bons cruzamentos e chute também. Será que esse também não foi o motivo da entrada do Andrigo, CH? Porque Regis e Andrigo. Pergunto para você, quem é que faz a esquerda, quem é que faz a direita? Né? E esse lado do Bidu seria reforçado com o Regis ou com o Andrigo, né, CH? Sim, o Regis ele flutua do meio para o lado esquerdo e o Andrigo do meio para o lado direito. Eu vou repetir, a gente precisa ver com a bola rolando como é que ele vai armar o time. Ele pode colocar o time da mesma maneira que ele vem jogando, com um volante, um meia apoiador que é o Andrigo e um meia centralizado que é o Regis. Ele pode manter o Sávio na posição do Lucão e do Todinho, abrir do lado direito o Andrigo e do lado esquerdo o Júlio César. Isso é uma maneira de jogar. A outra maneira, ele pode fazer um tripé de saída, né? Ele vai fazer um quadrado no meio. Na verdade não é o quadrado, é um losango, né? Aí ele colocaria... Eu estou supondo, estou aqui conjecturando, eu não sei, não assisti treino, eu não tenho nenhuma informação. Estou deduzindo aqui. Então seria Bruno Silva, não é? Como volante fixo, funcionando como se fosse um terceiro zagueiro um pouco mais adiantado. Do lado direito o Andrigo, do lado esquerdo o Rodrigo Andrade e na frente, né? Na frente desse losango o Regis, né? Com liberdade, e na frente Sávio e Júlio César mais móveis. Isso também pode ser uma possibilidade. Então a gente só na prática vai observar, o Edu, mas existem várias maneiras desse quarteto, entre aspas. Eu acho que vai num 4-4-2, com 2 linhas de 4 e 2 móveis na frente. Eu acho que vai ser assim. De qualquer maneira, vamos ver na prática. Eu repito, eu gosto porque o time fica mais leve e com mais toque de bola, mais móvel. Para jogar fora de casa, eu acho extremamente interessante essa maneira de jogar. E o Guarani entra com seus principais artilheiros, viu, gente? O Bruno Sávio, ele marcou 9 gols esse ano. São 8 na Série B, conforme dissemos. E ele também marcou um gol no Paulista. Deixa eu ver contra quem foi aqui. Ele marcou um gol no Morumbi contra o São Paulo. No dia 14 de abril, né, desse ano, evidente. O Guarani perdeu de 3-2. Bom, então Bruno Sávio, anota aí, CH. Bruno Sávio tem 9 gols esse ano, tá no jogo. O Regis tem 8 gols esse ano. 9 com 8 são 17. E o Andrigo, ele tem 5, né? Tem 5. Então, o Andrigo marcou no Paulista, marcou em Araraquara contra a Ferroviária, marcou um gol no Brinco contra o Palmeiras, marcou no Canidé contra o Santo André, marcou no Brinco contra o Novo Horizontino. E aí na Série B ele só tem um gol. Também perdeu a posição, né? Contra o Botafogo do Rio no Brinco, no empate de 1-1. Fez o gol de cabeça aqui o Andrigo. Então vamos fazer a conta aqui de novo, CH. Vamos fazer a conta. Bruno Sávio tem 9 gols, 9. Regis tem 8, dá 17. O Andrigo com 5 dá 22. Então é um trio de 22 gols, tá? Depois vem o Júlio César, também tá no jogo. 22 com 4 são 26. Júlio César marcou 4 gols. E não é de marcar o Júlio César, não é.
Você vê, no Paulista ele marcou o quê? Ele marcou um gol só contra o Novo Horizontino no Brinco. Um gol de letra que ele fez, verdade. Vitória de 2-1. E custou para marcar nessa Série B. Marcou um gol lá em Goiânia contra o Goiás, marcou contra o Operário no Brinco e marcou contra o Remo também no Brinco, né? Mas de boas assistências também o Júlio César. Então você vê, é um quarteto aí de 26 gols, né? Respeitável. E fora as assistências dos outros também. Assistência do Regis, assistência do Andrigo, né? Agora, depois vem principais artilheiros 2021, tá? Lucão do Break fez 3, Alan Victor tem 3, o Bidu tem 3, não joga suspenso. O Alan Victor hoje nem no banco, hein, gente? Informa do Marcos Luiz, já deu a escalação, deu banco. Alan Victor hoje nem no banco. Bidu suspenso fez 3, o Davó foi embora esse ano, fez 3. Matheus Ludic, boa opção também na lateral dele. Tá crescendo demais esse menino aqui, apoia bem. Marcou 2. Tem o Pablo, depois é com 1. Pablo tem 1, o zagueiro Ronaldo Alves tem 1. Diogo Matheus tem 1 contra o Brusque. O Bruno Silva. Oi? Num assunto, viu, Edu? Você tocou num assunto extremamente relevante, viu? Que é a história do Ludic como titular. Você veja que o Diogo Matheus está no banco. E ele era o titular. E essa sinalização, eu não sei como é que está fisicamente, mas para mim tudo indica, e com justiça, que realmente o Ludic ganhou a posição de titular. Porque o Diogo é bem mais experiente que o menino, mas o menino está indo muito bem, está fazendo até gol, né? Então, eu acho que está correto o Daniel Paulista. Outro grande problema, Edu, falando da partida um pouquinho mais, se você me permite. Sim, pois não. É o comportamento do time do Guarani. O Guarani tem 42 pontos no campeonato, está ali quase na entrada do G4, mas no momento que tem chance, que tem oportunidade, não engata uma quarta marcha. Eu acho que, além do problema técnico, que hoje pode começar a ser resolvido, que é até que enfim colocar Regis e Andrigo juntos, que é o pedido de toda a torcida, mas o comportamento, a mobilização, a vontade do time. Série B, Edu, não se ganha só na técnica. Veja o caso da Ponte, fazendo o paralelo dos times que a gente fala todo dia aqui. Não foi na técnica, começou a ser na união, na garra, na vontade, no correr mais. Eu acho que está faltando isso para o Guarani. Um pouco mais de vibração, de pegada. Muitos jogos o Guarani deixou escapar no vão dos dedos. Jogos possíveis de vencer e acabou bobeando. Por falta de atenção, por falta de entrega, por falta de foco, aquela falha individual que não pode acontecer em jogo decisivo. E já faz tempo, nós vamos aí para a metade do segundo turno, agora não dá mais para piscar. Piscou, dormiu, o cachimbo caiu. Não tem jeito. Agora, se der mole, não vai entrar no G4. Então está mais do que na hora do Guarani engatar uma sequência positiva, porque tem time para isso, tem camisa para isso. Daqui a pouco está voltando a torcida também, que vai ser o 10º, vai ser um aliado muito grande do Guarani. A sua torcida do lado do time. Então vamos torcer para que funcione essa formação e o Guarani engate uma sequência de vitórias para até que enfim, Edu, entrar no G4 e ficar dormindo lá dentro. Você tocou no assunto aí, a gente tem que faturar, vamos faturar já. Daqui a pouco o Boris participando também, vai narrar aqui Brusque e Guarani. Você quer ver a última vez que o Guarani esteve no G4? O Guarani ganhou, você quer ver só? O Guarani ganhou do Confiança lá na 12ª rodada, né? 4-1, grande vitória do Guarani. Lá em Aracaju, 4-1 no Confiança, repito. Aí na sequência empatou 0-0 com o Sampaio Correia. Terminou em terceiro, 13ª rodada. Depois que perdeu pro Vasco de 4-1 em São Januário, não entrou mais no G4. Assim, ó, a gente espera terminar toda a rodada. Entre um dia e outro tenha ficado. Aí no complemento da rodada saiu. Isso confunde muito o torcedor. A gente tem que esperar todos os jogos daquela rodada, eles terminarem, aí sim, qual é a real situação. Então é o seguinte, eu vou contar aqui quantas rodadas o Guarani não entra no G4. Vai lá. Deixa eu ver aqui. Depois lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rodadas que o Guarani não entra no G4. Pra você ver como essa série B é dura. E reforçando aqui disso o CH na campanha, o Guarani tem 42 pontos, o quarto colocado tem 46. Então diferença de 4.
também não vai ser nessa rodada que vai entrar. Em caso de vitória, se aproxima, é muito importante a vitória, mas não vai entrar, fica para a próxima. Depois de hoje, vão faltar 10 jogos e a coisa vai apertando, vai afunilando. A Série B não é brincadeira, não. Esse negócio de jogar bonito tem toda a razão, é mascado. Você vê, por exemplo, o CRB jogar, como é que pode terceiro colocado? É mascado. O Avaí, grande reação. O próprio CSA, que reação. Botafogo ganhou 8 jogos em casa. Os últimos 8 jogos o Botafogo ganhou em casa. Entendeu? Essa faz a diferença. Eu volto já em 15h28. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Edu Pinheiro. Meus amigos, Eliel na lateral esquerda no lugar de Bidu suspenso, Carlão na zaga no lugar de Thales suspenso, Andrigo entra no time ao lado do Regis, Júnior Todinho banco, Lucão do Break banco e Alan Victor nem no banco. Para a jornada de número... Deixa eu ver aqui quanto... A nossa jornada... Cheguei a ver só, Boris. Deixa eu ver aqui no nosso controle. Hoje vai ser a transmissão de número 92. E depois da ponte vai ser 93 transmissões em 2021. Grande Boris, um abraço! O moço de Piracicaba, hein? Leandro Boris pela ponta esquerda. Bom, Marquinhos, está me ouvindo? Escalação do Guarani, também se posicionando Marcos Luiz... Rafael Martins, Matheus Ludic, Ronaldo Alves, Carlão e Eliel, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Regis e Andrigo, Bruno Sávio e Júlio César. Certo? Certo. Ok. Você tá bem, Boli? Tudo bem, Edu? Um abraço pra você, um abraço pro ouvinte do Concentração, nesta reta final do Concentração. Já um grande jogo, o Guarani precisa vencer, né, Edu? Afinal de contas, já entramos aí nesta última parte, na terceira e última parte, para muitos que dividem desta forma o campeonato de pontos corridos e esse jogo fundamental contra o Brusque, mas não vai ser fácil não. O Brusque é um time complicado, gramado pesado, né? Céu nublado em Santa Catarina neste sabadão, o alambrado perto do campo, o torcedor marcando presença, enfim, são os obstáculos que o Guarani vai ter que superar daqui a pouquinho para vencer e voltar a encostar no G4, né, Edu Zassu? Pra falar em nublado, né? Falar pra você, rapaz, ontem choveu um pouquinho só aqui, mas ficou pior do que tava, cara. Porque... A noiva da Colina 0, Edu, 0. Tá seco lá, né? Como é que tá Piracicaba aí? Tá só na economia na água, né? Tá com rodízio lá também, Não, Boris? não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não, mas sabe como é que é, Edu? Não chove, a previsão era de chuva para este fim de semana, claro que estamos ainda no fim de semana, a gente torce para que chova realmente, porque há uma necessidade urgente em função deste período de estiagem que a gente está vivendo. E nos últimos anos Campinas não chove, cara. Já choveu esses tempos atrás, dias atrás, choveu em São Paulo, choveu até pedra, velho. Mas não chove mais nem a pau aqui. É impressionante. Onde caiu um pouquinho, só pra gente ter gosto. O que aconteceu? Aquela poeirona, entendeu? Você bate na poeira, assim, a poeira dava risada. O pingo caía, a poeira dava risada. Não dava conta. Subiu aquela terra, assim, pior do que tá. E hoje, eu estava no trânsito, era exatamente 11 horas e 40 minutos, caiu uns pinguinhos no para-brisa. Falei, é agora! Até parei o carro, nada! Ficou o para-brisa pior do que tava, entendeu? Já tava empoeirado. Mas, gente, precisa chover, hein? Quem sabe hoje? E se você entra nesse site que tem por aí, esses de previsão do tempo, e tá assim marcado hoje, é 90% chuva. Mas, pô, onde que tá? Nós estamos nos 10, então.
Aí amanhã também mais 90% de chuva. Defesa Civil informa! Torpedo! Rapaz, quando eu recebo o torpedo da Defesa Civil, aí que não vem mesmo. Mas não chove de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Chuva urgente, São Pedro, por gentileza. Marcos Luiz. Opa! O Brusque já está escalado? Sim! Mande. Juan Carneiro, 21. 20 para Totti. 3, Jansson. 4, Everton Alemão. 26 para Marcelo. 5 para Rodolfo. 8, Zé Matheus. 87, Diogo Matias. 29 para John Clay. John Clay parece nome de cigarro, né? John Clay. John parece. É. E 10, Thiago Alagoano. E na frente o artilheiro Edu com a 9. Então, Juan Carneiro, Totti, Jansson, Everton Alemão e Marcelo, Rodolfo, Zé Matheus, Diogo Matias, John Clay e Thiago Alagoano. E Edu é o time do Brusque. E para fechar a escalação do Guarani, Marcos Luiz. Guarani 1, Rafael Martins, 2, Matheus Ludic, 22, Ronaldo Alves, 50, Carlão, 36, Eliel, meia dúzia, Bruno Silva, 32, Rodrigo Andrade, 10, Andrigo, 78, Regis, 11 para Bruno Sávio, 94 para Júlio César. E o Guarani depois vai descansar, vai ter uma semana, hein, Marquinhos? Agora, que dia que é, afinal de contas, Guarani? Olha, era sábado, veio para sexta, voltou para sábado. Então, sábado, 4h30, abertura para o torcedor do Guarani, Guarani Londrina. Guarani Leque no Brinco, Edu. E você informa durante a semana ingresso, como é que fica, 30%? Imagino que a vinheta será muito utilizada, viu, Edu Pinheiro? Ah, vai. Imagino que os preços serão esses aí, mas a gente vai confirmar. Vai confirmar preço, que hora que compra, vai ter informações sobre o ingresso, a principal informação, como é que vai para comprar o ingresso sábado, hein? Na semana que vem, 16h30, Guarani e Londrina. Meus amigos, final do Concentração, hein? Eu cheguei 2h30, né? Comecei a falar às 3. Jogo do Guarani às 4, termina às 18. Jogo aberto até 19h30. 19h32 começa o Concentração, jogo da Ponte. 21 horas, Júnior Nascimento narra aqui. Ponte e Vila Nova. Aí 11 horas, 11h10, depende do VAR. Tem jogo aberto e eu vou até meia-noite, hein? Eu vou até meia-noite, Terça-feira foi bem, Luan. Se quiser. Não foi fácil, hein, Terça-feira o jogo foi até 59,37 do segundo tempo. Ah, meu amigo de Jundiaí, dá cada muro na bancada dele que eu vou te contar, viu? Não é fácil não, hein? Termina mais. Isso é piada de salão. Parece que eu tô vendo, hein? E na sequência vem aí o Manso de Piracicaba pra Brusque, Guarani e até já. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Time no gramado.
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Jornada Bandeirantes. Registrado. Com P de bola, P de Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e futebol é aqui na Bandeirantes. Já, 4 da tarde, a bola rola em Brusque, Santa Catarina. É o Bugrão em campo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Bezona em destaque. Neste sabadão, dia 2 de outubro, o Guarani vai em busca da reabilitação na competição. Encara o Brusque, 16º colocado com 29 pontos. O Bugre, neste momento, é o 6º colocado com 42 e está 4 do 4º colocado, também um catarinense, o Avaí, que ocupa a posição 4 dentro do G4 da Série B. Dia de jornada dupla no futebol da Bandeirantes. Já 4 da tarde, a bola rola no estádio Augusto Bauer em Brusque. É o Guarani em campo e aqui na Bandeirantes o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Para você ligado, conectado em AM 1170 Bandeirantes Campinas, no AM 1270 Ribeirão e toda a região, pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, pelo YouTube, pelo Facebook, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, pelo Facebook é o mesmo endereço, você curte, compartilha, comenta, deixe o seu like na transmissão, através do WhatsApp também você participa conosco no código de área 19971021493, pelo site bandmulti.com.br. São diversas plataformas digitais para você acompanhar o futebol da Bandeirantes. É o Bugrão em campo em destaque. Avante, 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 Bugrão. 4 da tarde, a bola rola em Brusque, tem Guarani Brusque. Aqui na Bandeirantes, você ligado com toda a equipe de Carlos Batista, o melhor do futebol para Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Então acesse Corbella com 2Ls.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção em futebol da Bambam. E às 15 horas mais 40 minutos a partir de agora, esparramando o som da Bandeirantes com as últimas informações do Bugrão. Alô, Marcos Luiz, o Cobrão, um grande abraço, boa tarde, Marquinhos. Pra você também, Bolis, pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes, para buscar a vitória fora de casa, para encostar nos líderes da competição. O técnico Daniel Paulista modificou o time, uma por opção. Ele tira Júnior Todinho e entra com Andrigo.
tinha até a possibilidade da volta de Lucão do Break e 2 outras mudanças, aí ele foi obrigado a fazê-las. Uma delas, na lateral esquerda, a saída de Bidu, que foi expulso, entra Eliel. E a outra, a entrada de Carlão, em lugar de Thales, jogador suspenso pelo 3º cartão amarelo. E o quadricolor catarinense, já diria aquele amigo nosso, o Brusque, Marcos Luiz. Depois de vencer a equipe do Brasil, terminou com um jejum de 12 jogos sem vitórias na competição. Garcês está suspenso, é desfalque. Ayrton, Alex Juan, Bruno Alves, Felipe Souto, Fio, Gabriel Tagliari, Juliano, Marco Antônio, Marlon e Vivico são jogadores que estão vetados pelo departamento médico. Ótimo trabalho e boa transmissão em Bolis. Valeu, Marquinhos. Mais uma vez juntos no futebol da Bandeirantes e para analisar Brusque Guarani, a Bandeirantes escala o comentarista bate pesado Carlos Henrique, o CH, e a sua expectativa para o jogo. Boa tarde, CH. Oi, Bolis, um grande abraço a você, ao ouvinte inteligente da Bandeirantes espalhado por todo o planeta. Eu estou esperando um Guarani muito aguerrido, com vontade de entrar no G4. Eu acho que o time está bem escalado diante das possibilidades. O Thales não joga, fará falta evidente ao titular. O Bidu não joga na lateral esquerda, fará falta também. O Eliel está escalado, mas ele traz uma novidade, oportunidade e chance para que Regis e Andrigo joguem juntos. Espero que ele tenha escolhido a melhor maneira de encaixar esses dois jogadores, porque torna, com a escalação de Andrigo, o Guarani mais, teoricamente, mais hábil, rápido e com melhor toque de bola. Sorte aos envolvidos, mas eu fiquei bastante otimista com a escolha do Daniel Paulista em colocar desde o começo Andrigo ao lado de Regis. Este é o CH, Carlos Henrique, o bate pesado é o comentarista para Brusque Guarani. 4 da tarde, a bola rola e você vai ficar sabendo tudo aqui no futebol da Bandeirantes neste sabadão. Aliás, hoje dia de jornada dupla, porque logo mais nos embalos de sábado à noite será a vez da Macaca entrar em campo jogando no seu estádio contra o Vila Nova. O destaque da Ponte Preta é com você. Alô, alô, Antônio Lupi, um grande abraço, boa tarde, Lupi. Oi, Bolis, boa tarde, grande abraço para você e para todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. Confronto direto de duas equipes que brigam na parte de baixo da tabela. A Ponte Preta enfrenta o Vila Nova às 9 horas da noite no Moisés Lucarelli. O técnico Gilson Kleina teve pouco tempo de trabalho e vai precisar modificar a equipe que entrou em campo contra o CSA na última rodada. Fecim, com problema no tornozelo, deve ser vetado pelo departamento médico. Camilo deve ganhar a vaga de titular no meio-campo da Alvinegra. E também com um desgaste físico, Fábio Sanches não deve atuar. Com isso, Ryan deve voltar ao time e atuar ao lado de Cleilton no sistema defensivo da Alvinegra. Ótimo trabalho e boa transmissão, Bolis. Valeu, Lupe, que estará logo mais no ar da Bandeirantes ao vivo, ao lado de Júlio Nascimento na casinha da emoção. Ele vai narrar o jogo Ponte Preta e Vila Nova com os comentários do Tigrão e também de Gleger Zorcin. E agora, mais uma vez, voltando para reassumir o futebol da Bandeirantes, o seu destaque. Alô, alô, Edu Zaço Pinheiro. Boa tarde, Edu. Grande abraço novamente, meu Boris. Uma honra ser o seu plantão, a todos da equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes, hein? Olha, a Série B, 28ª rodada começou ontem lá em Ponta Grossa, o Operário, cara. O Operário não tem jeito, hein? Agora não vence há 8 jogos. O Operário mandou o treineiro embora, tal de Matheus Costa. Ficou quase 1 ano no comando do Operário. O rapaz foi embora, mas o Operário continuou mesmo, hein? Operário e Náutico ontem, Djalma, 1-0 Operário. Até aí tava tudo legal. 39 do segundo tempo, Pimba. Empata o Náutico com Vinícius de pênalti. E aos 40, 1 minuto depois, Caio Dantas, o gol da vitória do Náutico. E terminou assim, Operário 1, Náutico 2. O Hélio dos Anjos voltou pro Náutico. E o Operário aí com esse problema agora não vence há 8 jogos, hein? Vamos lá, nós teremos às 16 horas também Goiás e Vitória. Goiás vem de 3 derrotas, hein? Goiás saiu inclusive do G4, 18h30 tem CRB e CSA, o clássico das Alagoas. 19 horas no Engenhão tem Botafogo do Rio e o Avaí, tá? Botafogo ganhou os 8 últimos jogos como mandante. E hoje em casa joga de novo, briga direta com o Avaí, hein? O Avaí é o 4º colocado, o Botafogo é o vice-líder.
Muito bem, ainda no sábado, 21 horas, Ponte Vila Nova, vocês ouviram aí, a narração vai ser aqui do Júlio Nascimento. E nós teremos amanhã, 11 horas, no Independência, Cruzeiro e Brasil, 18h15, Aracaju, Confiança e Vasco, 20h30 em Londrina e Sampaio Correia. Na segunda-feira que vai terminar a rodada com Remo e Coritiba. No Brasileirão, hein? 17 horas tem Fortaleza e Atlético de Goiás. Às 17, Cuiabá e América Mineiro. Às 19, Red Bull Bragantino e Corinthians. E 9 da noite, Mineirão, Atlético Internacional. Ficando para domingo, 16 horas, Maracanã. Flamengo e Atlético Paranaense amanhã, né? E também às 16, Chapecoense e o São Paulo. Ainda domingo, Palmeiras e Juventude, 18h15. E amanhã, 20h30, Grêmio e Sport. Ficaram para depois, pro dia 27 de outubro, Santos e Fluminense, Bahia e Ceará. E olha, e na Série C, segunda fase, começando primeira rodada, teremos Botafogo da Paraíba e Ituano, começa às 17 horas. 18 horas de amanhã, Criciúma e Paysandu. Esse é o grupo C. O grupo D de dado, nós teremos às 19, Ipiranga e Tombense. E amanhã, 16 horas, Manaus e Novo Horizontino. São 2 grupos de 4. É turno e retorno. E os 2 de cada grupo sobem para a Série B o ano que vem. E na Série D de dado, destaque para a Ferroviária. Ferroviária joga contra o Esportivo amanhã, 16 horas em Araraquara. No primeiro jogo de ida, é a terceira fase, hein, gente? A Ferroviária já ganhou em Bento Gonçalves de 2-1, então em casa amanhã a Ferroviária joga pelo empate. A Ferroviária que tem a melhor campanha entre todos do brasileiro da Série D de dado. Meus amigos, o nosso WhatsApp é o 971021493, hein? Um abraço pro Gilberto Silvair Doratioto, aposta aqui em 2-1 do Guarani. Alô, Giba Bugrino de Hortolândia. É vovô Giba, hein? Nasceu aí a Laurinha. Então, olha, que Deus abençoe, grande luz na família de vocês. Grande Giba. Rogério Teixeira, meu amigo, lá do São Bernardo, disse que vai ser 2-1 pro Guarani. Alô, Alexandre do Cambuí, o Itamar do Jardim Rocim, a Lucila do Jardim Olina e o Jonas de Jesus. Olha a nossa equipe técnica, Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Gil Kleber, Gilberto Sufi e Leandro Renato. No ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Na Corbella você encontra a linha Coralite e a novidade Coralite Total com a tecnologia Balance. O esmalte base e água mantém o branco sem amarelar. Exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Opa, estamos de volta. Daqui a 10 minutos tem bola rolando no estádio Augusto Bauer, em Brusque, ali na região de Blumenau, Balneário Camboriú, não tão distante assim de Florianópolis, Pomerode, que é a capital catarinense, entre outras cidades, né, Marquinhos? Pomerode também, né, Bolis? Pomerode, pertinho ali, né? É, pertinho. Pomerode é uma cidade tipicamente alemã. Lá fala-se alemão, claro que o português também, mas os mais antigos conversam em alemão, viu, Bolis? Muito legal, muito legal. É onde o Guarani joga daqui a pouquinho contra o Brusque. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Pezona. E atenção, galera! A partir de agora chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Aqui na Bandeirantes, da voz de Marcos Luiz, o Cobrão. As escalações, a arbitragem, a ficha técnica completa. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Levo sempre comigo em todo campo que eu for. A bandeira
Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Daniel Paulista definiu, você confere aí na Bandeirantes. 1, Rafael Martins. 2, Matheus Ludic. 22, Ronaldo Alves. 50 para Carlão e 36 para Eliel. Meia dúzia, Bruno Silva. 32, Rodrigo Andrade. 10, Andrigo. 78, Regis. 11, Bruno Sávio. 94 para Júlio César. Rafael Martins, Matheus Ludic, Ronaldo Alves, Carlão e Eliel. Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Andrigo e Regis. Bruno Sávio e Júlio César. No banco, 27, Gabriel Mesquita. 13, Diogo Matheus. 42, Titi. 67, Luiz Gustavo. 23, Índio. 35, Renanzinho. 71, Maxwell. 93 para Júnior Todinho. E 99 para Lucão do Break. Joga pra vencer, nosso time faz tremer. É o time, como disse o Boles aí, quadricolor, né? Definido pelo técnico Vaguinho Dias. 21, Juan Carneiro. 20 para Totti. 3, Jansson. 4, Everton Alemão e 26 para Marcelo. 5, Rodolfo. 8 para Zé Matheus. 87, Diogo Matias. 29, John Clay e 10 para Thiago Alagoano. Na frente, o artilheiro Edu com a 9. Juan Carneiro, Totti, Jansson, Everton Alemão e Marcelo. Rodolfo, Zé Matheus, Diogo Matias, John Clay e Thiago Alagoano. E na frente, o Edu. No banco, 85, Zé Carlos. 33, Sandro. 44, Claudinho. 22, João Carlos. 2, Edilson. 23, Evandro, ex-Guarani. 17, Nonato. 77, Hugo Borges. 79, Bruno Lopes. 19 para Tony. 98, Jonathan. E 45 para Foguinho. Arbitragem do jogo. O trio é do Distrito Federal. Rodrigo Batista Raposo. Assistente 1, Leri Souza Silva. O número 2, Lucas Costa Modesto. E no VAR, Eduardo Tomás de Aquino Valadão. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, em primeiro lugar, eu quero desejar sorte ao VAR, né? Tão polêmico nos últimos tempos aí, dando interpretação desagradável para a maioria dos times da Série B. Eu espero que o jogo seja fácil de arbitrar, assim o VAR entra menos em ação para que a gente tenha menos problemas. Falando do jogo, é um jogo extremamente perigoso por um aspecto muito simples. O Brusque está com a corda no pescoço e quando joga em casa é um time difícil de ser batido. A condição do gramado não é ideal, é para os dois, mas o Brusque está mais acostumado. O Guarani tem costume de jogar em gramados melhores e tem um time mais leve. Tanto é que hoje o Andrigo e o Regis vão jogar juntos, jogadores de toque de bola. Sávio, toque de bola. Rodrigo Andrade, toque de bola. Júlio César, toque de bola. Então são jogadores leves, mas de qualquer maneira, repito, é ruim. Se o gramado tá ruim, é ruim para os dois. Se tá pesado, é pesado para os dois. E com essa escolha de tirar um centroavante fixo e colocar mais um meia de ligação, o Guarani fica muito mais rápido e teoricamente melhor escalado, não é? Tem aí o problema do Bidu na lateral esquerda, vai fazer falta. O Bidu que não joga por cartão amarelo, está suspenso. E na zaga sem o Thales, o Carlão vem para o jogo. O Carlão tem entrado bem, não é? Não tem apresentado problemas, apesar da liderança do Thales. Isso é incontestável. Eu acho que o Carlão, ao lado do Ronaldo Alves, tem toda a condição de dar conta do recado. É um jogo que o Guarani não pode ficar esperando o Brusque jogar. O Guarani tem que se impor do começo ao fim da partida. Estou falando de intensidade e também de maneira de jogar. O gramado, a condição, a arquibancada muito próxima, tem lá, sei lá, se tanto 800 pagantes pelas informações que eu tenho, né? Hoje tem presença de público lá, mas 800 não dá para fazer uma panela de pressão, mas é um campo muito acanhado, não é? Então o Guarani não pode dar campo, deixar toda hora ficar levantando bola para a grande área. A gente conhece o Edu é artilheiro do campeonato, é o centroavante do Brusque, então não pode dar mole.
E essa maneira de não dar mole é começar em cima do Brusque, tentando fazer o primeiro gol desde o primeiro tempo. O Guarani tem que jogar essa partida respeitando o Brusque, mas querendo o resultado positivo. E o resultado positivo para o Guarani é vitória. O empate pouco serve, porque hoje a distância para o G4 é de 4 pontos. Com um empate, essa distância pode subir de 4 para 6. Então o Guarani tem que ser um time agressivo, jogar para vencer, e tem condição para isso, desde que a zaga não apronte a desatenção, né? As falhas que aconteceram nas últimas partidas, seu Rafael, zaga ligada, que o Eliel faça um bom jogo, pelo menos defensivamente, que sofra pouco, que jogue com segurança. E do meio para frente o Guarani tem todas as condições de propor o jogo e ganhar a partida. Está escalado para isso, tem jogadores para isso, é só executar com atenção. Vamos torcer, Boles, para que a atitude e o futebol do Guarani sejam positivos, para que você narre uma bela vitória do Guarani. Que assim seja, Boles! Muito obrigado, este Carlos Henrique Sieberti, o nosso CHS, comentarista Bandeirantes para Brusque e Guarani. A bola vai rolar no acanhado, mais aconchegante Augusto Bauer, na cidade de Brusque. E o torcedor, mais uma vez, marcando presença. Isso já ocorreu no jogo do Brusque contra o Vasco, quando o time catarinense acabou perdendo em casa por 1-0. O jogo vai começar, Marcos Luiz, o Cobrão, como estão vestidos para o jogo, para o pega, para o duelo. Jogo importante para o Guarani em Santa Catarina. Bugrão de um lado, Brusque do outro. O Guarani vestido ali com a camisa verde, né, Boles? O calção verde e o meião também verde. Todo de verde o Guarani. E o Brusque, né, aquele uniforme tradicional, 4 cores, né, só que é o segundo uniforme, não é aquele com as listras verticais, né, o segundo uniforme, mas ali nas cores vermelho, verde, amarelo e branco. E por isso que é carinhosamente chamado o Bruscão, como os torcedores locais chamam o time lá de Santa Catarina, de quadricolor. O gramado parece pesado, né, Marquinhos? Choveu. E tem um detalhe, né? O estádio, eu tô falando porque eu conheço bem ali, Boles, ele fica exatamente às margens do rio Itajaí-Açu, né? E quando chove ali é muito complicado, viu, Boles? É verdade, sempre nós temos informações, principalmente no verão, né? Das chuvas fortes em Santa Catarina. Tudo pronto, a bola vai rolar do Augusto Bauer. Hoje, dia de jornada dupla no futebol da Bandeirantes, você ligado a partir de agora, o foco é o Bugrão. É o Guarani em campo, a TV mostra os jogadores reservas, todos abraçados. Olha lá, Vagninho. Tá marcando presença lá, né, Marquinhos? O Vagninho é o que salva a imprensa, né, Boles? Leva água, cuida da imprensa, aliás, Vagninho. O que esses profissionais já salvaram a imprensa da Rádio Bandeirantes, principalmente os integrantes, não tenha dúvida alguma que a gente sempre destaca. E do outro lado, um treinador conhecido aqui da região, o Vaguinho Dias, treinador do time do Brusque. 1 minuto de silêncio sendo respeitado em homenagem não, né? Em respeito às vítimas da Covid-19. Muita gente diz em homenagem, mas nada disso. Trata-se também de uma homenagem, mas o foco principal é em respeito às vítimas da Covid-19 no Brasil. Os jogadores do Brusque fizeram ali um movimento diferente, né, Boles? Exatamente, contra o racismo. Exatamente, eles se ajoelharam com a mão direita e o punho fechado, né? Exatamente, isso é muito comum na Europa também. Vai apitar o árbitro, saída com o time do Guarani, apita o árbitro. Bola rolando, a partir de agora vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes. Tá registrado. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui lá. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado pelo YouTube, pelo Facebook e com toda a equipe de Carlos Batista. É o Bugrão em campo, vai pra cima do Brusque. Avante, 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 Bugrão. Buscando voltar
não nesta rodada ao G4, mas ficar pertinho ali do grupo dos 4 melhores desta Série B. E o jogo já começa quente, uma chegada mais forte do jogador bugrino. O Rodrigo Andrade foi lá e tentou comparar a briga na disputa com o Marcelo, mas tem outro jogador do Brusque caído. Repito, a galera marcando presença, um público reduzido, assim como o Guarani terá a oportunidade de ter o seu torcedor no próximo sábado, né, Marquinhos? E a falta foi em cima do Zé Matheus, né? Cometida pelo Júlio César, jogador da equipe do Guarani, já se levantou ali o Zé Matheus. Tá fácil pro narrador, hein, Bolis? Você viu ali a letra, escrito o nome, tudo belezinha, né? É porque tem a TV, né? Porque no estádio não seria fácil, não. O número do Brusque, a cor é a vermelha. E tem ainda metade desse número, metade para cima. Pega o uniforme na cor vermelha também, para baixo o branco. São as cores do uniforme do time do Brusque, que tenta vir por câmbio ataque. Lançamento na entrada da grande área, afasta a quarta, Júlio César, a bola volta, rebote para o time catarinense. Boa bola metida aqui na ponta para Zé Matheus. Zé Matheus para Marcelo de primeira, joga para a entrada da grande área, tira, rebate de qualquer maneira, Bruno Silva. Tenta botar pressão o time do Brusque no início do jogo. Chegamos a quase 12 minutos. O jogo quente de novo. Agora foi o Regis que deu uma chegada mais forte ali em cima do Zé Matheus. Vem para a cobrança o Marcelo. Cobra o lateral, tentou no comando pro Alagoano. Foi desarmado, a bola volta para Regis. Dominou, puxou a bola, mas sofreu a falta. O jogo está parado, tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança aqui pela direita no campo defensivo. E você viu ali, Zé Matheus e Regis. Vamos ficar de olho, Marquinhos. Isso não vai acabar bem não, hein, Bolis? Os dois já no início do jogo. Será que há alguma situação lá do passado, hein, Bolis? Será? O Regis é um cara muito experiente, né? O Zé Matheus já há algum tempo lá no Brusque, inclusive passou aqui pelo futebol da região, pelo Rio Claro, pelo 15 de Piracicaba, e já há algum tempo disputa, defende as cores do Brusque. Hoje, no Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui vem bola o Bugrão, tentando o primeiro ataque com o Eliel, olha para canhota. Ele recolheu, dominou, botou na frente, evita a saída da bola, boa jogada, Eliel. Entrada na grande área, tenta o passe por dentro, chega para fazer o corte, Rodolfo. Chega, rebate, Bruno Silva, a bola volta para Rodrigo Andrade. Limpa bem o lance, abre primeira direita para Matheus Ludic. Autor do gol do Bugrão no empate contra o Cruzeiro por 1-1. Deixou para Rodrigo Andrade, carregou, invadiu a área, foi desarmado. Na bola pelo Everton Alemão, a bola foi embora pela linha de fundo. É escanteio, o primeiro do jogo para o Guarani bater. No contra-ataque rápido, o Everton Alemão foi o último jogador a tocar na bola. O Rodrigo Andrade já tinha até inclinado o corpo para fazer o passe para o Bruno Sávio. Foi desarmado, escanteio, Regis está chegando ali. E quase que o Jansson, zagueiro central, atinge o tornozelo do Rodrigo Andrade dentro da grande área. Essa o árbitro não teria dúvidas, marcaria o pênalti. Regis vem para a cobrança, bola baixa, era a entrada da grande área, afasta a quarta defesa. Briga Andrigo, sobra para ele, pé direito, arrisca, bate pro gol, chutou fraquinho. Tranquilo para fazer a defesa, o goleiro Juan Carneiro. Já tentou passe no comando pro atacante Edu. Afasta a quarta defesa com Rodrigo Andrade, de olho do Edu. No Edu, não é o nosso, é o deles. Artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B. Vem para o time do Brusque, vira a direita, cruzamento pro Edu. Ronaldo Alves chega bem na altura da marca penal para fazer o corte. Era falta de rebate para Totti. Totti recolheu, dominou de uma patinada, mas controla bem a bola na entrada da grande área, bloqueado, cercado, falta para cima dele. O árbitro pega mais uma falta, jogo de muitas faltas no seu início. Falta agora em cima do Diego Matias. Tem falta o time do Brusque para fazer a cobrança. Placar de 0-0, é só o começo do jogo em Santa Catarina. Tem falta o time do Brusque, falta já batida. Totti na direita, dominou, puxa a bola pro pé direito, soltou por dentro pro Matias. Pé canhoto, levantou na área, sai bem do gol para fazer a defesa. Rafael Martins, jogando todo de amarelo. Com o pé direito, já levanta o programa de ataque, tentando Bruno Sávio. Recolheu, dominou, chega por trás para fazer o corte. Rodolfo dá um bico na bola, a bola sai na direita. Um bravo de Bruno Sávio, cobra o lateral. Soltou o jogo pela meia direita. Rodrigo Andrade no corredor para Regis, recolheu, dominou, pisou na bola para Bruno Sávio. Entre as linhas defensivas do Brusque, ele domina, rodopiou, girou, soltou para Júlio César na direita. Ameaça cruzar, não tem ninguém na área. Bola solta atrás para Rodrigo Andrade. Recomeça com o capitão Bruno Silva. Bruno Silva para Rodrigo Andrade. Tentou o passe no comando, forte demais. A bola passou e sobrou de graça para o time do Brusque. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5 minutos passados, primeiro tempo. Aqui vem bola o time do Brusque, lançamento na direita, cruzamento para Edu. Ronaldo Alves aparece para fazer o corte na sobra, Carlão completa. Jogada perigosa no time do Brusque. Fiquei até com impressão, na dúvida, da posição do atacante do Brusque que recebeu a bola. Como ele não completou para o gol, não fez o gol, o jogo foi
Neste caso, o árbitro manteve a decisão no campo, o jogo seguiu normalmente. Mas fica com essa impressão, viu, Marquinhos? O atacante que estava fechando lá do outro lado era o Thiago Alagoano, né, Bolis? E aí por isso que você teve essa interpretação. Se a bola o cruzamento entra, era pro Edu, né? Daria toda aquela confusão, o VAR, enfim, o lance seria checado, mas felizmente pro Guarani a bola não entrou. Já imaginou uma trombada do Edu com o Lucão do Break, rapaz? Rapaz, aliás, são bem parecidos. Diga-se de passagem, já diria aquele comentarista famoso. Foi o Edu quem fez a falta pra cima do Ludwig. Aliás, de Edu pra Edu no Augusto Bauer. 0-0, Edu Pinheiro. Pois é, olha, ainda a Série B, início do primeiro tempo, Goiás e Vitória 0-0 lá em Goiânia. E o casal Gamaliel e Elisângela Costa conosco, felizes, já tomaram a segunda dose. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado pelo YouTube, pelo Facebook, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Aqui vem Guarani, lançamento para Eliel, dominou dentro da grande área, puxou pro pé direito, arriscou, bateu pro gol, espalma Juan Carneiro. Uma defesa espetacular do goleiro do Brusque. Jogada de Eliel. Por muito pouco ele não marca um golaço, Marcos Luiz. E você viu o domínio do Eliel, Bolis? Ele dominou com a perna esquerda, trouxe para a perna direita e ganha escanteio a equipe do Guarani. Cruzou o Regis, pegou mal de novo na bola. Sobra pro Guarani, bola na entrada da grande área de cabeça. Carlão desviou, pegou de novo o goleiro. Desta vez com mais tranquilidade o goleiro Juan Carneiro para fazer a defesa. Carlos Henrique, o bate pesado. Quase 8 minutos do primeiro tempo e até aqui a melhor chance do jogo foi pro Guarani, foi do Guarani, CH. O time começa muito bem em cima do Brusque, intenso, com muita disposição. E só para situar o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, como é que está jogando o Guarani de forma tática. O Sávio está lá entre os zagueiros, mais como referência, o Regis atrás dele centralizado. Ele inverteu o Júlio César de lado, jogava do lado esquerdo, agora está do lado direito, e o Andrigo cai pelo lado esquerdo. Gosto do Guarani e o Guarani até agora é melhor no jogo. Quem ataca é o time do Brusque com o Thiago Alagoano pela direita, viu a passagem do Totti, o Totti dominou e aí tropeçou na bola, bate nele, bola. Ele tentou dominar de tíbia, aí ficou difícil, né, Marquinhos? Aí ficou muito difícil, né? Como é que a gente fala, bola? Apanhou da bola? Ah, totalmente. A bola deu no Totti. O Totti apanhou da bola e a bola foi embora. É tiro de meta pro goleiro Rafael Martins fazer a cobrança. Pois não, Edu? Então, você sabe que eu marco tudo, né? Essa enfiada do Iriel já tirou o lance. Tá? Mas quem foi que enfiou a bola pro Iriel? É uma boa pergunta que o Marcos Luiz com certeza vai responder. Se eu não estiver errado, foi o Andrigo. Mas eu confirmo. Bruno Sávio. Bruno Sávio? Beleza. Tá respondido aí. Aqui vem para o grande ataque o time do Brusque lançado. Edu recolheu, dominou, viu a passagem de Marcelo. Chega bem para fazer o corte. Ronaldo Alves desvia, coloca a bola para fora, cedendo o lateral para o time do Brusque para fazer a cobrança. Placar de 0-0 no Augusto Bauer. Com a presença da galera, com o público reduzido. O estádio já é pequeno, acanhado e o público marcando presença. Zé Matheus recupera a bola para Thiago Alagoano, para John Clay na entrada da grande área. Rodrigo Andrade não tirou nem o Regis, sobrou para o Thiago Alagoano, vai marcar pé canhoto, bateu para fora. Pé canhoto, a bomba. A bola sobra espirrada para Thiago Alagoano. Ele solta a bomba, passa lambendo o travessão de Rafael Martins. Vai embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. Mas o Rafael Martins nessa daí ele estava no lance, hein, Bolis? É claro que a bola subiu muito, ele não chegou nem a tocar, mas estava ligado o goleiro da equipe do Guarani. O Thiago Alagoano tentou surpreender, bater no canto superior direito. A bola saiu apenas tiro de meta e tá curtindo a Bandeirantes aqui o Marco Aurélio, tá lá em Minas. Diz que tá ligadinho aí, viu, Bolis? Alô, Marcão, valeu, obrigado pelo carinho, pela audiência. Também ele, sempre ele, o Zé Guarani. José Antônio do Amaral Caprânico Capra, tá sempre ligado. Já disse aqui, Marquinhos, sabadão estarei no brinco, no meio da galera, tomando evidentemente todas as precauções e dentro do protocolo sanitário, Marquinhos. Aí ele diria assim, aí eu vou pra galera. Aliás, a CBF quase ferrou, para não dizer outra coisa. Sim. Mesma palavra que tem início também com F. Aquela mesma, Marquinhos, que você está pensando aí. Porque o jogo foi marcado em princípio para sábado, voltou para sexta, 4 da tarde. E daí a CBF voltou a marcar o jogo, né? Confirmou o jogo para as 16. A informação que a gente recebeu, Bolis, é que houve um pedido do Londrina
para que o jogo não acontecesse na sexta, porque na quarta-feira tem jogo do Londrina, né, no campeonato. Não dava, né? Aí não tem jeito. Um período agora muito pequeno entre um jogo exatamente, e outro. como o Batista diz, né? É o competente e motivado. Ele não viu que tinha jogo do Londrina na quarta? É o cara do ar-condicionado, deve ter muito louco. trabalho, né? Aliás, a CBF, se tratando de CBF, Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra Coral Proteção, sol e chuva. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. 11 minutos, primeiro tempo, 0-0 em Santa Catarina. Aqui recupera o time do Guarani. Belisca para o do Sábio, para sobra para Júlio César. Dominou, carregou a bola, mas aí demorou demais para tocar. Olhou para o Bandeira, reclama que foi empurrado. O árbitro marcou apenas lateral. Domina Edu. No campo defensivo, Júlio César pressiona para a volta para Joe Clay. Levanta a briga de ataque. Rechega para fazer o corte. Ronaldo Alves, mas acabou cometendo a falta. Para cima do capitão Thiago Alagoano. O jogo está parado. Marquinhos, você citou agora há pouco o Edu. Edu. Atacante artilheiro do time do Brusque. Ele é forte desse jeito, igual o Lucão do Break, como a gente tá vendo, tá com o porta-mala cheio, hein, Marquinhos? Eu acho que os dois, viu, Bolis? O porta-mala, você lembra daquele... Meio a meio. Você lembra do... Eu já tive um, acho que você também teve, aquele Monza Tubarão. Pô, aquele era sensacional. O porta-mala do bicho cabia tudo, é igualzinho. Era sensacional. Aqui vem bola pro campo de ataque, tenta vir o time do Brusque. Bruno Silva faz o corte de cabeça, não alcança Rodrigo Andrade. Ela volta para Rodolfo, Rodolfo abre pela direita para Totti. Totti com o pé direito, empurrou no comando, tentava o passe para o Matias. Diego Matias. A bola ficou em cima da linha e não saiu. E aí foi lá, o Eliel deu um bico na bola para resolver a situação, colocou para fora. A bola bateu no murão, no paredão e voltou. Lateral para o time do Brusque. Cobra Totti. Tentou passe por dentro, o Thiago Alagoano não domina, sobra para Rodrigo Andrade. Aí forçou o passe para o Rodrigo. A bola acaba saindo em lateral para o time do Brusque para fazer a cobrança. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 12 minutos 40 segundos, primeiro tempo. Em Brusque, no estádio Augusto Bauer. Brusque 0, Guarani também 0, Edu. Às 19, Série B, Engenhão, Botafogo e Avaí. Às 19, em Bragança, Brasileirão, Red Bull, Bragantino e Corinthians. Um abraço lá para BH, pro Gabriel, Vilma e pra Carol. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E logo mais às 5 da tarde na tela da Band para todo o interior de São Paulo, com exceção da região metropolitana de São Paulo. Mais uma partida do Campeonato Brasileiro da Série C, início da segunda fase com o Ituano, que representa a região, jogando na Paraíba contra o Botafogo. Tem Carlos Batista na narração, com os comentários do Gleger Zorzinho e também de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, e toda a equipe técnica, produção da TV Band. Transmissão do Campeonato Brasileiro da Série C, sempre aos sábados às 17 horas. Aqui o jogo está parado de uma patinada, uma derrapa do Andrigo, mas sofreu a falta. Tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança. O árbitro optou por marcar apenas lateral. Lateral que o Eliel vem para a cobrança para o time do Guarani. Lá atrás, na esquerda, no campo defensivo, ele encosta na placa de publicidade ali da Cirúrgica Popular e cobra o lateral. Tentou parceiro, comando, a bola passa pelo Bruno Sávio. Chega para rebater Iansson. É Iansson mesmo, né, Marquinhos? Com Iansson. Iansson, é isso aí. Colocou a bola para fora, cedendo o lateral para Eliel, que substitui Bidu. O Everton Alemão também jogou no Guarani, né, Bolis? É aquele mesmo, Marquinhos? Você viu? Deu uma olhada ali, é ele, cara. É ele mesmo. Ele se destacou no campeonato de Santa Catarina, não pelo Brusque, por outro time, chamou atenção e foi contratado. E, consequentemente, agora defende as cores do Brusque no Campeonato Brasileiro. Foi no Avaí? Não era do Avaí? Pode ser. Aqui vem para o time do Guarani com o Andrigo na entrada da grande área. Tentou clarear para bater por gol. Foi marcado, perdeu a bola para Zé Matheus. Vem para o campo ofensivo o time do Brusque com o Rodolfo. Já tem a passagem como se fosse um foguete do Marcelão aqui para a canhota. O Edu puxou por dentro e sofreu a falta. Cheguei não ouvi nada não, mas o árbitro marcou. Meia esquerda, falta para o time de Brusque fazer a cobrança, Marcos Luiz. E tá faltando tinta lá em Santa Catarina, viu, Bolis? Ah, é? Por quê? Todas elas foram tatuadas no corpo do Everton Alemão. O tamanho do cara, faltou tinta. Do Edu, né? Do Edu da Aliás, do Edu, desculpa. É verdade. Aqui tem falta para fazer a cobrança do time do Brusque. 15 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. A nação bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela audiência. Guarani precisa voltar a vencer, somar 3 pontos hoje para voltar a encostar no G4 do Campeonato Brasileiro. Mas quem tem falta nesse momento é o time de Brusque. Após este jogo, serão mais 10 partidas para o final da competição. Vem Marcelo, levantou a meia altura, Matheus Luz que desvia.
A bola vai saindo em lateral lá na direita para o time do Brusque para fazer a cobrança. Pega a bola, cobra o Matias para Totti, devolução do Totti para o Totti. Chega bem para fazer o corte na cobertura Andrigo. Andrigo domina, leva a bola para a linha lateral, bate contra o corpo do Totti. A bola vai embora pela linha lateral, vai lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. Respondendo a pergunta, ele jogou no Guarani em 2018 e ele veio do São José, do Rio Grande do Sul. São José, na verdade, eu acabei me confundindo. O Guarani tentou a contratação, buscava a contratação de um jogador zagueiro que se destacou no futebol de Santa Catarina, mas não logrou êxito, né? Não me recordo o nome desse zagueiro. Não luziu. Não, mas de fato ele não foi contratado pelo Guarani. E aí, CH, 16 minutos. O Daniel Paulista com uma novidade hoje. O Andrigo, Lucão no break no banco, Todinho no banco. Como é que você analisa até aqui? É tempo de análise 0-0, CH. O jogo está bem difícil, bem disputado, mas o Guarani está se portando muito bem. Está tendo um pouco de dificuldade para se adaptar a esse gramado pesado. Você percebe que o Sávio é o principal que está tendo dificuldade. Mas o Guarani, por enquanto, está jogando bem. Eu gosto da postura do time. Já chegou com 2 vezes com perigo. Tem que ficar esperto, porque esse time do Brusque no contra-ataque é perigoso. Placar de 0-0, você ligado no futebol da Bandeirantes, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. É a Bezona pra você. Série B, B de Bandeirantes, de toda a equipe comandada por Carlos Batista para Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Tem álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. Diz que entregas. Anote aí no WhatsApp 999 47 19 80. Com peito estufado, Edu mata a bola, mas toca mal. Recupera Júlio César de calcanhar para Matheus Ludwig. Ele vem avançando, vem trazendo o time do Guarani. Empurrou na direita para Júlio César. Nem se ele tivesse hélice nas nádegas, ele chegaria nessa, Marquinhos. Mas o Júlio César também correu com o freio de mão puxado, né? Não entendeu, na verdade. Não acreditou, né? Não acreditou, exatamente. Não acreditou na possibilidade de chegar até a linha de fundo. Não acreditou e perdeu a chance o Guarani. Em Brusque, o gramado, né, pertinho ali do alambrado. E do outro lado, lá do Poço, tomando como base, por exemplo, o brinco, onde seria o tobogã, não tem arquibancada. E a galera que fica ali do outro lado da rua acompanha o jogo de camarote sem pagar nada no 0800 na faixa. É igual o nosso amigo Pedro Sardelli, né? Esse sempre na faixa, né, no 0800. Sempre. Agora tem um outro fato que chama a atenção. Muitas empresas de Brusque fazem a sua propaganda também no 0800 na TV. Porque colocam o seu logotipo ali no muro do estádio e tá tudo certo, né, Boles? Tô vendo até ali uma faixa ali, Marquinhos. Olha aí, ó. Cemitério, a sua tristeza, a nossa maior alegria. Tá ali, ó. Tá vendo ali acima de onde ataca o Guarani? É brincadeira, hein, Boles? É verdade. Aqui sai jogando o time do Guarani no campo defensivo. Tem gol, Edu? Gol do Goiás, hein? Gol do Goiás, Luan Dias, hein? Primeiro tempo, Goiás 1, Vitória 0. O Goiás entra no G4, terceiro colocado nesse momento com 48. Quase 19, primeiro tempo, o Guarani tentava pela direita, a bola colocada para fora, o árbitro marcou a falta que o Matheus Ludwig cobrou. Perto da risca no meio campo, recobra Ronaldo Alves. O Guarani teve uma grande oportunidade com o Eliel, a melhor chance do jogo, mas só. Quase 20, 0-0, bola para Ronaldo Alves, vem buscar Regis. Regis ainda se adaptando ao gramado do Augusto Bauer. Cercado, marcado pelo Rodolfo, Matheus Ludwig errou, tira Rodolfo. Ela volta no rebote para Joe Clay, tentou carregar a bola, chega para fazer o corte, Rodrigo Andrade, mas com falta, e o árbitro já puxou o cartão. Rodrigo Andrade atingiu ali o tornozelo do Joe Clay, jogo parado, Marquinhos. E fez sinal de positivo, dizendo que o árbitro acertou, mas a falta foi, como gosta de falar o CH, protocolar, para parar a jogada e o contra-ataque do Brusque, né? Quase 20 minutos, primeiro tempo, 0-0, são as emoções do Campeonato Brasileiro da Série B, a Bezona. Já estamos entrando na reta final da Série B, competição pegando fogo. 4 sobem, 4 serão rebaixados. E aqui vem bola por campo de ataque. O time do Brusque afasta, corta lá atrás. Cartão. Ela falta o rebate para Júlio César. Júlio César recolheu, dominou, carrega. A bola tentou levar para o fundo. Perde a bola. Chega Zé Matheus. Se a bola sair, é escanteio. Zé Matheus evita. Soltou para o Alemão. O Alemão tira mal. Matheus Ludwig também toca mal. Joe Clay chega para recuperar a posse de bola para o time do Brusque. Ele vem carregando. Sai do primeiro, sai do segundo. Tentou passe esticado lá na ponta. Tira mal Eliel. Volta a sobra para Totti. Totti carrega.
pega a bola, deixou para Matias, ajeitou, dominou, puxou para canhota, tenta o cruzamento, a bola desvia no Eliel. Sobra espirrada de graça para o time do Guarani com Bruno Silva. Empurra por dentro com o Regis, um pouco mais de liberdade para Regis. Ele organiza o time do Guarani, solta o comando para Bruno Sábio, hoje como referência. Esticou, fez o passe, agora curto para Andrigo. Andrigo atrás para Rodrigo Andrade, parou, prendeu, olhou, pensou na cabeça do Ganocito para Bruno Silva. Bruno Silva pela meia direita, passa no corredor, Matheus Ludic. Prende, segura, Júlio César para Regis, Regis para Júlio César. Cercado no segundo terço do campo para Rodolfo. Rodolfo é aquele típico marcador que não tem tempo ruim com ele não. Quando o cara pega a bola, ele tenta o adversário, no caso, a bola, o tornozelo do jeito, o rabo de arraia, do jeito que dá. Aqui vem embora o time do Guarani, aí não. Tentou lançar o cardão pra ninguém. A bola fica de graça nas mãos do goleiro Juan Carneiro. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 21 minutos e meio, primeiro tempo. Em Brusque, Santa Catarina, Brusque 0, Guarani também 0, Edu. Daqui a pouco na TV Bandeirantes, às 17 começa o jogo, 16h45 começa a transmissão. Botafogo da Paraíba e Ituano, é a segunda fase da Série C com Batista, Tigrão, Gleger Zorzin. Alô, Nivaldo, a esposa Agnes, também Gabriel e a Sofia, pessoal lá do Ouro Verde, nosso muito obrigado. Você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. A TV mostra agora Vaguinho Dias. Pelo gestual está dizendo que o time está fazendo muita ligação direta. É isso que está alegando o Vaguinho Dias, treinador do time do Brusque. Já já o CH vai falar. 22, primeiro tempo 0-0. Domina Cardão no campo ofensivo, fez o passe curtinho para Eliel. Eliel parou, prendeu, ele pensou, devolve para Cardão. Um pouco depois da risca no meio campo. Quem se defende agora é o time do Brusque. Bom lançamento agora do Carlão no fundo. Tentou chegar, mas o campo acabou. Não consegue cruzar para a área o Andrigo. Ele é destro, tentou com a canhota, a bola já havia passado a linha de fundo. É tiro de meta para o goleiro Juan Carneiro. Aliás, com esse tipo de piso de gramado, né, CH? Fica até difícil controlar a bola. O Guarani tem jogadores técnicos como, por exemplo, o Regis. E há pouco o Vaguinho Dias estava dizendo exatamente isso. Muitas ligações diretas, CH, dos dois times, diga-se de passagem. Precisa tomar muito cuidado, porque o Guarani é um time de toque de bola e tem perdido, por causa do gramado, algumas bolas no ataque e tem sofrido contra-ataque. O Guarani está jogando fora de casa e não pode se apertar com contra-ataque, apesar de a recomposição do Guarani está muito firme, está todo mundo muito ligado. Mas é um jogo muito amarrado, complicado, o Brusque marca muito bem e, repito, a condição do gramado está atrapalhando o Guarani. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto com aquela categoria de sempre. O comando é dele. Edu Pinheiro. Aí, com um pouquinho de delay, mas valeu. Sendo um oferecimento do Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Para Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E Corbela Tintas. Na Corbela você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse Corbela com 2 L's tintas.com.br. Rodrigo Andrade, entrada na grande área, cavou para Andrigo, dominou, afasta, tira a defesa, voltou para Eliel, brigou, foi para a dividida e chegou atrasado e atropelou o zagueirão do Brusque dentro da grande área. Vai lá, pede desculpas. O patrão não vai mostrar cartão, não, né, Marquinhos? O Everton Alemão que estava na jogada, né, Bolis? O Eliel e o Everton Alemão. O jogo está parado em Brusque. Lançamento ali para o Andrigo, o zagueiro falhou, o Eliel brigou. Mas aí chegou atrasado e realmente cometeu a falta em cima do alemão. Além da falta, o CH está comentando o jogo, pode me ajudar. Eu acho que o Andrigo meteu a mão na bola, hein? Talvez, se a bola entra, o gol não seria válido, né? Seria anulado. Aqui levanta a bola na rua, Carneiro sobe, vem lá atrás, afasta Cardão. Volta a sobra para Bruno Sávio, tentou o giro, a bola saiu. Bruno Sávio queria lateral para o Guarani, o árbitro apontou para o Brusque. Pela direita no campo defensivo. Quase 25 minutos, primeiro tempo 0-0. Lembrando que logo mais, 9 da noite, será a vez da Macaca entrar em campo. Ponte Preta e Vila Nova, Moisés Lucarelli, tem Júlio Nascimento na narração. Com os comentários do Tigrão, do Gleger, com as reportagens de Antônio Lupe no plantão Edu Pinheiro. Antes o Edu vai comandar o Concentração parte 2 para você. É isso, o Tigrão vai comentar na TV e depois no rádio. Jogo da Macaca ao lado de Gleger, Zorzinha, dupla dinâmica, praticamente Batman e Robin.
Aqui tenta vir por campo de ataque. O time do Guarani domina pelo meio. Rodrigo Andrade empurrou na ponta. Boa bola metida. Tentou o time do Guarani, é o Rodrigo Andrade quem corre lá para a canhota. Evita a saída pela linha de fundo. Boa bola para Eliel. Bateu cruzado. Juan Carneiro tranquilo para fazer a defesa para o time do Brusque. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 26 minutos, primeiro tempo. Ih, rapaz, agora o Ronaldo Alves chegou atrasadíssimo. O Ronaldo Alves estava em Brusque e o Zé Matheus já em Balneário Camboriú, Marquinhos. E amarelo para o Ronaldo Alves, né? Ele acabou cometendo a falta em cima do atacante que descia na diagonal, John Clay. E a falta está marcada, amarelo para Ronaldo Alves. Guarani já tem dois. É o terceiro dele, inclusive não joga no sábado contra o Londrina. Está suspenso. Quando o torcedor voltará ao estádio? Realmente é o segundo cartão mostrado para jogadores do Guarani no início do jogo com o Rodrigo Andrade. E agora o Ronaldo Alves amarelado. Já o segundo giro do placar. Antes tem falta para fazer a cobrança do time do Brusque. Placar de 0-0. Vem bola na área do Bugrão. Marcelo tá por ali, o Joe Clay também. Marcelo com a canhota, Joe Clay com o pé direito. Vai jogar a bola para dentro da grande área. Na verdade é o Totti. Autorizado, pé direito fechadinho. Rafael Martins na segunda trave. Tranquilo para fazer a defesa. Seguindo meu caro Edu Pinheiro em Brusque. 0 pro Brusque, 0 pro Guarani. O Goiás recuperando em segundo gol do Goiás. De novo Luan Dias. Goiás 2, Vitória 0. Estamos no primeiro tempo. Um abraço lá para Itápolis. É o Carlinhos, hein? Falando que Rodolfo é igual Domingos. Cada enxadada, 2 minhocas e o Bugre vence 2-1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Edu pode nos ajudar, viu, O Rodolfo não perde viagem não, então, viu, esse Rodolfo Potiguar, se não me falha a memória, ele jogou no time do Salgueiro e teve uma Copa do Brasil que ele acabou sendo expulso, teve algo assim. O homem bate muito, viu, Edu? Aqui vem para o time do Brusque com o próprio Rodolfo, meteu para Zé Matheus pela meia esquerda, tem o Marcelo passando, pedindo no fundo, Zé Matheus dominou, invade a área, pé direito, bate cruzado em cima da defesa, bola espirrada, Ronaldo Alves enche o pé e tira, levanta programa de ataque, tentando o Bruno Sábio, brigou, afasta a defesa, rebote para Regis, boa bola para Bruno Sábio, para Andrigo, falta, juizão, ele não marcou. Estava bem colocado, não marcou porque não quis a falta em cima do Andrigo. E o Andrigo tá caído. Agora ele vai ter que parar o jogo pro atleta ser atendido, né, Boris? Isso que o time do Guarani, os seus jogadores pedem. E ele para. Para o jogo, o Regis está apontando e o time do Brusque não gostou, afinal de contas o Brusque tinha a oportunidade de levantar essa bola para a área. Esse Rodolfo, viu, Boris? Sim. Ele tem 33 anos, ele jogou no Salgueiro, Fluminense de Feira, Juazeirense. É ele mesmo aqui. É ele mesmo, né? Então é ele mesmo, né, Edu? É ele mesmo, pela isso. fisionomia, rapaz, o homem bate muito, hein? É lembrado, é a memória de Marcos Luiz Ocobran. Afinal de contas, são muitos e muitos anos na estrada, né, Marquinhos? Há alguns quilômetros rodados, inclusive numa picapezinha indo até para Tombos. Meu Deus, 2 vezes. Nossa. E o Tombos que tá lá, brigando para subir para a Série B. Tá na segunda fase da Série C. Aqui bola para o time do Brusque, bola recuada do zagueirão para o goleiro Juan Carneiro, que abre na ponta para Everton Alemão. 28, quase 29, primeiro tempo, 0-0 em Brusque. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Rodrigo Andrade tem a posse de bola dominada, acaba perdendo. Recupera o time do Brusque, domina o Alagoano. Pé esquerdo na bola, soltou para Marcelo. Marcelo ajeita, domina, ultrapassa, liga no meio campo, carrega, empurra, devolve por dentro. Agora para Thiago Alagoano. Tem Diego Matias pedindo. Devolveu para Rodolfo. Rodolfo faz o passe pela direita para o zagueirão Jansson. Recolheu, dominou, empurrou na ponta para Thiago Alagoano. Ele recolhe, domina, tem Joe Clay no comando, pedindo bola. Soltou para Edu. Edu dominou, protegeu, foi ao solo com o zagueiro Bugrino. Carlão, árbitro manda seguir. Recupera o time do Guarani no círculo central com o Andrigo. Andrigo para Júlio César. Recolheu, dominou, vê a passagem do Ludic. Tímido. Vem apoiando o time do Guarani agora pela direita. Matheus Ludic para Júlio César de calcanhar. Boa bola para ele. De primeira na entrada da grande área para Regis. Ele tentou para o Bruno Sábio. Aparece a defesa. Totti, na hora H, aparece para fazer o corte. E agora é contra-ataque do time do Brusque nas costas do Ludic. Aqui para a esquerda, domina Edu. Dominou, pé direito, bateu para o gol em cima do zagueiro. Voltou para ele de novo, bate no zagueiro Bugrino e vai embora.
pela linha de fundo em escanteio pro Brusque bater. E agora o corte foi do Ronaldo Alves, né? 2 tentativas do Edu, atacante, artilheiro do Brusque. A última com a perna esquerda, ganha escanteio a equipe do Brusque. O Thiago Alagoano tá chegando por ali, Bolis. O Eduzão soltou freio de mão, hein, Marquinhos? 2 vezes. Você viu como ele correu aqui pela direita? Aliás, pela esquerda? Mas ele tá meio assim... pançudo, né, Bolis? Um pouquinho. Aqui vem para o campo ofensivo ainda o time do Brusque. Linha de fundo, Marcelo tentou o cruzamento, chega bem, bloqueia Matheus Ludig. A bola sobe e vai embora pela linha de fundo. É mais um escanteio para o time catarinense fazer a cobrança. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Escanteio para o time do Brusque para fazer a cobrança. Vem bola dentro da grande área do Guarani. Partiu Zé Matheus, levantou na entrada da grande área de cabeça. Facilita o corte de Bruno Sávio. Era falta de rebote na parte central do gramado para Rodolfo. Rodolfo com o pé direito, meteu na ponta para Thiago Alagoano. Recebeu, dominou, impedido. Ele estava na banheira, Marcos Luiz. E essa banheira aí não é a boa. Qual é a boa, Bolis? Que não é a boa. É aquela que você tem na sua fazenda, Marquinhos. Aê! 31 minutos e meio. Placar de 0-0. CH, o torcedor bugrino que está acompanhando o jogo, ouvindo pela Rádio Bandeirantes, está satisfeito com o Guarani ou não? Não por causa do resultado, né? O Guarani tem que vencer o jogo, mas tá jogando bem, tá bem organizado. Tem que ficar atento com o Edu no contra-ataque. Não pode tomar contra-ataque do Brusque, né? Veja que nós estamos aí com um lance repetido, falta um pouco mais de capricho pro Regis, né? Parece que o Regis tá fora de sintonia com o restante. E é ele quem de cabeça soltou no comando para Júlio César, recolheu, dominou, passou Matheus Ludig, que bola curta. Chega Everton, alemão dá um bico na bola, coloca pela linha lateral. Guarani permanece com a posse de bola no campo ofensivo, já o CH completa. Tem lateral para fazer a cobrança o time bugrino. 0-0 o placar do jogo. O tapa na bola do Regis foi de ombro. Ele de novo domina na entrada da grande área, tentou bater para o gol, foi bloqueado. Volta o rebote para Bruno Silva. O Guarani um pouco mais no campo ofensivo. Recolhe, domina Cardão. Cardão com a canhota. Faz inversão pela lateral direita. Domina Regis na marginal do gramado. Passou Júlio César no fundo. Bate cruzado em cima do marcador. Bateu no Marcelo, subiu e acertou o para-brisas do carro. Se eu fosse o dono do carro, ficaria preocupado, hein, Bolis? Não já pensou se você tá lá na cabine narrando e acontece algo? Eu desço correndo para tirar o carro dali. Tá certinho. Ou passo a chave para o repórter que faz esse serviço. Vem para a cobrança do escanteio o time do Guarani com o Júlio César. Levantou lá dentro. Ronaldo Alves furou. O zagueirão não tirou na primeira trave. Ela sobrou pro Ronaldo Alves, que não conseguiu bater em cheio na bola. A bola só desviou no Ronaldo Alves e acabou saindo da área. A bola voltou pro Guarani mais lá atrás. E aí, CH, quando você dizia quase o Guarani marcou. O Regis precisa estar acordado no jogo, o time precisa muito dele e um pouco de cuidado, ou bastante cuidado, com esse costado aqui do Ludig, né? O Edu, inteligentemente, tá caindo por aqui e tá contra-atacando. O restante, o Guarani tá bem postado e tá bem no jogo. Placar de 0-0 em Brusque. Brusque que fica ali, a gente já disse isso, na região de Balneário, Camboriú, Blumenau, Florianópolis não é tão distante assim. Uma cidade muito aconchegante, pequena, mas aconchegante, né, Marquinhos? É a terra do marreco, sabia? Marreco, opa. O prato principal lá é marreco com repolho roxo. Exatamente. Vou falar isso de uma combustão, rapaz. Uma flatulência abdominal. Olha o time do Brusque, cruzamento para a área. Rafael Martins sai bem do gol, deu um soco na bola. Tá seguro no jogo o Rafael Martins. Aqui o Marcelo perde a bola, dá o bote, recupera Júlio César. Na marginal do gramado, soltou no comando para Bruno Sávio. Recolheu, dominou. Everton, alemão chega para fazer o corte. E não foi a primeira dele não, né, Marquinhos? Cadê o critério do árbitro? O árbitro não deu cartão pro Everton alemão, né? Chegou empurrando por trás, fez a falta no Bruno Sávio. Tá caído o jogador do Guarani ali na lateral e falta para o Bugre. O árbitro do jogo, Rodrigo Raposo. O Raposão do Distrito Federal é o árbitro que comanda a pé aqui. 0 para o Guarani, 0 também para o time do Brusque. Tem isso que tá pedindo o Regis, né? Tem o Raposão e o VAR tem o Valadão. Tem o Valadão, bem lembrado. E o Bruno Sávio está sendo atendido fora do campo. Aqui tem
tenta Ronaldo Alves com o peito. Júlio César ajeitou para Matheus Ludic. Para Regis, dominou, chega por trás para fazer o corte, desarma Rodolfo. Recuperou o time do Guarani com Bruno Silva. Para Regis, Regis tentou Rodrigo Andrade. Reclama que foi empurrado, a turma a seguir. Bola de graça para Rodolfo. Já no campo ofensivo, vem embora o time do Brusque. Recorreu, dominou, passa livre aqui para canhota Zé Matheus, mas o Rodolfo não viu. Tentou no comando para Alagoano, dominou, limpou, subiu a bandeira. Impedimento não do Edu que recebeu, mas sim do Thiago Alagoano. Procede, Marquinhos. Até porque se fosse o nosso Edu, nunca estaria impedido, viu, Bolis? Jamais, sempre à frente. Aqui vem bola pro campo, mas não impedido. Vem para o time do Guarani pro campo ofensivo. Júlio César dominou pela meia para Regis, que não domina. Passa por ele, sai em lateral pro time do Brusque. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 35,5 o primeiro tempo. O Augusto Bauer em Brusque, Santa Catarina, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Bezona. Brusque 0, Guarani também 0, Edu. 9 da noite, o líder Atlético Mineiro contra o Internacional, jogo do Brasileirão. Alô, alô, Carlos Pinto, Bugrini e seus filhos, final 71-17. O nosso muito obrigado. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Você ligado também através do Instagram aqui no @Leandro Bolis. O meu amigo Mauro Lemos está sempre ligado. Está acompanhando o futebol da Bandeirantes. O Valdemar Gomes, não é o Valdemir, é o Valdemar. Aqui vem para o time do Guarani para o campo ofensivo. Tira lá atrás e rasga Everton Alemão. 0-0 o placar do jogo. Sobe Cardão e Edu. Aí a disputa é forte. Os dois foram para a bola, para a espirrada. Sobra com o Matheus Ludic, que recua para o goleiro Rafael Martins. Sai jogando de novo aqui pela lateral com o Matheus Ludic. Por dentro na tranquilidade com Bruno Silva no primeiro terço do campo. O Guarani se organiza lá atrás. Bruno Silva para Eliel. Eliel ajeita, domina, empurrou na esquerda para Bidu. Bidu não está jogando. Eliel está substituindo o Bidu. Está suspenso o Bidu. A bola chega na ponta para Rodrigo Andrade. Ele tentou a finta. Chega para fazer o corte, colocando a bola para fora. Jansson cedendo lateral para o time do Guarani com Eliel. Eliel vem para a cobrança do lateral. Pertinho ali da linha de fundo. Lá à esquerda, vem para a cobrança do lateral para o time do Guarani. Eliel jogou para fora, Marquinhos. Cobrou o lateral para fora o Eliel. Está faltando fundamento para o Eliel, hein? Tranquilidade também. Tentou alguma casquinha ali de um atacante bugrino, mas o jogador que foi para a bola era muito baixo, né? Na estatura. Deixa eu ver, parece que era o Red. Alguma vez você já tentou tirar uma casquinha, Bolis? Ah, várias vezes. Entendi. E sempre logrei êxito, viu, Marquinhos? Beleza. Muito êxito. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Aqui vem o time do Brusque com Zé Matheus. Levou para o fundo, cruzou fechadinho, passa com o perigo e vai embora. Pela linha de fundo, assustando o goleiro Bugrino, Marquinhos. E caiu de mau jeito ali o Rafael Martins, né? A jogada trabalhada aqui, ó, pelo lado esquerdo. O Zé Matheus tentou o cruzamento, só que a bola fez uma curva, né? E o Rafael Martins foi obrigado a recuar para tentar a defesa. A impressão que ficou é que ele não tocou na bola, mas caiu de mau jeito ali o goleiro do Guarani, Bolis. Não, triscou realmente o travessão, beliscou o travessão e acabou se perdendo pela linha de fundo. E eu confirmo que a Cirúrgica Popular tem muita variedade de produtos para você. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. Fica a loja 1 na Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudóxia. E o 2 na Rua 2, na Rua Armando Frederico Renganeschi, 168 no Ouro Verde. Quase 39, primeiro tempo, 0-0 no Augusto Bauer. Guarani vem de um empate, 1-1 contra o Cruzeiro. E até agora o torcedor burguino está fazendo o sinal da cruz. Porque não foi fácil não, o Guarani levou sufoco no finalzinho, mas acabou conquistando um ponto. Em termos de classificação, esse resultado não foi bom, mas somou um ponto. Já o Brusque estava na zona do rebaixamento porque perdeu 6 pontos em função daquele caso envolvendo o Celcinho, atleta do Londrina, foi punido. Estava na zona do rebaixamento, mas vem de vitória. Venceu o Brasil de Pelotas por 1-0 e neste momento está fora da zona do rebaixamento, é o 16º colocado. Aqui tentava o time do Brusque, chega bem para fazer o corte Cardão recua para Rafael Martins. Ele bate firme na bola com o pé direito.
tentou no comando para Andrigo, tira a defesa, domina mal Totti. Andrigo brigou, chegou, tocou na bola. Joe Clay também. Eliel vai para disputa, dominou, girou no próprio eixo para Andrigo. Faz boa finta, escapou, limpou, fintou para Regis, entrada na grande área, tentava no comando para Bruno Sávio, afasta a quarta defesa. Volta no rebote para a meia esquerda para Rodrigo Andrade. Deixou para Bruno Silva, devolveu para Rodrigo Andrade. Mesmo desequilibrado, ele consegue o passe na faixa central do gramado para Ronaldo Alves, que abriu para Bruno Silva, recolheu, dominou Rodolfo na marcação. Conseguiu o passe para trás para Matheus Ludic. Dominou, girou com o pé direito, rebate de cabeça, tira lá atrás Marcelo. Também tirou Ronaldo Alves, mas tirou mal. Voltou de graça para Thiago Alagoano. Já meteu na direita para Diego Matias. Dominou para Totti, um bolão, saiu na cara do gol. Rafael Martins sai bem do gol, deslizando no gramado, sujando o uniforme para fazer a defesa, Marcos Luiz. Não é muito difícil sujar o uniforme nesse gramado aí, né, Boris? Não é. Totalmente molhado, encharcado. E o Rafael Martins foi obrigado a fazer uma ótima defesa. Primeiro tempo, 0-0 em Brusque. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Aqui vem Guarani com Matheus Ludic, entrada na grande área, bateu cruzado em cima do marcador. Voltou para Rodrigo Andrade, dividiu e perdeu a bola. Recupera Thiago Alagoano. A quebra canhota, ele bota na frente, falta do Rodrigo Andrade, que o árbitro não marca porque não foi. O torcedor ficou apreensivo porque o Rodrigo Andrade tentou tirar a bola no carrinho e o jogador do Brusque se jogou. Se ele acerta, o Rodrigo Andrade já tem. Bruno não foi o Rodrigo Silva, Andrade, né? não. É isso Bruno aí. Silva. Ainda bem, né, Marquinhos? Ainda bem, melhor. Mas seria mais um jogador do Guarani amarelado. Sim, né? Só que ele não tá pendurado. Bruno Silva, que é o capitão do time. É, mas aí o Joe Clay, que tem nome de artista de Hollywood, se jogou. E o árbitro não caiu na dele, não. E agora o árbitro marcou a falta em cima do Rodrigo Andrade, porque foi, Marquinhos. De artista de Hollywood e também nome de cigarro, né? É verdade. 41,5, eu sigo no giro do placar, primeiro tempo. Em Brusque, abraçando toda a nossa equipe técnica aqui na Bandeirantes, comando de Gil Kleber. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Bezona. A Bezona é muito melhor aqui na Band. Brusque 0, Guarani também 0, Edu Pinheiro. No primeiro tempo, Série B lá em Goiânia, Goiás 2, Vitória 0, 9 da noite, Ponte Vila Nova com Giro Nascimento. Olha, está difícil jogar bola nesse gramado, mas temos fé no Bugre, assinado o Bisnaga e o Perna da Vila Boa Vista. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, deixe o seu like na transmissão, você ligado com toda a equipe de Carlos Batista. Já já o intervalo inteligente da Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. 42,5, Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Guarani na canhota, trabalha a bola Eliel. Ele vai atrás para Regis para Rodrigo Andrade, caindo para a canhota. Parou, prendeu, olhou, pensou, viu todo mundo marcado por segurança, recuou para Carlão. Carlão ajeitou, dominou, pisou na bola um pouco depois da risca no meio campo. Soltou curtinho por dentro para Júlio César. Carrega a bola, vem trazendo o Guarani para o campo ofensivo. Meteu na direita para Matheus Ludic, finalzinho no primeiro tempo. Levou o marcador, sai da ponta, vem para meia, toca mal no comando, tira a defesa. Na bola espirrada, sobra para Thiago Alagoano. Bota a velocidade, acelera o jogo, empurrou para Matias na ponta para Edu, sempre espetado à esquerda, Edu recolheu, dominou, devolveu por dentro para Matias, dominou, girou, tentou a finta, ele caiu na entrada da grande área, o Adler manda seguir, volta na sobra para Regis mete na ponta para Bruno Sávio, subindo no jogo, Bruno Sávio, ele ajeita, domina, solta curtinho atrás para Rodrigo Andrade, deixou na passagem para Regis tenta trazer o time do Guarani, mas em marcha lenta, ele desacelera, abre na canhota para Bruno Sávio, espera a chegada dos companheiros, boa bola metida no corredor para Rodrigo Andrade, dominou, levou o marcador, invadiu a área, chega por baixo para fazer o corte, Jansson manda a bola pela linha de fundo, é escanteio pro Guarani bater. Rodrigo Andrade está avisando pro árbitro que é a segunda vez que o Jansson acaba cometendo a falta, mas foi jogada absolutamente normal, não aconteceu nada. Escanteio, acho que quem vai bater agora é o Andrigo, hein, Bolis? Mesmo porque se ele marcasse a falta, no caso o árbitro, seria dentro da grande área e consequentemente o quê? É o Regis que vai bater, seria pênalti. Seria pênalti. E pela bandeirinha ali, o vento bate
na cara do goleiro do Brusque. Guarani atacando à direita, vem Regis para a bola, pé canhoto, jogou lá dentro de cabeça, afasta, tira de qualquer maneira, defesa completa, Thiago Alagoano na entrada da grande área, volta o rebote para Júlio César, ele solta por dentro para Rodrigo Andrade, do círculo central, já devolveu na ponta para Regis, na marginal do gramado, boa bola metida para Bruno Sérvio, vem para o Bugrão, linha lateral da grande área, tentou a finta, foi desarmado, volta espinhada para Eliel, 44,5, finalzinho do primeiro tempo, 0-0 em Brusque, Rodrigo Andrade recua para Ronaldo Alves, corra pela Tintas, a parceira do pintor, aqui você encontra a linha de protetores Sparlaxetol, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela! Mais um. 45 mais um, vamos até 46 em Brusque neste sabadão, dia 2 de outubro. Ontem foi o dia do idoso. Parabéns a todos os idosos que sempre colaboraram para os mais jovens e ainda seguem colaborando. E muita gente ainda no mercado de trabalho. Vamos, portanto, até 46. Vem para o time do Guarani com Bruno Silva para Ludwig. A tabela com Júlio César. De novo para o Matheus Ludwig. No comando para Andrigo. Sofreu a falta, mas levou vantagem. Vem para o Guarani. Regis recebeu de Rodrigo Andrade. Pico na grande área para Bruno Sávio. Espera a passagem de Eliel. Boa bola no fundo. Dominou, calculou, executou na área. O cruzamento afasta, tira lá dentro o Marcelo. Volta o rebote para o time do Guarani. Bruno Silva ajeitou. Bateu para o gol com o pé direito. A bola espirrada. O goleirão tentou evitar e conseguiu a saída da bola, Marquinhos. É, porque se ele não faz desta forma, seria escanteio para a equipe do Guarani. Finalzinho do primeiro tempo, Brusque está descendo. Ainda acredita com Zé Matheus. Zé Matheus atrás para Joe Clay. Joe Clay para Zé Matheus, mas não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo em Brusque. Placar de 0 para o Brusque, 0 para o Guarani. Até aqui a bola não entrou nem no gol do Rafael Martins e muito menos no gol do Rafael Carneiro. A partir de agora, volta para reassumir o futebol da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Meu grande amigo Leandro Boles, narrando muito, como sempre, intervalo, saindo os jogadores aí, o gramado, né, um pouco dificultoso aí, Marquinhos. Olha, muita gente aqui no WhatsApp, mas que gramado que é esse e tal, não é fácil. Aquele estádio antigo, né? Vamos lá, Marquinhos. E o Thiago Alagoano vai falar do primeiro tempo. Acho que temos que ter mais tranquilidade no último passe ali na frente e ter a tranquilidade para fazer o gol e sair com a vitória. Tá falando de tranquilidade, o Thiago Alagoano, jogador da equipe do Brusque, e agora quem vai falar é o Eliel, o atleta do Guarani que teve a chance mais clara para abrir no marcador. Vamos ouvir o que fala o lateral que hoje está substituindo o Bidu, atleta que está suspenso pela expulsão no último jogo do Campeonato Brasileiro. Tive uma chance ali no começo, o goleiro fez uma bela defesa. A gente veio, como sempre, o Guarani propondo o jogo, mas só que o campo acaba impossibilitando um pouquinho. Agora vamos ver o que o professor tem para falar para voltar ao segundo tempo, conseguir a vitória. Legal, tá aí o Eliel. Tem razão o Eliel, né? O gramado tá mais esburacado do que queijo suíço, hein, Boles? E Edu? Eu peguei o cacuete da TV, viu? Você vê, o principal lance qual foi do Guarani? Foi o... Do Eliel. Isso e a TV pegou o Eliel para pegar. Isso faz 7 minutos. O Bruno Sávio, ele faz uma bela inversão lá pra ponta. Eliel, hoje jogando no lugar do Bidu. Eliel domina, limpa e bate. Grande defesa do goleiro, hein? Pulou no reflexo, um braço só, pimba para escanteio. E 2 minutos depois, o Thiago Alagoano, né? Ele perdeu também. Aliás, o Regis não está sendo feliz. Espirrou o taco do Regis nesse lance, quis aliviar, bateu errado e serviu o próprio Thiago Alagoano. Entrou na área, bateu e foi por cima, né? Pra fora. Bom, qual o uniforme do Guarani hoje? Qual que é, o Marquinhos? Todo de verde? Todo de verde. E porque o Guarani não tem muito critério, não. Esse é o número 1. Esse é o número 1, né? Tem aquele camisa branca, você nunca sabe quando vai com a branca ou todo de verde, né? E muita gente perguntando aqui, viu, Marquinhos? Sobre o menino Alan Victor, que nem no banco está, não foi relacionado, é isso? Não foi relacionado e não houve nenhum posicionamento da assessoria de imprensa no nosso grupo. Então, deve ser por opção do treinador, né, Edu? Então o Júnior Todinho está no banco, tá bom? Todinho no banco e também o Lucão do Break no banco. O Guarani joga com Rafael Martins, Matheus Ludwig, Ronaldo Alves, Carlão e Eliel, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Regis e Andrigo, Bruno Sávio e Júlio César. E cartões amarelos, Marcos Luiz. E depois, oi, Edu. O Ronaldo Alves, né? Ronaldo cartão Alves amarelo. tomou cartão, é o terceiro, tá fora do jogo contra o Londrina. E o Rodrigo Andrade também tomou a 19. Mas ele não estava pendurado.
Bem, já o CH vai comentar, vamos dar um rápido faturamento aqui, lembrando que ainda em termos de Série B, estamos no intervalo de Goiás 2, Vitória 0, às 18h30 tem CRB e CSA, às 19h Botafogo e Avaí, 21 horas Ponte e Vila Nova. Brasileirão, daqui a pouco 17 Cuiabá e América Mineiro, mesmo horário Fortaleza e o Atlético Goianiense, às 19 Red Bull Bragantino e Corinthians, às 21 Atlético Mineiro e Internacional. Aqui intervalo, hein? Brusque 0, Guarani também 0 e já o moço de Jundiaí comenta. Tem futebol na Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Na Corbella você encontra a linha Coralite e a novidade Coralite Total com a tecnologia Balance. O esmalte base e água mantém o branco sem amarelar. Exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella, tem rede balançando. É bola na rede! Vamos lá, olha, 7 minutos, Eliel, grande chance, grande jogada na inversão e o passe do Bruno Sávio, diga lá, bola e... Aqui vem Guarani, lançamento para Eliel, dominou dentro da grande área, puxou pro pé direito, arriscou, bateu pro gol, espalma Juan Carneiro! Uma defesa espetacular do goleiro do Brusque, jogada de Eliel, por muito pouco. Olha isso aqui, quando o Regis resolveu jogar bola, a gente ganha fácil. João Paulo de Moraes, do Padre Anchieta, a gente anotei aqui, o Regis cobrou 3 escanteios, 2 ele errou. Esse lance agora, 9 minutos, o Regis ele foi tentar tirar, né, e espirrou o taco, sobrou pro Thiago Alagoano. Ó, o Boris narrou assim, já falou mais do Regis, hein? Vamos, 2 minutos depois, essa aí, chance do Brusque. Zé Matheus recupera a bola para Thiago Alagoano, para Joe Clay na entrada da grande área. Rodrigo Andrade não tirou nem o Regis, sobrou pro Thiago Alagoano, vai marcar pé canhoto, bateu para fora! Pé canhoto, a bomba! A bola sobra espirrada para Thiago Alagoano. Então, a 29, uma boa jogada do Ludwig com o Júlio César, lado esquerdo, e aí o que acontece? Foi pro Regis. O Regis, ele errou o passe na entrada da área. E aí deu o contragolpe. Um chute de Edu, o Ronaldo Alves, né? Acaba cortando aí pra escanteio, tá? Outra também do Regis, 39 minutos, ele erra o passe na entrada da área, ele visava o Bruno Sávio e errou. Teve uma jogada bonita dele também, matou no peito, servindo não sei quem lá, foi bonito, foi plasticamente bonito. Mas o Regis é craque, mas não está sendo feliz, hein? Mas já o César comenta. Bem, tem algo muito estranho envolvendo o atleta Alain Vitor. Ele é bom jogador e não é nem relacionado ao banco de reservas. Diz aqui o final, 80-21. E o lance a 38, hein? Um cruzamento do Brusque perigoso, bola mascada, ganha altura e ela pinga no travessão. Oi, Boli! Aqui vem o time do Brusque com o Zé Matheus, levou pro fundo, cruzou fechadinho, passa com o perigo e vai embora! Pela linha de fundo, assustando o goleiro Bugrino, Marquinhos. E caiu de mau jeito ali o Rafael Martins, né? A jogada trabalhada aqui, ó, pelo lado esquerdo, o Zé Matheus tentou o cruzamento, só que a bola fez uma curva, né? E o Rafael Martins foi obrigado a recuar para tentar a defesa. A impressão que ficou é que ele não tocou na bola, mas caiu de mau jeito ali o goleiro do Guarani. Bola. Olha, boa tarde, Edu. O João Vitor não estivesse contundido, com certeza, e de pirraça, que o treinador, ele corta, vetando o jogador, mas como é que pois foi pedido unânime a sua entrada no time? Obrigado, Ferraz do Proença. Vamos ver se eu entendi. Se João Vitor não estivesse contundido, é isso? Então ele tem uma informação que está contundido. Mas nós ainda não temos a informação por que ele nem foi relacionado. Não é João Vitor, não é João Vitor, é o Alan Victor, né? Alan Victor, né? É o 5691.
0-0 intervalo, vamos ouvir o nosso CH. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Sim, CH, queremos ouvi-lo. 0-0, CH. Foi um primeiro tempo, Edu, muito movimentado, de bastante disputa. O Brusque esperou o Guarani tomou a rédea da partida, a iniciativa do jogo, teve mais posse de bola, foram 57% de posse de bola para o Guarani, mais finalizações pró-Guarani, foram 5, mais escanteios, 4 para o Guarani, divididas vencidas mais para o Guarani, enfim. O Brusque jogou no erro do Guarani. O problema é que, além do adversário, o Guarani tem um outro adversário muito competente, a condição ruim do gramado. O Guarani tem no campo hoje três muito técnicos: Sávio, Andrigo e Regis. O Regis é o que teve mais dificuldade no primeiro tempo de adaptação. Várias vezes, veja pelos melhores momentos, que toda hora fica no quase. Ou ele domina mal, ou ele toca mal, porque ele está tendo dificuldade. É a característica dele. Está acostumado a jogar num outro tipo de piso. Não tem jeito. Vamos ver se no segundo tempo melhora a situação de adaptação dele, porque o gramado só vai piorar daqui para frente. Melhorar não vai. Jogou 45 minutos, estava pouco judiado, agora está muito judiado e espero que no segundo tempo não esteja impraticável, mas a tendência é que fique muito complicado no segundo tempo. De qualquer maneira, o Guarani poderia ter jogado mais pelo lado esquerdo. Eu até antes do jogo estava um pouco inseguro com Eliel, mas ele entrou com personalidade. Tanto é verdade que a chance real que o Guarani teve de fazer um gol no primeiro tempo foi nos pés dele numa jogada individual. Num lançamento do Sávio, que atravessou do lado direito e foi lá para o lado esquerdo, no costado da zaga. Ele dominou driblando e trouxe para a perna direita, bateu bonito no canto esquerdo alto. Uma ótima defesa do Juan, goleiro do Brusque. Ali poderia ter sido o primeiro gol do Guarani. Eu gostei do comportamento. O time está marcando bem, sofreu poucos momentos de dificuldade. Eu acho que está bem postado o sistema defensivo. A recomposição, todo mundo está voltando muito para poder marcar. Alguns momentos de instabilidade no costado do Ludic por essas bolas perdidas pela condição do gramado. O Guarani não pode tomar contra-ataque jogando fora de casa, né, gente? Apesar da estratégia do time da casa, que é jogar no erro do Guarani, tem que tomar bastante cuidado, para depois não ficar se lamentando, né? Sem a bola, o Júlio César do lado direito funcionou, mas eu gosto dele mais do lado esquerdo. Eu não sei se ia acontecer no segundo tempo uma inversão, colocar o Andrigo desse lado aqui, porque daí tem a justificativa que o Eliel marca melhor, né? E desce menos. Por isso colocar o Andrigo do outro lado. O fato é que ele precisava ter participado mais do jogo, né? O Andrigo é bom jogador. Eu voltaria com o mesmo time, com essa tensão na marcação, e corrigiria o posicionamento do Sávio e pediria mais atenção com o Regis. Do restante foi um bom primeiro tempo, repito, parte defensiva foi bastante segura, o jogo está muito difícil, o Guarani não pode bobear, se piscar e bobear pode ter problema na partida. Agora, se tiver um pouco mais de capricho na penúltima bola, nesse domínio, considerar que o gramado está difícil e bater de repente na bola de uma maneira diferenciada, com um pouco menos de filigrana e um pouco mais de objetividade, de simplicidade, o Guarani tem tudo para fazer o gol no segundo tempo. Agora tem que voltar ligado, focado e brigando, batalhando como o time batalhou no primeiro tempo. Se eu fosse dar, Edu, uma nota para o time no primeiro tempo, eu daria uma nota 6. Eu esperava mais dificuldade, eu acho que o Guarani se portou bem. Só precisa uma melhor adaptação na condição do piso, que, repito, tem sido um grande adversário no Guarani no jogo. Muito bem, olha, nosso WhatsApp é o 97102-1493 e 97102-1493. Intervalo 0-0. Olha, o Guarani não tem velocidade, não vai precisar lavar o uniforme. O Regis está precisando de banco. É o Carlos Cavalcante, no final 58-60. Calma, o Regis não foi feliz, mas é um craque, né? A qualquer momento, né, ele dá uma acertada. Abraços, Edu e equipe, estou em Porto Alegre ouvindo a Band, AM 1170. Abraços, Roberto Japonês.
Mas pela internet, né, Roberto? Ô Gil, pega a M1170 direto, Porto Alegre? Não tem jeito, hein? Imagina. Não pega. Não pega, Só tá pelo aplicativo. Só pelo aplicativo, Sim. Edu. Aliás, ele tá mal em Porto Alegre, né? Com certeza ele depois vai dar uma volta, vai jantar lá no Galpão Crioulo. Galpão Crioulo. Marcos Luiz tem uma rodagem danada, rapaz. Esse cara conhece o Brasil inteiro, muitos anos de repórter. E vai voltar Qual é o próximo jogo aí? Volta a torcida, né? Contra o Londrina, Contra sábado? Londrina, sábado. Jogo às 4h30 no Brinco. E o protocolo da imprensa pode entrar no gramado? Não, no gramado não pode ainda, né, Edu? A gente pode ficar na cabine ou ali nas sociais e a grande novidade pode ser a presença novamente dos repórteres na entrevista coletiva ao vivo, em presencial. Conosco o Guto Bugrino, hein? Do final 50-55, também tá brava com o Guarani. Abraço a todos, muito obrigado. O Fabirata, também Alanzinho, nem no banco. Deixa eu ver, Alanzinho não tá no banco, Marcos Luiz? Não, nem no banco. Tá no banco, Quem né? tá no banco é o Renanzinho. Ah, é Renanzinho. Quando ele diz Alanzinho, ele tá falando do Alan Victor, né? Ah, seu Fabirata, um abraço pro senhor, hein? Muito obrigado, Fabirata. Aquele restaurante Irata, será que ainda existe lá no Ainda existe. Muitos anos que eu não vou, rapaz. Ali é Parque Industrial, né, Edu? Parque Industrial. Ficou muito bonita aquela região em São Bernardo, Parque Industrial. Alguns prédios novos ali, muito bonito. Muitos apartamentos. E tem um balão lá do São Bernardo, fizeram uma padoca lá, espetacular. Ali também tem o Bar da Figueira, que Deus do céu. E a feira de domingo continua na Rio de Janeiro, Continua também, continua. Muitos, porque ali ficou o presídio feminino, tem a guarda municipal, tem o ginásio de esportes. A feira é na rua de cima do presídio, né, Edu? É a rua de cima, na paralela. Isso aí. Mas no meu tempo era presídio de homem, agora é presídio feminino. E tem um centro de saúde bonito para chuchu, nessa mesma avenida. Olha, o São Bernardo, quem viu, quem te vê. E tem a Praça de Esportes ali também, né, Edu? Ah, querida Praça de Esportes. Sim. É tanta obra que teve que encolheu a Praça de Esportes, entendeu? E tem o corredor do BRT nas Amoreiras, hein? É isso aí. Espetacular, ficou muito bonito. Modernidade, né, Edu? As cidades vão crescendo e elas precisam de modernidade. Daí a gente analisa, quando a gente tenta buscar na memória alguns pontos, a gente não encontra. O Edu conhece a cidade de Campinas pelo cerimonial, né, Edu? 30 anos eu rodei bastante, viu? Olha, mas eu não... é que a gente vai com motorista, né? Porque, gente, tem lugar que não dá mais pra ir, você não sabe como é. Teve mudança, Marcos Luiz? Voltando o Guarani, vai começar o segundo tempo? Dei uma passada de olhos e não teve mudança o Guarani, também não teve mudança o Brusque. Meus amigos, vai começar no segundo tempo, enquanto o Brusque 0, o Guarani também 0, e para o show continuar aqui na Bandeirantes, é ele, o moço de Piracicaba. Valeu, muito obrigado, meu caríssimo Edu Pinheiro. Vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Saída nesta etapa final com o time da casa, o time do Brusque. O artilheiro da Série B, o Edu, no centro do gramado, à direita o Bugrão. À esquerda o time catarinense, apita o árbitro. Bola rolando. A partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Tá registrado. B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E você já sabe, o melhor é aqui. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, YouTube, Facebook com imagens. Aqui vem para o programa de ataque o time do Guarani em velocidade. Bruno Sávio para Regis, devolveu para Bruno Sávio. Chega na marcação Marcelo. Atento, desarma, recupera a posse de bola e recua para o goleiro Juan Carneiro, que dá um bico na bola. Levanta no campo ofensivo, dominou na canela o jogador do Brusque. Era volta de graça para o time do Guarani com Júlio César para Rodrigo Andrade. Um tapa na bola, forçou na ponta para Eliel. Tira lá atrás, Totti. Eliel vacilou, perdeu a bola volta de novo para o time do Brusque. Totti tentou, passe no comando para Thiago Alagoano. Recolheu o domínio, colocou no terreno, falta. A primeira falta do segundo tempo, o jogo está parado, Marcos Luiz. Falta no John Clay, o capitão Bruno Silva, quem cometeu, levantou ali o jogador do Brusque, 0-0, Bolis. Não chove nesse momento lá em Brusque, né, Marquinhos? Já deve ter chovido porque o gramado realmente está bastante pesado. Ou molharam bem o gramado, né, Bolis? Pode ser também, pode ser também. Aqui o jogo está parado, agora reiniciado com posse de bola para o time do Brusque.
Felipe. Sai jogando lá atrás, Everton Alemão. Tentou passe errado de graça. Agradece o presente Bruno Silva. Pode acelerar um pouquinho, mas não tem ninguém lá na frente, ele espera. Volta o jogo pela direita para o Matheus Ludic. Recolhe, domina na ponta, cercado, marcado pelo Rodolfo. Volta para Ronaldo Alves, peca em outro, joga a bola para o campo de ataque. Rodolfo chega para cortar mais uma. No comando para Edu, chega bem, como estilo Carlão. Consegue o passe na categoria, ou na categoria. Com Ronaldo Alves. Na sequência, falta em cima do Bruno Silva. Que não teve categoria nenhuma, né? O jogador da equipe do Brusque ao cometer a falta. E quem tá curtindo a Bandeirantes, manda um abraço aí. Alô, Fernandes Meriz. Opa, esse é fera demais, vou hein? falar um negócio pra você, né? Alô, Fernando, um abraço, né? Um beijo no coração aí. Tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Aqui vem Bugrão, falta! Sem bola, inclusive, esse Bruno Regis. Cometida pelo zagueirão, o tal do Jansson. Jogo está... Ele não é sueco, ucraniano, nada disso, né, Marquinhos? Não, não é não. Deu uma escorregada ali. O futebol pode ser ucraniano, né, Bolis? Porque tá louco. O ucraniano ele seria o Wansonvi. Mas mais para aquela região leste ali, realmente. E a falta não deu nem o cartão, o árbitro da partida. É falta para o Guarani, o Regis está por ali, o Andrigo também. Quem sabe agora na bola parada, até porque os gols, eles acontecem em média com 70% de bola parada. Baixou com um pouquinho ou dois toques. Baixou um pouquinho em função da pandemia, 69,3. Maravilha. Falta para o Guarani bater. Júlio César, pé direito, a bomba, espalma Juan Carneiro. A bola veio quente, o goleiro foi buscar no cantinho. Uma paulada de pé direito de Júlio César. Obriga o goleiro a trabalhar por muito pouco. O Guarani não abre o placar, Marcos Luiz. A cobrança foi perfeita, né, Bolis? E a experiência do Juan Carneiro acabou ajudando o Brusque a se livrar desta. Mas pegou bem o Júlio César na bola, uma pancada com a perna direita. Quase o Guarani abriu o placar em Brusque, segue 0-0 o jogo. Tem posse de bola o time catarinense. A inversão feita do Zé Matheus com a canhota para Marcelo, abertura para o Marcelo, ele tenta o cruzamento, rebate a defesa. Voltou a sobra para Marcelo, bico na grande área, soltou para Rodolfo, pega em outro, levantou na segunda trave para Edu, dominou, deixou para o Zé Matheus, a bomba, mete a cabeça na bola, Carlão. Impressionante, por muito pouco Brusque agora não abre o placar. Uma paulada do Zé Matheus. Carlão corajoso, meteu a cabeça na bola, não sei se daria pro Rafael Martins, não. Tem mais Brusque pro campo de ataque, bola na entrada na grande área, dominou Matias, cortou, puxou pra canhota, ele bate cruzado em cima do marcador, volta a sobra pro time do Brusque, deixa a bola sair, Zé Matheus. É pressão agora do time da casa, quase o Brusque marcou, Marcos Luiz. Olha, o Carlão teve coragem, hein? Quase perdeu a cabeça, né? Quase foi arrancada ali do pescoço do jogador da equipe do Guarani. O Carlão teve coragem ao praticar e ajudar o Guarani, Boris. E para auxiliar o nosso Edu Pinheiro, não foi o Zé Matheus que bateu, não. Foi o Totti, lateral direito, Totti que bateu e o Carlão meteu o cabeção na bola. É escanteio para o time do Brusque. Bola na entrada na grande área. Rafael Martins consegue fazer a defesa. A bola vem em cima dele. Volta Brusque pressionando. Bola na entrada na grande área. Tira Eliel, mas tira para o meio. Volta ainda para o time do Brusque. Aí pegou na canela o zagueirão. A bola foi direto para fora. É só tiro de meta. Foi ali na loja de 1,99, Marcos Luiz. Só para lembrar o lance aí do Carlão. O CH vai gostar dessa porque a gente trabalhou com ele, né, CH? O nosso Vanderlei Ribeiro Menininho. No lance desse aí ele falaria o seguinte, ó, bola branca, não, cabeça preta na bola branca. Não sei não, viu, CH, se o Carlão não mete o cabeção na bola, ia ser difícil para o Rafael Martins tirar. Como é que tá o jogo, comecinho do segundo tempo, Carlos Henrique Siebert, o CHS. Não pode ter essa postura, né? O Brusque veio para cima, um posicionamento mais adiantado, né? O Brusque veio no primeiro tempo marcar um pouquinho atrás da linha da bola, agora sai marcando pressão e foram até agora 5 minutos de pressão do Brusque. O Guarani não pode aceitar, tem que se impor e adiantar as linhas. Aqui vem bola para o campo de ataque, o time do Brusque entrando na grande área, o chute para o gol, pegou mal, muito mal, Marquinhos. Muito mal. O alagoano jogou praticamente lá em Maceió essa bola. Verdade, aliás, o litoral mais bonito do Brasil, na minha opinião. Maravilhoso. Aliás, o CH, sabe o que eu tava pensando, CH? Sabadão, amanhã domingão, domingaço. Qual é a dica culinária de Nico Paneteria, CH? Tem muitas, né? Tem muitas. Eu, por exemplo, adoro os caldos. Apesar da temperatura,
eu não passo uma semana sem visitar a Nico e trazer para Jundiaí um caldo. Semana passada comi um caldo, saboreei um caldo de abóbora com carne seca, uma delícia. Aí a dica culinária de Carlos Henrique, o bate pesado, oferecimento de Nico Paneteria, conosco no craque do jogo. Aqui vem para o time do Guarani, Matheus Ludwig na direita, calculou, executou, jogou para a área, tira o zagueiro, volta na segunda trave para o time do Guarani. Boa bola do Rodrigo Andrade, despertado na ponta, Júlio César, pertinho de Daniel Paulista. Voltou para Rodrigo Andrade, no chão para Andrigo, foi desarmado, ele obrigou, escapou do primeiro, escapou do segundo, não escapa do terceiro. Chega para fazer o corte Everton Lemão. Defesa aberta, hein? Vem embora o time do Brusque em velocidade. Sai rapidamente o time do Brusque pro campo de ataque. Recolheu, dominou o Joe Clay. Puxou para canhota, arrisca, bate pro gol. Ele foi bloqueado. Se estica todo Rafael Martins para tentar evitar a saída da bola, mas não consegue. Ela vai embora pela linha de fundo em escanteio pro time do Brusque bater. Escanteio porque o último toque foi do jogador da equipe do Guarani. Na tentativa ali do chute do Zé Matheus. Ele obrigou a bola a mudar a direção, né, Bolis? Ela acabou saindo, escanteio para o Brusque. O Zé Matheus foi fominha, né? Porque o Brusque chegou realmente perigosamente. Vem novamente, bola na área. Rafael Martins subiu bem para fazer a defesa. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E na próxima segunda-feira, 12:30, na tela da Band Mais TV. Sinal para quase 8 milhões de pessoas das regiões de Campinas, Bragança Paulista, Jundiaí, Piracicaba, Sorocaba, Limeira. Muitas cidades recebem o sinal da Band. Os donos da bola na apresentação de Carlos Batista e toda a sua equipe. Aqui o jogo está parado, tem falta o time do Brusque para fazer a cobrança. Falta em cima do Diego Matias. Lá pela meia esquerda, falta para o time catarinense. Rodolfo vem para a cobrança. Com a canhota, ele volta a bola para Everton Alemão, perto da faixa central do gramado. Para, prende, olha, pensa, observa, quase 10 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 em Brusque. Bola na ponta para Marcelo. Marcelo empurrou no comando. Boa prometida para Joe Clay. Recebeu, dominou para subir o Vasco da Gama. Ele tem a posse de bola dominada. Pedalou para cima de Ronaldo Alves. Deixou passar Matias. Sobrou para Zé Matheus. Vai marcar pé direito. Bateu para fora. Vai embora. Com perigo. À esquerda de Rafael Martins. Por muito pouco. O Brusque não abre o placar. Marcos Luiz. Olha aí novamente quem chutou o Bolis, o Zé Matheus, para tentar surpreender o goleiro, né? Rafael Martins, da equipe do Guarani. Lamentou o jogador de Santa Catarina, pegou bem na bola. Com muito perigo, ela passou assim, ó. Lambeu o poste esquerdo, foi embora, tiro de meta. O responsável pela supervisão do estádio, Augusto Bauer, vai ter que passar em uma das lojas da Corbella Tintas, comprar aquela tinta branca, porque realmente triscou a trave esquerda do goleiro Rafael Martins, lá do Augusto Bauer. Por falar em Corbella, Corbella Tintas é a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Alabastini de preparação de paredes. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbella. Foi derrubado o Thiago Alagoano lá pela canhota. Tem falta o time do Brusque para fazer a cobrança. Segundo tempo movimentado em Santa Catarina. Céu nublado no interior catarinense. Ali na verdade nem é o interior, né, Marquinhos? Mas pertinho ali do litoral, não fica tão distante assim, né? Da primeira cidade que tem praia ali, se não me falha a memória, ela é Balneário Camboriú. Não, mas aí Balneário Camboriú é mais próximo. Mais próximo das de Brusque, bem lembrado. E não dá 100 km de distância. Tem falta perigosa para fazer a cobrança do time do Brusque. Placar de 0-0. Perigo contra a meta bugrina. Partiu Zé Matheus. Levantou fechadinho na área. Rafael Martins. Praticamente na risca do gol. Ele faz a defesa. Deu sorte que ninguém desviou, né, Marquinhos? Mas ele já estava com a bola dominada, né? E caso alguém tentasse alguma coisa, seria falta, né, Bolis? Aí tentou a reposição, pegou mal na bola, corta mal também a defesa, para volta no rebote para Regis. Regis forçou o jogo na ponta, tentou do seu Rodrigo de calcanhar para Regis. Chega primeiro para fazer o corte, Rodolfo com o pé direito, recua para o goleiro Juan Carneiro. Risca frontal da pequena área, levando a bola para o campo de ataque, tentando Edu. Edu escorou de cabeça para o dentro, tira de qualquer maneira Ronaldo Alves. Foi o Carnão quem tirou. Meteu um bico na bola, colocando pela linha lateral. É lateral para o time do Brusque para fazer a cobrança. Brusque de Vaguinho Dias, treinador do time catarinense. Lançamento do Rodolfo na ponta. Para Thiago Alagoano, dominou, pedalou, levou para o fundo. Vem Brusque.
fecha bem, trava, bloqueia, Matheus Ludic. A bola bate no zagueiro Bugrino, vai embora pela linha de fundo. É escanteio pro Brusque bater. O último toque foi do zagueiro do Guarani, que acabou cedendo escanteio. Tá chegando o Thiago Alagoano pra cobrança, Bolis. Edu tá por ali, o centroavante, artilheiro da Bezona, dentro da grande área do time do Guarani. 11 minutos, segundo tempo, 1-1. Cruzamento fechado, Rafael Martins dá um soco na bola, tira, completa Bruno Sávio. Afasta o perigo. Volta no meio campo para Rodolfo. Rodolfo quase não dominou, mas conseguiu no limite o domínio. O Júlio César já pressionava, a bola recuada para Juan Carneiro. Esse não teve dúvidas. Deu um bicudão pro campo de ataque, a bola quicou no gramado, ganhou velocidade e saiu. Não é toda hora não, né, Alagoano? Não é toda hora que você vai conseguir chegar na bola. É lateral pro time do Guarani bater na pela direita. Carlos Henrique, o bate pesado. Antes de você comentar, a alteração no Guarani, Marcos Luiz. CH, como diz o Edu Pinheiro, eu vou morrer e não vou ver tudo, hein? Tá saindo o Andrigo com a número 10 para a entrada do Júnior Todinho com a 93. O que tentou o Daniel Paulista pro jogo, colocando o Andrigo desde o início, não funcionou. Só que ele coloca o Júnior Todinho, que até agora não mostrou nada com a camisa do Guarani no seu retorno. Como é que você analisa, CH, e fala também do jogo? Ele tinha que fazer alguma coisa. Da maneira que está, o Brusque está muito próximo de fazer 1-0. É válida também a entrada. Ele sai de um esquema e volta para o esquema que o time está acostumado. Eu não sei se vai dar certo, mas ele tem que fazer alguma coisa. A pressão é muito grande do time da casa. Os 4 homens no meio campo não estão funcionando. O Andrigo e também o Regis estão com dificuldade gigante de dominar a bola, de se adaptar à condição do gramado. Agora ele coloca um cara mais forte entre os zagueiros e definitivamente abre Júlio César de um lado e Sávio do outro, mantendo o Todinho centralizado teoricamente. Pode até trocar com o Sávio o Todinho. Alguma coisa ele tinha que fazer. Se vai dar certo, a gente não sabe. Agora, do jeito que estava, não dava para continuar. Este Carlos Henrique, o bate pesado, comentarista do jogo, anunciando para daqui a pouquinho mais futebol com toda a equipe de Carlos Batista. Será a vez de Júlio Nascimento na casinha da emoção, dar o recado no ar da Bandeirantes para Ponte Preta e Vila Nova. 9 da noite, já diria Marcos Luiz, com seu topete nos embalos de sábado à noite. Aqui Cardão não tirou, a bola sobrou para Edu, vem para o campo de ataque, o time do Brusque já informação do gol, dominou, tentou na entrada da grande área. O Eduzão, quando sai da área também, não leva tanto perigo assim, que ele não nos ouça, né, Marquinhos? O cone funciona melhor, né, Boris? Aí ele tentou uma bola enfiada. Opa, tá caído ali o Rodrigo Andrade, hein? Foi numa disputa, Marquinhos? Foi numa disputa de bola com o jogador do Brusque. Se não me falha a memória, era o Diego Matias que estava ali, que acabou acertando uma joelhada na barriga do jogador. Quase foi lá, hein, Marquinhos? E dói, hein? Aonde bateu realmente dói, mas dói. Mas se fosse um pouquinho mais para baixo, ia doer mais ainda. Iria doer mais ainda. Tá pensativo o Daniel Paulista, acabou de fazer a sua primeira alteração. O Júnior Todinho está em campo. Ele não marcou no seu retorno, né, Marquinhos? Não, teve o gol que ele acabou fazendo, mas foi anulado pelo VAR. Muito bem. Fala aí, Edu, quase 15 minutos a informação do gol. Olha, o Brasileirão lá na Arena Pantanal, o gol do América Mineiro, o gol do argentino Mauro Zarate. Agora Cuiabá 0, América Mineiro 1. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. Diz que entregas no WhatsApp 999471980. Júnior Todinho entrou, pressionou o jogador do Brusque, que saiu com a bola e tudo pela linha de fundo, e o árbitro apontou escanteio. Tem escanteio o time do Guarani para fazer a cobrança. Regis vem pra bola. Capricha aqui da Regis. Quem sabe o primeiro do jogo, 0-0 com 15 minutos e meio. Partiu pra bola, peca em outro, levantou na primeira trave, tentou desvio, Bruno Sávio tira a defesa. Cardão brigou pelo alto, subiu, tirou o zagueiro, falta. Cardão chegou atropelando. O detalhe é que o lateral esquerdo do Brusque não foi falar lá com o árbitro, com o Carlão, não. Ele foi falar com o árbitro, não encarou o Carlão. Não dá pra encarar, não, né, Marquinhos? Imagina você dando uma volta ali no Cambuí. Não, nem completa a frase, não, tô fora. 10 da noite. Olha lá. Assim, você encontra Carlão na calçada. Tem que mudar rapidamente de calçada. Foi o Totti ali na disputa com o Cardão e agora cai Ronaldo Alves. No círculo central está caído o zagueiro do Guarani. O Guarani vem sofrendo com estas contusões.
E já está... Não vai dar para ele, Luiz Gustavo vai entrar. Prontinho para entrar o Luiz Gustavo. Ele reestreando, né? Isso quer dizer, ele já fez alguma partida? Não, é a primeira. Não. É a primeira agora, Luiz Gustavo, 67, Ronaldo Alves vai sair. Vai reestrear então o Luiz Gustavo com a camisa do Guarani, com a 63, e por contusão, o Ronaldo Alves está saindo, em princípio não está mancando nada disso, mas pediu alteração e o Daniel Paulista mexe a entrada, portanto, do Luiz Gustavo. O CH muda alguma coisa, característica de jogador, posicionamento com a entrada do Luiz Gustavo ou não, CH? Eu não discuto tecnicamente, acho que o Luiz Gustavo, inclusive, é um grande jogador, mas ele está sem ritmo de jogo. E numa partida pegada como essa, é bom a gente cruzar os dedos. Mas essa substituição do Todinho, ela tem muita relação com a condição do gramado. O Guarani não está conseguindo fazer a bola passar pelo meio campo. Aqui vem o time do Brusque, Carlão chega atrasado e comete o pênalti. Faz o pênalti, Carlão, dentro da grande área, com lance praticamente já morto, né? Porque o Totti pegou a bola, sairia com bola e tudo pela linha de fundo. E aí o Carlão todo atrapalhado, chegou atrasado, acabou atingindo por trás o Totti dentro da grande área e cometeu o pênalti. Pênalti para o time do Brusque. O pênalti marcado, mas o lance será revisado, Marquinhos. Vai ser revisado e assim, o VAR vai pegar o toque de mão do Carlão, né? O braço esquerdo empurrando o atacante do Brusque. Você pode ter certeza disso. Você achou que foi empurrão? Eu achei que foi por baixo. Não, eu achei que foi empurrão. E aí, esquerdo. CH, quando você falava, o Carlão comete o pênalti em princípio está confirmado, Carlos Henrique. Eu tenho dúvida do pênalti, sinceramente. Eu acho que a mão não foi suficiente para derrubar o jogador. Eu tenho a impressão que embaixo o Carlão toca o pé esquerdo no pé direito do atacante. Eu só tenho a impressão, não tenho certeza. Vamos ver se o VAR vai confirmar. Mas essa entrada do Todinho, ela tem relação direta com a condição do gramado. O Guarani está tentando a estratégia de jogar com bola direta. Não é o ideal. Vamos ver se ele vai confirmar o pênalti. É um lance de interpretação e normalmente nesse tipo de lance o árbitro de vídeo não interfere. Ou alguns interferem, porque essa situação muda toda hora, né? De jogo para jogo, de árbitro de vídeo para árbitro de campo. Mas em princípio o árbitro de vídeo não acionou o árbitro e a penalidade está mantida, marcada pelo árbitro de campo, o Rodrigo Raposo. E o Edu, artilheiro da Série B, está prontinho para fazer a cobrança. É pênalti para o time do Brusque, 19 segundo tempo, placar de 0-0, com as mãos na cintura, preparado, concentrado na risca frontal da grande área, partiu para a bola pé direito, correu, bateu e é gol! É gol! Gol do Brusque! Nosso time faz tremer, meu Bruscão do... Edu tem a 9 estampada na camisa, bateu firme, forte, rasteiro no canto esquerdo. Rafael Martins pulou pro canto, mas não o suficiente para evitar. O Brusque abre o placar. Edu, o artilheiro, sai na comemoração com a galera do time catarinense. 19 minutos de segundo tempo, tá registrado. Brusque 1, Edu cobrando o pênalti, 0 pro Guarani. E o detalhe do gol, Marcos Luiz. Como você gosta de falar, com o manual dos melhores batedores, foi lá o Edu, né? Tranquilidade, chute rasteiro forte. Rafael Martins tentou chegar na bola no canto esquerdo, mas não deu. Edu abre o marcador, o artilheiro, 1-0 Brusque. E o Guarani não pode perder a concentração não, com o gol sofrido. Vem embora o time do Brusque, programa de ataque e lançamento. Chega bem Bruno Silva para fazer o corte. Recupera e sai jogando com o Regis na posse de bola o time do Guarani. 1-0 Brusque na frente. Guarani com o Ludwig. Tentou o passe do comando para Bruno Sávio. Tentou deixar a bola passar, mas atento fez o corte. Everton Alemão. Ele solta na ponta da bola Marcelo. Marcelo pressionado pelo Matheus Ludwig. Toca a mão na bola. Voltou de graça para Luiz Gustavo. Tocando na bola praticamente pela primeira vez na sua reestreia com a camisa do Bugrão. Faz o passe por dentro para Rodrigo Andrade, que recomeça com Luiz Gustavo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 21 minutos cravados, segundo tempo. Em
Brusque, Santa Catarina, eu confirmo, 1 pro Brusque. Gol do artilheiro Edu cobrando o pênalti. 0 pro Guarani, Edu Pinheiro. E o Goiás amplia, terceiro gol do Goiás. Agora Goiás 3, Vitória 0. No Brasileirão, gol do Atlético Goianiense lá em Fortaleza. Em Fortaleza 0, Atlético Goianiense 1. 19 horas tem Red Bull, Bragantino e Corinthians. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. Carlos Henrique, o bate pesado, tá lá no placar. 1 para o Brusque, 0 para o Guarani. E agora, CH? O time voltou apático, desconcentrado. O Brusque veio para fazer o seu gol, pressionando o Guarani, jogando do lado esquerdo, jogando do lado direito, o meio-campo também muito firme do Brusque. E o Guarani não se adaptou com a condição do gramado. O Andrigo Regis muito mal, Sávio sumido do jogo. A inversão de lado só aconteceu agora com o Júlio César. Tá difícil, tá? O jogo tá bem complicado para o Guarani. O Brusque no segundo tempo é mais time que o Guarani. Muito bem, o time do Brusque fala 2 alterações, os jogadores estão prontinhos para entrar e outros 2 evidentemente vão sair, Marquinhos. É verdade, um que vai sair, né, é o número 29, o John Clay. John Clay vai sair, número 29, para a entrada do 77, Hugo Borges. E a outra alteração, Boles... Subiu a placa, mas eu confesso que não vi. O Edilson, o Edilson vai entrar com o número 2, né? E se não me falha a memória, quem saiu foi o Totti. Isso, que sofreu o pênalti. Ok? Exato, confirmado. O Totti que sofreu o pênalti. Então, portanto, as 2 primeiras alterações no time do Brusque. E, evidentemente, também que o Joe Clay está dando aquela encebada. A maca entrou. Os maqueiros estão retirando, aliás, uma maqueira e um maqueiro estão retirando o Joe Clay do gramado. E assim que o futebol acabar aqui na Bandeirantes, vai começar o jogo aberto, parte 1, com o comando dele. Edu Pinheiro. Aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, sendo um oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Para Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Quase 24, segundo tempo, placar de 1-0 para o time do Brusque. O Guarani vai conhecendo mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. E de quebra, ficando distante do G4. Cobra o lateral Ludwig, tentou no comando para Todinho. Bola colocada para fora, pois não, Marquinhos? 3 jogos sem vencer, né? O empate com o Cruzeiro por 1-1, a derrota para o Curitiba e agora o Brusque. E após este jogo, serão mais 10 rodadas até o final da Bezona. Reta final, já estamos entrando na Série B, versão 2021. Sai jogando o time do Guarani com Carlão. Carlão pela meia para Bruno Silva. Vem buscar o jogo entre os zagueiros Bogrino. Ele que também é zagueiro de origem. Fez o passe pela meia esquerda para Rodrigo Andrade. Recolheu, dominou, boa finta para cima do Rodolfo. Escapou, limpou, fintou. Clareou na entrada da grande área. Vem a bomba, a bola subiu, foi embora. Pela linha de fundo. Jogada construída individualmente por Rodrigo Andrade. Ele pegou bem demais na bola, mas ela subiu um pouquinho e foi embora, Marcos Luiz. Ela subiu, continua subindo e foi embora. No chute do Rodrigo Andrade, o Juan Carneiro só olhou. Tiro de meta, 1-0 Brusque. Aliás, o Juan Carneiro hoje joga com um par de luvas com a cor predominante ou rosa. Afinal de contas, desde ontem estamos no mês de outubro. E o mês que marca o Outubro Rosa. Conscientização, né? Acima de tudo, para que as mulheres possam fazer o exame preliminar para evitar o câncer de mama, a mamografia. Aqui tenta vir para o campo de ataque o time do Guarani, perdeu a bola Bruno Sávio. Partida péssima do Bruno Sávio, né? Perdeu mais uma e ainda cometeu a falta para cima do Everton Alemão lá no campo ofensivo, Marquinhos. Eu acho que é a pior partida do Bruno Sávio na competição. Mas aí você dá uma olhada, dá uma passada de olhos no banco. Deixa eu ver aqui. Tem opção? A opção seria o Alan Victor, que não viajou, né? Daniel Paulista, olha e chora, hein? Tem o Lucão do break. Melhor não, né? Melhor. Deixa quieto. Já o CH vai falar.
que ele faria nesse momento, porque o jogo tá difícil. 1 a 0 pro time do Brusque. E o Brusque tem a posse de bola no campo de ataque. Edu foi desarmado. O último a tocar na bola foi o próprio Edu. A bola foi embora pela linha lateral, vai lateral pro time do Guarani. 26. Carlos Henrique, o bate pesado. E aí, CH? A situação é bem difícil porque tem mais do que 3 jogadores sumidíssimos no jogo, né? Todo o pessoal de frente, tirando o Rodrigo Andrade, tá mal no jogo. Regis, Sávio, Júlio César, não dá para tirar de novo o Todinho. Então, e com o banco de reserva, sinceramente, tem pouco a ser feito. Você veja que o Brusque agora voltou atrás da linha da bola, dificultando ainda mais os espaços para o Guarani. Tem que tentar na bola parada ou na jogada individual, mas está complicado, Boris. Guarani vem por campo de ataque, avante, Bulgrão, tem jogo ainda, Guarani tenta, bola espirrada, sobra para Eliel, invadiu a área, dominou, caiu, insistiu mesmo caído, atrás do Júlio César, ele bate colocado com o pé direito, a bola sobe e vai embora. Adri está apontando o impedimento, Marquinhos. Ele estava no lance anterior, né? Ele marcou o impedimento do lance anterior. Muito bem, no início do lance, marcou impedimento, o árbitro seria escanteio para o time do Guarani. Como determina a regra do jogo, VAR, o uso do VAR. O árbitro esperou a finalização do lance para marcar o impedimento do Eliel aqui na esquerda. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 27,5 segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo neste sabadão, dia nobre da Série B Abezona, 28ª rodada em Brusque, 1 pro Brusque, gol de Edu, artilheiro da Série B, cobrando pênalti, 0 pro Guarani, Edu Pinheiro. Olha, Brasileirão, primeiro tempo, Cuiabá 0, América Mineiro 1 e Fortaleza 0, Atlético Goianiense 1. Na Série B, segundo tempo, de Goiás 3, Vitória 0, 21 horas, Ponte Vila Nova, quem narra aqui é Júlio Nascimento. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui o Guarani briga com Bruno Silva após um passe errado do Bruno Sávio. Brigou, a bola espirrada, sobra, porém lá atrás. Recomeça na sua construção ofensiva o time do Guarani. 28 a 0 para o Brusque. Passe errado de Luiz Gustavo. De graça para Zé Matheus, ele carrega a bola. Edu abriu mano a mano, tá na área. Pé canhoto, bateu. Espalma Rafael Martins. Na finalização de Edu, com o pé esquerdo no cantinho, Rafael Martins vai buscar e espalma, evitando o segundo gol do Brusque, Marcos Luiz. Lançamento no costado da zaga do Guarani e o Edu lá do outro lado, né? Bateu com a perna esquerda, Rafael Martins foi lá e fez a defesa, Bolis. Lateral para o time do Brusque para fazer a cobrança, o time quadricolor. Marcelo cobrou, na ponta de evolução para ele, cruzou para a boca do gol, sobra para Edu de primeira, bateu, Rafael Martins de novo pegou. Essa no centro do gol, não teve tantas dificuldades assim em relação ao anterior, hein, Cobrão? Ele, na verdade, inclinou o corpo, tentando meter uma trivela na bola, só não teve felicidade, Bolis. Bem bom no time do Guarani com Júlio César, meteu na direita para Júnior Todinho, sair da área, busca o jogo, entrada na grande área, um bolão para Matheus Ludic, invadiu na direita, calculou, executou na área, tira de qualquer maneira o zagueiro, a bola não chega no Rodrigo Andrade, brigou Todinho, ganhou, pedalou, levou pro fundo e agora bateu cruzado, tira na segunda trave de qualquer maneira a zaga. Safa-se o time do Brusque. O Guarani em 2 oportunidades, por muito pouco não chega ao gol de empate. E agora é contra-ataque do time do Brusque, defesa aberta. Edu, mata o peito, coloca no terreno, pé canhoto, gira, bateu em cima de Carlão. A bola explode no zagueiro, vai embora pela linha de fundo em escanteio pro time do Brusque bater. Ele é grandalhão, mas tem habilidade, né? O Edu fez o corte com a perna direita, bateu com a esquerda, bateu ali no Carlão, a bola saiu, é escanteio. O Thiago Alagoano tá chegando lá do outro lado, Bolis. Aliás, como sugestão, o Cardão pode entrar na cota do Edu por 2 vezes, hein? Naquela anterior, onde ele meteu a cabeça na bola na finalização do Totti, e agora na finalização do Edu. Desta vez a bola explodiu no corpo do Cardão e foi embora pela linha de fundo. 30 minutos de segundo tempo. É escanteio para o time do Brusque. Hugo Borges vem para a bola. Autorizado o pé direito. Levanta na primeira trave. Tira. Bruno Sávio. Rebote para Rodolfo. Bate cruzado. Sobrou para Edu. Bateu. Finalizou e é gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Gol do Brusque! Nosso time faz tremer. Meu Bruscão do coração.
Raf estampado na camisa. No cruzamento na área, a defesa tirou mal. Espirrada, sobra na segunda trave para Edu. A marca do artilheiro, o cheiro do gol. Após o chute, o Edu livre, já pisando dentro da pequena área, bateu pro fundo do gol. Tive até a impressão que o Rafael Martins parou no lance, porque entendeu que o Edu estava impedido. Aliás, a bola entrou entre as pernas, passou entre as pernas do Rafael Martins. O lance será revisado, o Edu comemorou, uma comemoração exótica do Edu. Segundo dele, o segundo time do Brusque. Em princípio, o gol validado com 31 do segundo tempo, tá registrado. Brusque 2, Guarani 0, e o detalhe do gol, Marcos Luiz. A comemoração lá é esquisita, né? Com a língua pra fora, apontando pra arquibancada, a noiva tá lá, beijou a aliança. Se eu sou a noiva, eu falo, ó, vai comemorar pra lá com essa língua feia aí, pô. Comemora mais tarde comigo, né? Pô, mas assim, em público. Você achou que estava impedido? Achei que estava impedido. Eu achei que o gol vai ser anulado. Eu achei que estava impedido. E aí, CH? E vai entrar, viu, CH? O Maxwell tá ali prontinho pra entrar, viu, CH? Mas se ele mexer agora, ele vai ter que mexer em 3 posições, que é a última paralisação dele, ó. Tem 3 para entrar ali. Para mim, estava impedido. Bom, o árbitro está recebendo a comunicação do Valadão, que é o árbitro de vídeo. É um lance difícil. Vai ter que colocar a linha lá, a linha azul, a linha vermelha, porque antes da bola chegar no Edu, há um chute na entrada da grande área. Ela bate no jogador do Guarani, não tira o impedimento e sobra para o Edu já dentro da pequena área, praticamente finaliza para o gol. Mas o lance está sendo revisado e ficamos na expectativa do VAR. O que o VAR vai relatar para o árbitro, porque nesse tipo de lance, como é impedimento, não tem talvez. Está ou não está impedido, não há necessidade do árbitro ir até a cabine do VAR, a menos que tenha um lance no meio ali que a gente não visualizou, um possível pênalti ou algo desse tipo, uma falta do atacante. O lance está sendo revisado, Marcos Luiz. É aquela história, né? Ou ela está grávida ou não está grávida. Não tem meio grávida. Termo, não. E como não há uma decisão, ele está pedindo para fazer as alterações o Guarani. Vai autorizar ali, ó, o 99, o Lucão do Break, o 71, Maxwell, e o 13, o Diogo Matheus. Rapaz, por atacado agora, hein? O CH falou isso agora há pouco, né, CH? Ele é obrigado a fazer. Então tá, ó, saindo o Júlio César para a entrada do Maxwell com o número 71. Aí, para mim, o CH vai falar, mas para mim já errou. Né? Essa é uma alteração. A outra, tá saindo o número 11, Bruno Sávio, para a entrada do Lucão do Break com a número 99. Tá anotado. Anotou direitinho, né? E a outra é a entrada do Diogo Matheus com a número 13, em lugar do Eliel com a 36. Tá registrado 3 alterações no Guarani e o gol ainda não foi confirmado. Agora, o gol normal, gol legal, hein? Gol legal, tinha um jogador do Guarani ali saindo. E o gol vai ser confirmado. O gol é confirmado. Segundo gol do Brusque confirmado. Gol do Edu aos 31 do segundo tempo. E agora a situação fica difícil. E um detalhe, né, o CH? No início do lance, o Edu já teve uma chance clara para marcar o gol. A bola bateu no cardão, foi para escanteio. E na cobrança do escanteio saiu o gol na jogada no qual teve a cobrança do escanteio. E chamou a atenção que a defesa estava totalmente desorganizada, só ali com o cardão. Guarani bastante exposto e nesse momento faz 3 alterações, Carlos Henrique Sieverti. Na verdade, Boris, o segundo tempo do Guarani não existe, né? Só deu Brusque até agora, o time completamente disperso. E depois que tomou o gol, o emocional foi lá para baixo. E a entrada do Luiz Gustavo na zaga, pelo menos em questão de posicionamento, desarrumou completamente a zaga do Guarani. Meio campo não funciona no segundo tempo, ataque inexistente, 2-0 para o Brusque, absolutamente correto, justo, porque quem está jogando futebol é o time da casa. E o Diogo Matheus entrou realmente aqui na canhota no lugar do Eliel. Vai jogar improvisado, lateral direito, o Diogo Matheus na esquerda. Trabalha a bola o time do Guarani, 35, dá tempo ainda, mas tá difícil para o Guarani. O Guarani não faz um bom jogo não. Perde o jogo por 2-0, 2 gols do artilheiro Edu. Já o xará do Edu do Brusque, o nosso Edu Pinheiro, vai confirmar quantos gols tem o Edu neste campeonato brasileiro da Série B. Quantos? 15.
É o isolado, né, Edu? Com esses dois. Isolado, Ele tem 15 e o Léo Gamalho tem 12. Posso fazer uma pergunta pro CH, não? É claro que pode. O CH, só responde aqui pro amigo. Ele tira o Eliel da lateral esquerda, que pra mim não tava ruim no jogo. Aí ele improvisa o Diogo Matheus, que é lateral direito, pra jogar na esquerda e tira um cara que tava bem na partida. Ou eu tô ficando louco, hein, CH? É aquela substituição que ele vai ser questionado por não fazer nada quando o jogo tá desfavorável pra ele. Realmente não... Pode até dar certo, Marquinhos, né? Pode até dar certo, mas não é o que eu faria, por exemplo. Não é por aí. O menino não estava mal no jogo. O problema do Guarani não é por ali e a solução também não é a entrada de um lateral direito ou na lateral esquerda, não é? E a entrada do Maxwell, não é? É outra coisa que ele não consegue explicar. O fato é que o time dele voltou para o segundo tempo dormindo e o Brusque voltou querendo ganhar o jogo e por isso está vencendo. 2-0 para o time do Brusque, que quer mais. Vem bola para o campo de ataque. Lançamento aqui pela direita para o apoio de Edilson. Edilson dominou, levou para o fundo, escapou da marcação do Maxwell. Parece que está no início no jogo desde o início. Ele abandonou o apoio ali a marcação do apoio do Edilson. O cruzamento para a área, a defesa tirou. Era falta de rebote para o time do Guarani. Tentar marcar o Lucão do break atrás. Para Maxwell, para Júnior Todinho. Agora para Maxwell. Agora sim ele bota a velocidade. Parte para cima da marcação do Edilson. Cortou por dentro, deixou, limpou para Lucão do break, puxou para canhota. Um chute horroroso. Puxa a bola para canhota, ele finaliza, a bola sobe longe do gol, quase saiu do estádio, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o time do Brusque. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 37,5, segundo tempo. No estádio Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina, 2 gols do artilheiro Edu. Brusque 2, Guarani 0, Edu Pinheiro. Tô que nem louco aqui tirando o lance do cara. Que jogo, hein? Brincadeira, o campo é pequeno, né? Tem muito lance. Olha o seguinte, segue Goiás 3, Vitória 0 na Série B, 18h30 tem o clássico CRB e CSA, hein? Um abraço pro Jair lá de Jales, aliás, opinando de muita gente aqui, hein? Muita gente opinando. Guarani com problemas, o Guarani não quer subir. Rádio Bandeirantes. Você ligado no futebol da Bandeirantes, deixe o seu like na transmissão youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, pelo Facebook, também com imagens. Já, ou melhor, na sequência, né? 9 da noite. Tem mais futebol para você, Júlio Nascimento, com os comentários do Tigrão, do Gleger, que nesse momento estão na TV, na tela da Band, Campeonato Brasileiro da Série C, por narração de Carlos Batista. Será a vez aqui na Rádio Ponte Preta e Vila Nova. Na sequência de Brusque e Guarani, teremos o jogo aberto parte 1, depois o Concentração parte 2, o jogo. E para finalizar este sábado de muito futebol, cobertura esportiva para você, com a equipe de maior credibilidade do interior paulista. Vem aí o Edu Volta, né, para comandar o jogo aberto parte 2 até meia-noite, né, Edu? Até meia-noite. Atenção, até meia-noite. Eu vou até a meia-noite. Meia-noite. Tá certo. Deus. Aqui tenta vir por grande ataque o time do Brusque com o Edu. Subiu, tirou lá atrás, jogo Matheus. Era volta para Rodrigo Andrade. Coloca a bola no terreno, empurra para Bruno Silva. Bruno Silva recolheu, dominou pela direita para Matheus Lodic no campo defensivo. E corre todo para trás agora o time do Brusque para aquela recomposição defensiva. Para evitar a ação ofensiva do time do Guarani, para dar mais dificuldades na construção do time bugrino. Rodrigo Andrade no comando para Maxwell, para Lucão do break. Dominou, protegeu, pedalou não, escorregou e perdeu a bola. A bola bateu no arco, tem que parar. A bola bate no arco, ele tem que parar, vai parar o jogo, vai dar bola ao chão. Vai ter disputa ou não? Vai dar bola ao chão, Zé Matheus está por ali, a distância já está um pouquinho distante o Regis, deixou a bola para o time do Brusque. Sai jogando Jansson, pela direita para Edilson, Edilson com o pé direito, recua para o goleiro Juan Carneiro, que bate firme na bola com o pé direito. Ele tenta no comando, passe aqui para o Hugo Borges, afasta a quarta defesa, vai sobrar para Thiago Alagoano. Ele tenta a finta pela direita, chega, dá o bote, Diogo Matheus domina, limpa o lance, pista na bola e sai jogando daqui atrás com o capitão Bruno Silva. Corra, Bela Tintas.
Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decora Efeitos. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, é Corbella. Vem Brusque pro campo de ataque, lançamento no comando, Rafael Martins saiu no gol, fechou o ângulo, a bola sobra ainda pro time do Brusque, passe na esquerda, cruzamento, ela explode no Matheus Ludwig, vai embora, lateral já batido, bola na área pra Zé Matheus, tentou ajeitar pra Alagoano, que não foi pra bola, recupera o time do Guarani, a bola chega para Maxwell, perde a bola, anímico, Maxwell perdeu a bola, vai atrás, toca na bola, mas a bola sai. Perdeu a bola pro Rodolfo. Rodolfo naquela rotação 220. Maxwell menos 0,3. Aí fica difícil, né, Marquinhos? Não, mas é aquela situação que a gente não consegue entender, né? Por que Maxwell? Por que todo jogo entra o Maxwell? E a gente não consegue entender. Não sei como ele não colocou o Índio, né? E, aliás, quem vai fazer mais uma alteração é o time do Brusque. Vem aí mais um guarda-roupas no time do Brusque. Grandalhão, hein? Vem aí um grandalhão e um naquele meio termo, né, Marquinhos, que você diz? É o número 19 que tá por ali. É o Tony. Sim. E o número 44 que tá por ali é o Claudinho também. Claudinho, né? Isso. É, aquele Claudinho não tem... Olha o tamanho do cidadão. Tá saindo o número 87, que é o Diego Matheus. Para a entrada do número 19, que é o Tony. Essa é a primeira alteração. E a segunda? A segunda, estou esperando ali o bandeirinha levantar, o auxiliar levantar aquela placa. Sim. Como eles apanham para mudar, né? Ah, é difícil. E está saindo, portanto, o número 4, Everton Alemão, para a entrada do 44, Claudinho. Muito bem, as duas alterações no time catarinense. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. Na Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudoxia. É a loja 1, a loja 2, na Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, no Ouro Verde. Maxwell dá um tapa no rosto do jogador do Brusque, o árbitro não marcou a falta não. Sobra para Rodolfo, tentou bater por dentro, rasga lá atrás, tira a defesa. Abre Galo, cão do break, o toque de cabeça do Claudinho na fogueira, chega rasgando, tirou de qualquer maneira o goleiro Juan Carneiro. Vai sair, saiu. Hugo Borges não dominou, a bola saiu. O árbitro vai lá para conferir a situação do jogador do Brusque, que alegou ter sido atingido pelo Maxwell. Foi o cara que acabou de entrar, o Tony. E o árbitro falou, ó, não houve nada. Vamos pro jogo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 42, quase 43 segundo tempo. Em Brusque, Guarani vai conhecendo mais uma derrota. 3 jogos sem vencer na Bezona. 2 para o Brusque, 0 para o Guarani, Edu. Olha, Guarani sexto colocado com 42 pontos nesse momento. O CSA pode ultrapassar o Vasco também, tá? Lembrando que o próximo jogo é contra o Londrina, sábado que vem, com a presença da torcida 30%, 16h30 no Brinco, Guarani Londrina. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Todinho girou, deixou para Regis, pé canhoto, girou, bateu pro gol, espalma o goleiro. A bola, na verdade, explodiu no peito do goleiro. Regis de fora da área, uma paulada, o goleirão pegou. No rebote brigou Maxwell e a bola saiu, escanteio pro Guarani bater, Marcos paulada Luiz. Com a perna esquerda, né? O goleiro ficou meio atrapalhado ali na tentativa da defesa. E depois o último toque foi do jogador que entrou há pouco, Edilson. Escanteio pro Guarani. Cruzamento fechado na boca do gol. Lucão do break desvia, a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo em tiro de meta pro Brusque bater. Na bola parada, né? A tentativa ali do cruzamento do Diogo Matheus no escanteio. O Lucão do break foi o último jogador. Cabeceou, desequilibrado, a bola saiu sem nenhum perigo, Bolis. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Finalzinho do jogo, CH, o que é que está acontecendo com o time do Guarani nesse momento de Série B? Vai acumulando aí 3 jogos sem vencer em um momento importante da Bezona. Carlos Henrique. Virou o fio, deu tilt, infelizmente. O time, quando tinha que engatar uma quarta marcha, não engata, claudica, derrapa. Emocionalmente o time muito frágil. Um futebol até organizado, mas sem intensidade. No jogo de hoje, o Brusque realmente foi melhor, principalmente no segundo tempo.
e merece o resultado. Guarani tenta para canhota, Regis forçando como no pro Diogo Matheus, aí ficou difícil. Protege bem Edilson, a bola vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta pro time do Brusque fazer a cobrança. Você ligado no futebol da Bandeirantes para Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decora. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. São várias lojas espalhadas por Campinas e em toda a região. Loja bonita, bacana, da Corbela Tintas, onde você encontra a linha Coral. Tentava ir para o campo de ataque o time do Brusque, desviou de cabeça Edu. Ela volta para Luiz Gustavo, recua para Matheus Lud, que devolve para Luiz Gustavo, enche o pé direito, dá um tapa na bola, tentou no comando, na verdade um bico na bola, tentou no comando para ninguém. Volta para Rodolfo, Rodolfo levanta a bola, tentou um biquinho, lá na frente briga Hugo Borges, a bola escapa e vai embora. Último a tocar na bola foi o Bugrino, é lateral lá na canhota para o time do Brusque para fazer a cobrança. Vamos até 49, tá confirmado, Marcos Luiz Cobrão. Sim, mais 4 minutos. E hoje a coletiva vai ser pegada lá pro Daniel Paulista. Não vai ser fácil para ele responder não, né, Marquinhos? Mas ele responde sempre todas as perguntas. Mas ele saboneteia muito, né? Até agora ele não respondeu o porquê não utilizaram o Alan Victor. Em 2 oportunidades nas coletivas eu já perguntei, ele sabonetou as 2 respostas. É um spoiler do que você vai perguntar na coletiva ou não? Não seria. Mistério da meia-noite, como diria a dona Fique Milu. ligado. Tá saindo o Thiago Alagoano com a 10 para a entrada do Evandro. Evandro ex-Guarani, com a 23, está estreando hoje o Evandro. Muito bem, Evandro em campo, para quem não se recorda, Evandro aquele meia, né? Volante, na verdade. Está entrando no time do Brusque nesse momento. O Brusque anunciou 4 contratações para esta reta final da Bezona. Evandro, jogador conhecido. E o Luizão também, um dos jogadores contratados, aquele mesmo que estava no Mirassol, passou pela Ponte Preta. A torcedora gostou, aplaude. Aí a namorada do Evandro aplaude a entrada do seu namorado então, o Evandro. Vem bola pro campo de ataque, o time do Guarani com o Todinho. Na direita, o chute cruzado, vem Lucão do break. Tocou na bola, espalma o goleiro. Voltou pro Lucão, tentou no bate-rebate. Mesmo desequilibrado, ele não consegue finalizar. Uma defesa incrível de Juan Carneiro. Na finalização praticamente na risca frontal na pequena área de Lucão do break. O goleiro pegou no susto. Volta no rebote ainda pro time do Guarani. Diogo Matheus no fundo pro Regis, cruzou fechado, pega o goleiro. Finalização do Lucão do break, inclusive o goleiro Juan Carneiro recebe os cumprimentos do Lucão do break. Boa jogada trabalhada pelo time do Guarani lá na direita, cruzamento rasteiro, o Lucão do break finalizou e o goleiro pegou. E o Juan Carneiro, o goleirão do time do Brusque, levanta a bola para o campo de ataque, tentando o Tony, chega para fazer o corte, Luiz Gustavo, a bola bate, rebate e sai. O árbitro aponta lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. 48 minutos, o Guarani vai acumulando 3 jogos sem vencer na Bezona, com 2 derrotas e um empate em casa. Estaciona nos 42 pontos e vê os seus adversários, que estavam até pouco tempo próximos, com exceção dos líderes, se afastarem, continuam subindo na tabela de classificação. E além disso, os concorrentes que estavam atrás chegam no Guarani. O Grão tenta com o Maxwell, tentou passe errado, perdeu a bola e ainda faz a falta. E aí, na maior cara de pau, pede desculpas para todo mundo, depois de uma péssima tentativa de toque na bola do Maxwell. O jogo está parado, tem falta o time do Brusque para fazer a cobrança. E o cruzamento para a finalização do Lucão do break foi do Matheus Ludic. Ainda no rebote ele tentou, mas foi bloqueado no segundo lance. É posse de bola para o time catarinense, que vai acumulando 2 vitórias seguidas. Após perder 6 pontos, foi punido pela CBF. Volta a vencer mais uma, venceu o Brasil de Pelotas e agora volta a vencer em casa. O time do Brusque vai chegando a 32 pontos e não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Termina o jogo em Brusque. Deu Brusque, vitória do quadricolor catarinense para cima do time do Guarani. Repito, o Bugrão acumula agora 3 jogos sem vencer, fica mais distante no G4. 2 gols de Edu, 2 no segundo tempo. 2 para o Brusque, 0 para o Guarani. Na sequência do futebol da Bandeirantes, vem aí do Pinheiro comandando o jogo aberto. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol é do Pinheiro.
Marcos Luiz, gramado pequeno, já a TV pegando aí o entrevistado, o Edu com certeza vai falar, marcou os 2 gols, ambos no segundo tempo, o primeiro de pênalti a 19 e o segundo a 29 minutos, a bola passou debaixo das pernas do Rafael Martins, então o Edu chega a 15 gols, artilheiro máximo aí do brasileiro dessa Série B. No primeiro, no pênalti, foi o Carlão que fez o pênalti, e realmente eu acho que o jogador do Brusque não chegaria, né? Não precisava ter feito o pênalti, se antecipou, errou. Enfim, Carlão também salvou um gol do Edu. Esse Edu é meio, parece que tá um pouquinho gordinho e tal, mas bom atacante, não é à toa que fez 15 gols. E o Guarani completa 3 jogos sem vencer, né? E pode ser ultrapassado aí pelo CSA e também pelo Vasco da Gama. Bugre hoje todo de verde, uniforme número 1, pessoal conversando e tal. Gramado pesado, né? Aquele estádio antigo, aqueles carros, os veículos atrás do gol. E você vê já os apartamentos, né? Os edifícios do lado aí do gramado também. Então é isso aí, Marcos Luiz. Vamos aí às reportagens. Quem é que vai falar? Aguardando aqui o escolhido, né, Edu, para conversar com a imprensa depois desse resultado ruim. Tá gordo o Carlos Rodrigues também. Deus do céu, hein? Nossa Senhora. Né, vamos ver quem vai falar, se é que alguém vai falar, como falaria o Ligeiro, pelo perfume ali, não sei não se alguém vai falar, viu, Edu? O Edu tá conversando, a TV deve ter chamado, não chamou, tá conversando, então não vai falar tão já. Outro detalhe também que me chamou a atenção é que o Brusque só foi mexer no time, o Vaguinho Dias, que já trabalhou no Guarani, só foi mexer no time a 41. O Edu vai beijar a esposa, olha que bonito. O amor é lindo, I love you. O amor é lindo, que beleza. Mas uma moça muito bonita. Edu, vou falar um negócio pra você, Edu. Vamos ouvir o Edu, seu xará ali. Depois eu vou completar essa história aí. Ser artilheiro do campeonato com essa pança toda, até eu arrumo mulher bonita, pô. Vitória, né? A gente vinha batalhando muito pra voltar a ganhar em casa. A gente sabe que a Série B é um campeonato que quanto mais tu pontuar em casa, mais importante. Feliz por tudo, né? Pelos 2 gols, pela vitória. Pela minha esposa que está presente hoje, depois que liberou a torcida para voltar aos estádios. A primeira vez que ela vem assistir, pé quente, deu sorte. Oferecer esses gols também à minha família, está lá na minha cidade, meu pai, meus irmãos, meu primo Biel, meu filho. E comemorar, tem a semana cheia. Vitória é muito importante para consolidar nosso trabalho, consolidar o trabalho do Vaguinho, de toda a comissão. Agora é descansar, esses dias tem para descansar, focar, treinar e já pensar na próxima batalha, que é muito difícil fora de casa. Legal, tá aí o Edu, artilheiro do campeonato, né? Da equipe do Brusque, passando aqui pelo microfone da Rádio Bandeirantes. Como é que é, Gilberto Su? A namorada dele? Não consegui te ouvir. Como é que foi ver o gol do Edu depois de tanto tempo, longe dos estádios? É muito orgulho, muita alegria, principalmente pelo placar, mas pela dedicação dele ter voltado a jogar, né? E estou muito feliz hoje. Aí, muito feliz. Essa aí, né, Edu? Bota aí no papel. Marcos Luiz, com toda a sua carreira vitoriosa no rádio esportivo do Brasil. É a primeira vez que entrevista a mulher do artilheiro da Série B, né? Ouve através do áudio aí do Sport TV, do Premier. Entrevista, ouve a Ianca, mulher do artilheiro da Série B. É inédito. Isso é inédito. Eu vou morrer e não vou ver tudo. Não, eu sinceramente nunca vi, acho que ninguém viu aqui, né? A namorada, a esposa, vai na beira do gramado, aplaudida, né? Beijo o maridão, tá tudo bem, dá entrevista, sensacional, viu? Bom, o Marcos Luiz volta já no craque do jogo, também entrevista do Daniel Paulista, derrota do Guarani, Brusque 2-0. No primeiro tempo, o Guarani teve uma chance com Eliel a 7 minutos. Ele recebe lá de Bruno Sábio uma invertida, né, CH? Ele para a bola, ele domina, corta e bate. Um chutaço, uma grande defesa do goleiro do Brusque. Foi o tal do Juan Carneiro. E a outra chance do Guarani foi nos acréscimos, a 47, com o Lucão do Break. O Ludic chuta cruzado, Lucão do Break sobra pra ele, bate no reflexo, já tava 2-0, né? E o goleiro, ele pega um pouco com a mão, um pouco com a perna, tira. Foram as 2 únicas chances do Guarani durante o jogo inteiro. O Guarani começou aí com o Andrigo e com o Regis, Júnior Todinho no banco e depois o Todinho entrou a 12 do segundo tempo, as alterações aí, essas e outras do Daniel Paulista. Vamos lá, CH, 2 do Edu, Brusque 2, Guarani 0. O time até correu bastante no primeiro tempo, acho que correu tanto que cansou no segundo, né?
Eu tenho que pontuar algumas coisas importantes, isso não tem relação com o segundo tempo ruim, tá? Mas a gente tem que dizer que a condição do gramado não permitiu que o Guarani jogasse futebol. O Guarani tem um time de característica que não combina com ele. Até achei que ele ia jogar com o Índio hoje. E vou dizer, se ele coloca o Índio no jogo, estava correto. Pela condição do gramado e pelas trombadas que o Brusque deu. De qualquer maneira, o time... o Guarani tentou no primeiro tempo... recompôs bem, marcou direitinho, teve chance para fazer 1-0, foi bem equilibrada a primeira etapa. Mas no segundo tempo, quando nós imaginávamos que o time voltaria com a mesma pegada, tentando o gol, marcando lá em cima, nós fomos surpreendidos com uma marcação alta, uma intensidade de jogo, um reposicionamento do Brusque, que em 10 minutos fez pelo menos três abafas que só não foram transformados em gol, ora pela defesa do Rafael Martins, ora pelos cortes do Carlão. Então o segundo tempo foi todo do Brusque. Só agora no final que o Lucão teve uma oportunidade ali. Você veja que a fase do Lucão é tão terrível que ele estava sozinho para fazer o gol e conseguiu chutar em cima do goleiro. Mas esse não foi o grande problema. O grande problema é que o Andrigo e o Regis, quando nós esperávamos que eles resolvessem a partida, porque tecnicamente tem condição, eles foram muito abaixo do que a gente esperava. No primeiro tempo, apesar do comportamento bom do time, os dois foram um pouco abaixo e decaíram demais de produção no segundo tempo. Tanto é verdade que com 10 minutos o treinador tirou o Andrigo para tentar colocar o Todinho lá na frente, para colocar um referência, trazer o Sávio para a beirada do campo, para voltar no esquema tático anterior, que era um 4-4-3. Não deu certo, porque era comportamental. O problema era a pegada, o posicionamento, o dia que as coisas não funcionam. Júlio mal, Sávio mal, Todinho entrou mal, Regis mal, Andrigo mal. O Rodrigo Andrade tentou, até fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo teve nuances. O time perdia muito a bola e contra-atacava toda hora o Brusque. Fisicamente o time sentiu no segundo tempo e emocionalmente também. Depois que o Guarani tomou o primeiro gol, o time tomou um banho de água fria e aí só deu realmente Brusque, que já era melhor no jogo, né? As substituições, elas são muito discutíveis e o treinador tem que ser questionado com esse negócio do Alan Vitor e essa preferência, esse amor no Maxwell, que toda vez que ele entra tropeçando na bola. Tudo bem, você olha para o banco, era uma tristeza hoje. Você olha no banco, vai fazer o quê? Além do Todinho, você vai fazer que substituição para você mudar o jogo? Não tem opção. Então ele tem que responder por que o Alan Victor não viajou e por que todo jogo ele coloca até o Maxwell com Covid para jogar. Isso é contratual, porque de repente é contratual, né? Ele, como treinador, ele é obrigado a colocar todo jogo o Maxwell. Ele tem que responder isso. Agora, ele tem que responder porque o time foi tão apático no segundo tempo. Se o problema foi físico, se o problema na avaliação dele foi só o gramado, que não é desculpa não. O gramado estava ruim para os dois, apesar do Brusque ter mais costume de jogar ali e tem um time de característica que combina mais com um gramado mais pesado. O Guarani tem jogadores leves, então Júlio César, Sávio, Andrigo e Regis não conseguem jogar no gramado desse. Não adianta. Isso não é desculpa, é fato. Né? Vocês vão ouvir isso ao longo da semana e na entrevista coletiva do treinador. Agora, o time dele foi muito mal no segundo tempo. O time não demonstra aquela pegada, aquele punch, aquela chegada de final de campeonato. Desculpe, mas pode até acontecer. Faltam 10 jogos para o campeonato terminar. Isso, né, Edu? Agora faltam 10 para o Guarani. 10, né? 10, isso. Então, faltando 10 jogos para terminar, para fazer 7 vitórias em 10, eu acho muito difícil. É provável. A gente já viu aí no campeonato muita coisa acontecer. O América Mineiro, em determinado ano, aí fez isso. Mas do jeito que o time está jogando, com esse comportamento, é difícil acreditar que daqui para frente tudo vai ser diferente. Eu acho muito difícil. Muito difícil. Eu não sei se... pode ser que tenha virado o fio, o discurso do treinador no vestiário tenha ficado viciado, os jogadores pararam de comprar a ideia do treinador. Se existe algum outro tipo de problema que eu desconheço, Marquinhos também, porque você não teria noticiado, né?
Eu acho que tá mais, viu, Edu, para o limite do time. O Guarani chegou no seu limite e não consegue render mais do que isso, do que está jogando. Chegou no ápice, não é? A gente até sugere a história do 101%, né, da dedicação, no foco, na mobilização. E eu não estou falando desse jogo só não, viu, gente? Estou falando de 5 rodadas já. Que o comportamento do time, mesmo algumas partidas que venceu, o time não demonstra um time de chegada. O time toda hora está falhando, toda hora tem uma vírgula. Esse jogo foi o goleiro, esse jogo agora falhou o zagueiro, naquele jogo o centroavante perdeu um gol feito, perdeu o pênalti. Toda hora tem uma explicação. Toda hora. E time que tem muita explicação, erra muito, é muito desatento, não chega. Desculpa, mas na minha opinião não chega. E eu lamento muito porque o time tem condição, né? Eu acho o trabalho do Daniel bom, né? Mas ele está demonstrando que quando ele precisa fazer mais do que o trivial que ele tem feito, quando o time precisa do treinador, precisa que ele tenha um plano B, um plano C, ele realmente, o repertório do treinador do Guarani é muito, muito curto. O elenco também tem muitos problemas, isso é verdade também. O fato é que hoje o resultado é absolutamente correto do time que mais jogou futebol. Vitória merecida do Brusque, Edu. Olha, o nosso WhatsApp aqui bombando, muito obrigado pela participação. Sensação que dá é o seguinte: os jogadores do Guarani são pagos só para não cair. Mais um ano na Bezona, pelo amor de Deus, é o Zeca de Hortolândia. Obrigado, viu, Zeca? Tem que tomar cuidado aqui, só muito revoltado. Ao 0051, tem que mandar o Daniel Paulista embora, porque o Lisca e o Humberto Lousa estão na praça. Chegue mais aqui, boa noite a todos da Band. Rogério de Hortolândia, olha, um centroavante para o Guarani contratar na próxima temporada esse Edu do Brusque, hein? E o Lucão do Break, acho que não vai ficar. Os jogadores do Guarani estão achando que são estrelas, acho que já existe panelinha no time, é o Roberto do Chapadão, e assim segue, viu? Boa noite, Edu, será que esse orelhudo do treineiro não vai falar hoje e tal? Sobre o Alan Victor, né? E também está pedindo aqui o Humberto Lousa. Meus amigos, olha, muito obrigado pela participação. Você do YouTube, muito obrigado também, do Facebook. Alô, Ribeirão Preto AM 1270. E no velho bom radinho aqui, de preferência de pilha, tá? AM 1170. Vem aí o nosso jogo aberto. Vamos debater aqui esse resultado: Brusque 2, Guarani 0. Tem o craque do jogo, tem a coletiva do Daniel Paulista, tem a defesa, tem muita defesa. Eu tenho uma, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 7 defesas, hein? 7 defesas, jogo movimentado, quer dizer, o jogo não foi aquelas coisas, mas o campo é pequeno, né? Toda hora a lance, defesas, então tenho muitos aqui, tá? Tem o gabarito do jogo, análise jogador por jogador. Como será que foi o Regis, hein? Então, como será que foi o Eliel, no lugar do Bidu suspenso, tá bom? E depois a gente vai até 19h30 mais ou menos, e depois o concentração aí do jogo da Ponte. Vamos emendar, 9 horas começa o jogo da Ponte, termina 11 horas, se não der problema de VAR, vai terminar mais ou menos meia-noite, hein? Eu vou até meia-noite, hein? Até meia-noite! Se Deus! E vamos para o jogo aberto. Obrigado, gente. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Almoço é de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. 11h30 às 15 horas, segunda a sábado, tá? Domingo não tem almoço, mas tem o buffet de café da manhã. O buffet é todo feriado e todo domingo. Domingo e feriado é buffet do café da manhã, tá bom? Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. Sensacionais! Olha, toda semana
um salgado diferente, com um precinho especial. Vem aproveitar aqui o enroladinho de salsicha na promoção. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha é na Nico. Novidade no pedaço, o Espaço Kids. Alô, criançada, está de volta aos finais de semana com muita brincadeira para a criançada, seguindo todas as normas de segurança. Se ligue nos horários, hein? Olha, sexta-feira é das 19 às 23. Sábado e domingo, das 9 às 14 e das 19 às 23, hein? Espaço Kids. Bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 99114 6964. 99114 6964. Ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, no coração de Campinas e dos campineiros. E atenção, companhia! Nico Paneteria! Aê! Olha, antes do craque, rapidamente aqui, o placar aqui, Série A. Estamos no segundo tempo de Cuiabá 0, América Mineiro 1. Início do segundo tempo lá em Fortaleza 0, Atlético Goianiense 1. Na realidade, tá no final do primeiro tempo, os dois jogos, tá bom? Às 19, Red Bull Bragantino e Corinthians. Às 21, Atlético Mineiro e Internacional. Na Série B, encerrado Goiás 3, Vitória 0. 18h30, CRB e CSA, o clássico das Alagoas. Às 19, Botafogo e Avaí. E às 21 horas, Ponte Vila Nova. E aqui é encerrado, hein? Brusque 2, Guarani 0. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Vamos ao craque do jogo, hein? O craque do jogo, quem será? Por exclusão ou por convicção, hein? Aliás, eu começo com o Marcos Luiz. Inverter hoje aqui, não é? Peguei no contrapé, mas ele é muito experiente, né? Já rodado. Malandro. Marquinhos, vamos lá, hein? Faz tempo, hein? O craque do jogo. Primeiro que é por... Vou até tirar a máscara, porque aqui a gente tá respeitando o distanciamento social. Sim. Primeiro que é por exclusão, não é por convicção. Esse é o primeiro detalhe. E segundo, Edu, é que o técnico Daniel Paulista errou, pra mim, e muito na escalação. Então eu vou colocar, por exclusão, o Regis, o melhor jogador em campo. O Regis tem o primeiro voto. Oi, Bolis, que narrou aqui, Brusque 2, Guarani 0, moço de Piracicaba. Totalmente por exclusão, pra mim, Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade, Edu. Ô Boris, pra você um grande abraço, parabéns. Valeu, Eduzaço, um abraço pra você, um abraço pra toda a equipe, mais uma vez juntos, é sempre um prazer aqui no Futebol da Bandeirantes e é claro, até a próxima, Edu! É isso aí, Boris, sempre narrando cada vez mais. CH, vamos lá, Rodrigo Andrade é o voto do Bolis, o Regis o voto do Marquinhos e agora você, o craque do jogo. Por exclusão, Edu, e principalmente pelo primeiro tempo, Rodrigo Andrade o craque do jogo. O Rodrigo Andrade, com 2 votos, é o craque do jogo desse Brusque 2, Guarani 0. Daqui a pouco vai falar o Daniel Paulista, a coletiva do técnico Bugrino. Agora 18h13. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Supermercado Taquaral, 60 anos servindo Campinas e região com grande variedade de produtos, qualidade e preços baixos. Compre online, receba a mercadoria em casa e pague na hora somente com cartão. Retire na loja as refeições prontas saborosas, produtos fresquinhos da padaria, cortes personalizados do açougue e muito mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Avenida Nossa Senhora de Fátima, 586 Campinas. Supermercado Taquaral, é muito mais economia em cada compra. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais importadas com a
Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Na Corbella você encontra a linha Coralite e a novidade Coralite Total com a tecnologia Balance. O esmalte base e água mantém o branco sem amarelar. Exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Bem, lá em Brusque, o Guarani entrou com Rafael Martins, Matheus Ludic, Ronaldo Alves, Carlão e Eliel, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Regis e Andrigo, Bruno Sávio e Júlio César. Lembrando que o Bidu suspenso, o Thales também está suspenso, o Thales terceiro amarelo, o Bidu tinha sido expulso. Bem, as alterações. A primeira foi a 12 do segundo tempo. Saiu Andrigo, entrou Júnior Todinho. A segunda, a 16 segundo tempo, saiu Ronaldo Alves machucado. Entrou Luiz Gustavo. E a terceira vez que mexeu foram 3, né? 33 segundo tempo, saiu Eliel. Entrou o Diogo Matheus, retornando à equipe, mas jogando na lateral esquerda. Saiu Bruno Sávio, entrou Lucão do Break. E saiu Júlio César, entrou Maxwell, a equipe do técnico Daniel Paulista. O Brusque com Juan Carneiro no gol, Totti, Jansen, Everton Alemão, depois Claudinho e Marcelo Nunes, Rodolfo Potiguar, Zé Matheus, Diogo Matias, depois Tony, Thiago Alagoano, depois Evandro, John Clay e Edu, com a equipe do técnico Vaguinho Dias. O árbitro foi Rodrigo Batista Raposo, do Distrito Federal. Mostrou 2 cartões amarelos. Rodrigo Andrade, a 19 do primeiro tempo, e Ronaldo Alves, a 26 do primeiro tempo, ambos do Guarani. Ronaldo Alves é o terceiro amarelo, não joga contra o Londrina. O VAR, ele foi acionado 2 vezes no lance do pênalti, confirmando o pênalti feito por Carlão do Guarani. E também, como praxe, no segundo gol, né, feito pelo Edu também. Não estava impedido, quem dava condições era o Matheus Ludic. Os gols no segundo tempo, o Edu de pênalti a 19 minutos e Edu a 29 minutos, Brusque 2, Guarani 0, a ficha técnica aqui na Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Na Corbella você encontra a linha Coralite e a novidade Coralite Total com a tecnologia Balance. O esmalte base e água mantém o branco sem amarelar. Exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos fazer o seguinte, vamos então para daqui a pouco a coletiva do Daniel Paulista. Olha, eu tenho tanta defesa aqui, são 7, né? 7 ao todo, 7 defesas.
Vamos lá, 7 minutos do primeiro tempo, ele é o grande jogada, quase que o bugre marca, hein, Bolis? Aqui vem Guarani, lançamento para Eliel, dominou dentro da grande área, puxou pro pé direito, arriscou, bateu pro gol, espalma Juan Carneiro! Uma defesa espetacular do goleiro do Brusque, jogada de Eliel, por muito pouco ele não marca um golaço, Marcos Luiz. E você viu o domínio do Eliel, Bolis, ele dominou com a perna esquerda, trouxe para a perna direita e ganha escanteio a equipe do Guarani. Esse Juan Carneiro tem 31 anos, goleiro do Brusque, está lá desde o início de 2020, jogou no Atlético do Acre, Portuguesa do Rio, Atlético do Acre de novo, Motoclube, Sampaio Correia, Inter Porto, Tocantins, é isso aí. Agora, as demais, eu tenho 6 defesas do segundo tempo. Vamos lá, há 2 minutos, o Júlio César vai cobrar uma falta, hein? Vamos lá, solta a bomba, Júlio César. Falta pro Guarani bater, Júlio César, pé direito, a bomba, espalma Juan Carneiro. A bola veio quente, o goleiro foi buscar no cantinho, uma paulada de pé direito de Júlio César. Então, cara, o Guarani cobrou o escanteio, teve um contra-ataque, aqui o quadro é a defesa, não necessariamente do goleiro. 1 minuto depois, quem salva é Carlão, hein, Bolis? Soltou a sobra para Marcelo, bico na grande área, soltou para Rodolfo, pega em outro, levantou na segunda trave para Edu, dominou, deixou pro Zé Matheus, a bomba, mete a cabeça na bola, Carlão! Impressionante! Por muito pouco, Brusque agora não abre o placar. Uma paulada do Zé Matheus. Carlão corajoso, meteu a cabeça na bola. Não sei se daria pro Rafael Martins, não. Tem mais Brusque, briga de ataque. Um perigo. Bom, aí foi para escanteio. Na cobrança de escanteio, o Rafael Martins, goleiro bugrino, evita um gol olímpico. Tudo isso, comecinho do segundo tempo. É escanteio pro time do Brusque. Bola na entrada da grande área. Rafael Martins consegue fazer a defesa. A bola vem em cima dele. Volta Brusque pressionando. Bola na entrada da grande área. Vamos lá, olha, hoje tem bastante, hein? Vamos lá, 28 segundo tempo. Vamos lá. O Luiz Gustavo, que retornou ao Guarani, fazendo a sua reestreia hoje, ele errou, rapaz. Ele errou um passe, deu de presente no meio de campo. E aí aquele contra-ataque. O cara pegou a bola e enfiou pro Edu. Um pouquinho do lado esquerdo, ele entra na área e solta a bomba. Que passe errado de Luiz Gustavo, de graça para Zé Matheus, ele carrega a bola, Edu abriu mano a mano, tá na área, pé canhoto, bateu, espalma Rafael Martins, na finalização de Edu. Mais uma do Edu aqui, hein? 1 minuto depois, o Edu mata no peito, limpa, chuta, o Carlão salva. E agora é contra-ataque no time do Brusque, defesa aberta, Edu mata no peito, coloca no terreno, pé canhoto, gira, bateu em cima de Carlão. A bola explode no zagueiro, vai embora. O Carlão salvou 2 vezes, mas já tinha feito o pênalti, né? E no finalzinho dos acréscimos, a 47, Lucão do break, perde cara a cara, hein, Boli? Vem bola pro campo de ataque, o time do Guarani com Todinho. Na direita, o chute cruzado, vem Lucão do break, tocou na bola, espalma o goleiro, voltou pro Lucão, tentou no bate-rebate, mesmo desequilibrado, ele não consegue finalizar. Uma defesa incrível de Juan Carneiro. Na finalização praticamente na risca frontal na pequena área de Lucão do break, o goleiro pegou no susto, volta no rebote ainda pro time. Grande defesa aí do Juan, né, goleiro do Brusque, o Juan Carneiro, né. Olha, enquanto que tá pra já entrar a coletiva do Daniel Paulista, CH, deu pra ouvir, foram quantas propostas? Foram 8 ou 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defesas, CH. Foi movimentado, né? Uma pena que a qualidade técnica do Guarani no segundo tempo foi tão ruim, foi bem abaixo, mas o Brusque trabalhou direitinho no segundo tempo, mereceu a vitória. Eu vou ficar, Edu, já é pra voltar? Pode votar, por favor. Eu vou ficar até por uma questão de incentivo, tá? Tiveram outros lances, mas eu vou ficar com o lance do Eliel. Uma virada de jogo do Bruno Sávio, ele dominou com a perna esquerda dentro da área, trouxe para a perna direita e bateu no canto esquerdo alto do goleiro, que fez uma excelente defesa. Então eu vou ficar com esse lance aí, Edu, a defesa do goleiro do Brusque, e a cabeçada não, o chute
certeiro, uma pena que não entrou, do Eliel. Essa para mim foi a defesa do jogo, Edu. Vamos lá, lance 7 minutos. Dominou dentro da grande área, puxou pro pé direito, arriscou, bateu pro gol. Espalma Juan Carneiro. Uma defesa espetacular do goleiro do Brusque. Jogada de Eliel. Por muito pouco ele não marca um golaço, Marcos Luiz. E você viu o domínio do Eliel, Bolis? Ele dominou com a perna esquerda, trouxe para a perna direita e ganha escanteio a equipe do Guarani. Cruzou o Regis, pegou. Muito bem, essa foi a defesa do jogo. Já a coletiva do Daniel Paulista. Brusque 2, Guarani 0, 2 gols do Edu. Então entraram durante o jogo Luiz Gustavo, Diogo Matheus, Lucão do Break, Maxwell e o Júnior Todinho, tá bom? Guarani entrou aí com o Regis e entrou também com o Andrigo, tá? O Ronaldo Alves saiu machucado, mas de qualquer maneira não joga, recebeu o 3º cartão amarelo. Dissemos aqui que o Rodrigo Andrade também foi amarelado, tá? Deixa eu ver aqui o nosso WhatsApp, final 7211. Minha opinião é que subir para a Série A é fria, o Guarani não tem condições financeiras para encarar a Série A. O que o Guarani está esquecendo e que necessita fazer é ranking para voltar à Copa do Brasil. Para isso necessita ganhar mais jogos. É o Colombini, final 7211, né? É o Colombini. Bom, vamos lá, Marcos Luiz, a coletiva do Daniel Paulista. Sim, tá chegando o técnico Daniel Paulista para a entrevista coletiva, Edu. Claro que, num primeiro momento, ele vai analisar o comportamento do Guarani e espero que hoje ele responda aquela questão do Alan Victor, né, Edu? O torcedor tá perguntando, semana passada a gente perguntou. Vamos à entrevista coletiva do treinador. Bom, pessoal, só para hoje a gente está com uma estrutura um pouco mais complicada. Hoje eu, Carlos Rodrigues, assessor, vou ler as perguntas do jornalista, porque infelizmente a nossa estrutura está um pouquinho precária. Então a pergunta do Washington Melo da Rádio Central, se você considerou uma das piores atuações no Guarani do campeonato e se o time agora luta apenas para terminar o campeonato de forma digna. Boa noite. Infelizmente, né, uma partida onde a equipe não foi bem, não conseguiu jogar, não conseguiu fazer um futebol que seria o que nós gostaríamos, né? Pagamos caro por isso, uma derrota que com certeza será sentida, uma derrota que temos que ter serenidade nesse momento, uma derrota que tem que doer no nosso sentimento, porque apesar do adversário ser bem forte jogando no seu estádio, né, pela qualidade, pela falta de qualidade, vamos dizer, do gramado, mas lógico que isso não é a desculpa pelo mau resultado, pela apresentação que a equipe teve, a equipe que infelizmente, principalmente no segundo tempo, deixou de competir, deixou de disputar a partida como ela deveria ter sido disputada. E infelizmente pagamos caro por isso. Em 2 lances de bola parada novamente, a equipe acabou sendo derrotada. Então é um momento que a gente tem que fazer uma reflexão, tem que ter serenidade em tudo que está acontecendo. Agora nós não podemos esquecer que há 8 dias atrás esse mesmo grupo estava sendo colocado como um grupo que poderia estar colocando o Guarani de volta na primeira divisão. A gente sabe que essas 3 rodadas sem vitória é um dificultador, mas a gente tem que continuar trabalhando porque restam 10 jogos, são 30 pontos em disputa, tem muita coisa ainda pela frente. Jogamos em casa na próxima rodada, onde temos que vencer a qualquer custo para buscar a recuperação, buscar novamente 3 pontos e a cada jogo tentando novamente nos aproximar desse pelotão dos 4 primeiros colocados. Elias Aredes, da Rádio Brasil, e o Rafael Peu, da CBN, perguntam sobre o estado do gramado no estádio Augusto Bauer. O Elias Aredes pergunta se falta uma fiscalização mais efetiva da CBF em relação ao estado dos gramados em toda a Série B. E o Rafael Peu pergunta se falta um pouco de bom senso e padrão dos gramados. Olha, de uma maneira geral, os gramados têm se encontrado de uma maneira satisfatória. É lógico que hoje, volto a dizer, não foi por causa do gramado. Lógico que dificultou o jogo, mas não foi por causa do gramado que o Guarani perdeu. O Guarani perdeu porque errou, que teve dificuldade, faltaram outras situações que com certeza internamente iremos debater sobre isso, iremos trabalhar para melhorá-las, mas é nítido que o gramado aqui em Brusque é um dificultador. E o Brusque, por jogar em casa e saber das condições do
seu gramado, sabe fazer um futebol aqui dentro das características do próprio campo, um futebol interessante, haja vista que o aproveitamento do Brusque dentro de casa é um aproveitamento bom. Então, assim, a gente não conseguiu se adaptar a isso, perdemos, mas agora o foco é nas 10 rodadas finais, no que a gente pode fazer, naquilo que a gente tem possibilidade de conquistar, e vamos trabalhar para que isso ocorra. Marcos Luiz, da Rádio Bandeirantes, cita a sequência de 3 jogos sem vitória, pergunta se isso te preocupa ou se é um crescimento natural dos adversários pelo fato do campeonato estar afunilando. Lógico que é um momento de preocupação, um momento de um sinal de alerta, uma equipe que já produziu o que o Guarani produziu dentro da competição, que, como eu disse no início, há 8 dias atrás, em torno disso, era uma equipe que estava aí sendo colocada como um dos grandes candidatos a uma das vagas. Você não pode dizer que essa equipe desaprendeu. É lógico que ajustes vão precisar ser feitos, correções vão precisar ser feitas para que a equipe volte a jogar de uma maneira convincente, para que a equipe volte a jogar de uma maneira que possa buscar resultados melhores, porque infelizmente o que a equipe jogou nas 3 últimas partidas não foi suficiente para que a gente conseguisse vencer. Então assumimos isso, os nossos erros, e vamos trabalhar para que contra o Londrina, com a presença do torcedor, a gente possa fazer uma apresentação convincente e possa buscar uma vitória, buscar mais 3 pontos que são importantes aí no momento da competição. Albert Cavalcante, do Futebol Interior, também cita uma queda de rendimento do Guarani no campeonato e fala também sobre a questão das finalizações. O Guarani vem desperdiçando oportunidades. Infelizmente nós trabalhamos isso, quem acompanha, quem está no nosso dia a dia sabe que os trabalhos de finalizações eles são constantes, a todo momento, mas infelizmente no jogo a tomada de decisão talvez não tenha sido satisfatória, principalmente nas últimas apresentações. É uma situação que temos que ter talvez um pouco mais de tranquilidade quando as oportunidades aparecem, um pouco mais de frieza na execução desse último momento da jogada, para que a gente possa traduzir as oportunidades que, mesmo a equipe não tendo jogado uma boa apresentação, como foi na partida de hoje, mesmo assim ainda teve oportunidades de marcar, teve situações que poderia ter trabalhado de uma maneira mais efetiva, mas infelizmente não foi uma tarde produtiva da nossa equipe em todos os aspectos, e saímos daqui hoje derrotados. Thiago Caetano, da Rádio Vida Nova FM, também fala da questão da oscilação do Guarani, te pergunta qual o motivo, se é desgaste físico, perda de concentração ou uma coincidência, o Guarani está passando por uma fase normal da competição. Olha, eu acho que assim, é normal, é lógico que essa normalidade, a gente não quer isso de maneira nenhuma. Eu acho que o momento de queda de rendimento nesses 3 jogos, nós assumimos isso, agora temos que trabalhar para reverter. O momento não é bom, né? Nós temos que procurar soluções, como já fizemos dentro da própria competição também, em outros momentos, onde a equipe ficou os mesmos 3 jogos sem ganhar. Mas como o campeonato se aproxima da reta final e a expectativa pela produção, pelos bons resultados que a equipe teve durante toda a competição, se cria uma repercussão maior neste momento. Mas a gente tem que saber lidar com essa pressão, temos que ter a serenidade de ter uma avaliação sobre tudo que vem acontecendo para que a gente possa encontrar soluções, encontrar maneiras de que a equipe possa vencer já na próxima partida diante da equipe do Londrina, que mesmo sendo um adversário que hoje não se encontra bem dentro da tabela, mas vai ser um adversário que vai apresentar todas as dificuldades e a gente vai ter que fazer uma partida boa, uma partida convincente, como o Guarani já fez muitas durante toda a competição, para procurar voltar a vencer. Cleiton Vendemiato, da Rádio Planeta Guarani, também te pede uma análise do porquê o Guarani nas últimas partidas não rendeu o que pode render e o que precisa ser feito para retomar o caminho das vitórias. Nós temos que ter uma avaliação com aquilo que eu disse, né? Com um pouco mais de serenidade. Nós enfrentamos Curitiba, líder do campeonato fora, e as circunstâncias do que aconteceu na partida foram uma partida extremamente equilibrada. Cruzeiro, também uma bela equipe, apesar de não estar bem, mas é uma equipe individualmente muito boa e acredito que momentaneamente está aí numa colocação que não faz jus à equipe que tem. Mas desses 3 jogos, hoje a equipe se apresentou abaixo do que pode render, do que poderia estar apresentando, mesmo com todas as dificuldades do gramado. Poderia ter se apresentado de uma maneira melhor, foi preparada para isso. A escalação inicial para que a gente tivesse uma superioridade, principalmente nas costas dos volantes, onde
Para quem lembra do jogo de ida, o Guarani se deu muito bem com esse espaço e novamente a gente tentou trabalhar nessa estratégia, mas infelizmente na prática a estratégia não deu certo, né? Tentamos as alterações, o Ronaldo acabou se machucando, isso dificultou as nossas trocas dentro do jogo, né, das paradas. Depois o próprio Eliel também acabou pedindo substituição e dificultou ainda mais, porque estávamos pensando em outras alterações para tentar abrir mais a equipe e tentar buscar o empate. E aí veio o gol de escanteio, né, mais uma falha que a gente tem que procurar corrigir, porque tirando, lógico, a má apresentação que a equipe teve, mas novamente foram 2 gols de bola parada, fruto de bola parada, e a gente tem que procurar corrigir isso para que não seja determinante como foi na partida de hoje. Thiago Andrade, do Bugrecast, te pergunta sobre a falta de espaço, na opinião dele, no comentário dele, do atleta Alan Vitor. Olha, a gente trabalha, principalmente nos jogos fora de casa, o clube disponibiliza somente 20 atletas para a viagem. Dentro desses 22 ainda são goleiros, então nós reduzimos o número para 18. E dentro do momento atual, momento de equipe, momento de treinamento, momento que esses atletas que não estão atuando com mais rotina dentro das partidas, esses atletas são monitorados dentro dos treinamentos e dentro das nossas observações, dentro das características dos próprios atletas também em estar fazendo mais de uma função. Hoje o Alan acabou ficando de fora, mas como é um atleta do elenco, faz parte dos planos e isso a qualquer momento pode mudar. Então, assim, é uma coisa normal, uma coisa que aconteceu, que já aconteceu com outros atletas também, e a gente vai continuar trabalhando dessa forma. E Lucas Leme, da Rádio Futebol Show, sábado o Guarani enfrenta o Londrina com a presença da torcida no Brinco. Se você acredita que a presença do torcedor terá importância, será de suma importância para o Guarani buscar uma arrancada de vitórias nessa reta final? Olha, não tenha dúvidas, né? Nós temos ainda 5 jogos dentro de casa para fazer. A volta do torcedor é extremamente importante, já que o Guarani é talvez a única equipe que ainda não, junto com o rival da cidade, a única equipe, as 2 únicas equipes que ainda não tiveram torcida nos seus estádios, e com certeza a torcida no campo, no estádio, ela influencia, né, na rotina de jogo, ela muda a dinâmica da partida, mesmo que seja em número reduzido, mas são torcedores que vão estar ali matando a sua vontade depois de um longo período, e a expectativa é que mesmo a equipe não estando no momento talvez que o seu torcedor gostaria, pela expectativa que foi criada pelas apresentações e pelos números que essa equipe já alcançou, mas é um momento de apoio, um momento que a equipe precisa voltar a vencer para voltar a crescer na competição, somar mais 3 pontos e continuar firme aí em busca sempre das primeiras colocações. Bom, está encerrada a entrevista, portanto, do técnico Daniel Paulista nessa derrota do Guarani para o Brusque por 2-0, 2 gols do seu xará, Edu. Olha, faltam 5, né? Olha, 10 jogos, 5 em casa, né? Então, 5 em casa, 5 fora. Olha, desses 10 jogos, Marcos, são adversários que lutam também para subir. O caso do CRB, o caso do Vasco, o caso do Avaí, do Goiás, do Botafogo. Então, realmente, grande dificuldade. Guarani tem, olha, em casa, olha, Londrina, Confiança, né? São 2 jogos na sequência que tem no Brinco, alternando com o CRB fora, né? E causa mais expectativa, assim, para vencer. Enfim, é um campeonato extremamente difícil, né? É difícil, terrível. E Guarani descansa, Marcos, porque na tabela... Uma semana, né? Tem uma semana. Não pode reclamar, ó. Só vai jogar sábado que vem contra o Londrina. A CBF desmembrou até a 34ª rodada. Mais 5 rodadas, né? Foram desmembradas. 5. Isso. Até 7 de novembro, né? Isso. Então vamos lá. Guarani Londrina, sábado que vem, 16h30, com torcida. Depois, na outra sexta-feira, dia 15. Olha, aí serão 2 sextas seguidas com jogos do Guarani. O Guarani não joga no sábado e sim sextas. Não é isso? Ele joga na sexta, dia 15, isso. Lá com o CRB. Lá e na CRB. outra sexta, dia 22, Guarani Confiança. Exatamente. Então, nos 3 próximos jogos. Sábado que vem, só Guarani e Londrina. Depois, na outra sexta-feira, CRB e Guarani. Na outra sexta, Guarani Confiança. Aí tem mais 2 jogos depois. Depois, numa quinta-feira, dia 28, joga lá com o Sampaio. Serão 2 quintas também. Já pode conferir que são 2 quintas. São 2 quintas também. Isso aí. Então, você vê, são intervalos razoáveis, viu? Depois, no dia 4 de novembro, quinta, Guarani Vasco. Deixa eu ver o que mais aqui. E o último que se lembrou foi dia 7, né? Domingo. Espera um pouquinho. Do dia 4
Até o dia 7. Aí já dá uma apertada, que aí são 3 dias. Vai pra Goiânia pegar o Vila, né? Isso aí. Tá, departamento médico... Bom, a questão do Alan Victor, a gente não sabe por que o atleta não viajou, não foi relacionado, o Guarani não divulgou absolutamente nada, a gente não está acompanhando os treinamentos, então é difícil a gente saber. Então ficamos no aguardo aí. Tanto que, mais uma vez, o Daniel Paulista, na semana passada a gente perguntou, né, Edu, sobre o Alan Victor, ele não respondeu. E hoje outro companheiro também perguntou do Alan Victor, ele não respondeu, o técnico Daniel Paulista. Então a gente não sabe o que está acontecendo com o jogador. Até um ouvinte mandou para nós esta semana, nos questionando se não seria algum problema de indisciplina do jogador para com o treinador. E a gente não tem como responder, porque a gente não acompanha o treinamento. Então, sobre o departamento médico, Edu, o treinador não perder nenhum atleta, o Eduardo Persson está ainda naquela transição, né, questão muscular, e tem 2 situações que serão trabalhadas já para o próximo jogo. As voltas do Bidu na lateral esquerda e do Thales na zaga. E hoje ele perdeu o Ronaldo Alves, que acabou recebendo o terceiro, Edu. A zaga mudando, né? Vai mudar pelo segundo motivo, pela segunda ou terceira vez mudando a zaga aí. Mas zagueiro assim mesmo, não tem jeito. É amarelado, é suspenso, é machucado. A zagueirada não tem jeito. E o Alan Victor também, quando ele está no banco, ele não coloca. Eu estava acompanhando o programa essa semana, muita gente questionando, porque não deve ser fácil o seu dia a dia aqui, né, Marcos? Não, porque a gente pergunta, né? Eu até fiz questão de colocar no ar a pergunta que eu fiz sobre o Alan Victor, e depois, né, na edição que a gente disse, eu ainda falei assim, olha, é uma pena que o treinador não respondeu a situação do Alan Victor. Então a gente não sabe, Edu, o que está acontecendo, se é uma questão de disciplina, alguma coisa assim. Você quer ver uma coisa que faz tempo que a gente não fala? Só para você dar uma pequena pincelada, é a respeito da situação do Brinco de Ouro, a construção da nova arena, foi aprovada, Edu, mas vou deixar bem clara a situação da arena. O que foi aprovado é o que o torcedor liberou para que o estádio seja construído lá, o associado liberou. Mas isso não quer dizer que está liberado... Que está aprovado. Que está aprovado para construir o estádio. O projeto entendeu? não está aprovado. Ainda não está aprovado. Seria no terreno da Bandeirantes? No terreno da Bandeirantes. Né? A princípio, 12 mil lugares, alguma coisa assim. 12 mil lugares com possibilidade para se ampliar para 25 mil. A hora que quiser ampliar, pode ampliar para 25 mil. É igual você construiu a sua casa e depois você deixou lá a coluna toda pronta para construir um sobrado. Tá, e o centro de treinamento também? Tudo, complexo. Vai ser tudo ali lá. no mesmo terreno? No mesmo local. Deixa eu ver, o centro de treinamento tem mais alguma coisa também? É o clube social, o CT e o estádio. Tá, e a participação nas torres, né? O que vai ser construído aí onde é do hoje VGV, é o Brinco. Aí não tem como a gente prever. Não tem participação no shopping, mas tem participação na construção dos apartamentos comerciais, alguma coisa assim. Mas é muito complexo, né? É muito complexo. E o Roberto Graziano, o relacionamento dele sumiu. Você não viu, Roberto? Sumiu da mídia, hein, do comendador. O único comendador que a gente tem visto é o da novela, logo mais à noite. Mas ele teve uma vez aqui só, né? O Batista entrevistou ele. Não, aqui. Ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes uma vez. Uma vez? Uma vez. E aí, com essa pandemia... Eu entrevistei uma vez também no Brinco. Mas ninguém fala nada do Guarani? Não. Bom, nessa pandemia, muito menos. Edu, eu disse o seguinte outro dia, que tem clube que tá adorando essa situação. Vou falar do Guarani, por exemplo, que a gente faz o dia a dia do Guarani. Essa questão do Alan Victor, pro Guarani, está sendo excepcional, porque o profissional de imprensa não pode acompanhar o que está acontecendo. Ah, bom, sim. Pro clube está sendo excepcional a não presença da imprensa. Muita coisa acontece intra-música que a gente não vê. Não vê. O torcedor cobra. E a imprensa é o olho do torcedor, né? O torcedor cobra, mas a gente tá de mão atada, né, Edu? Não tem o que fazer. A gente sabe que, claro, tá acontecendo alguma coisa de bastidor, mas vai fazer o quê? Não dá pra saber. É difícil. Aqui em Campinas, gente, é difícil trabalhar. Se fala alguma coisa, pega no pé, a dirigente não gosta... Corta a fonte, não. Esse é o passarinho verde, eu vou falar pra você. Passarinho, eu vou falar, eu tenho alimentado o passarinho, mas estão quebrando a asa dele, viu, Edu? Estão quebrando, não é fácil, não. Não é fácil. E depois o Guarani vai entrando numa situação mais difícil, vai ficando mais difícil de notícia mais difícil ainda. Se tivesse tudo bem no G4 e tal, talvez... A coisa seria mais tranquila. Tranquilo, ninguém tá ali perguntando do rapaz também, do Alan Victor, tá no G4 e tal. Mas é difícil, eu te admiro porque o trabalho não é fácil. Tem que pisar em ovos, saber com quem fala. Todo dia. Faz parte. Ô, Marcos Luiz, um abraço pra você, viu? Ô, Edu, é um prazer enorme trabalhar ao seu lado, Edu. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos lá, são 18h43. Daqui a pouco tem o gabarito, tem o conceito com CH, jogador por jogador. Depois tem o concentração, as coisas de Ponte Vila Nova. Voltamos já já. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Supermercado Taquaral, 60 anos servindo Campinas e região com grande variedade de produtos, qualidade e preços baixos. Compre online, receba a mercadoria em casa e pague na hora somente com cartão. Retire na loja as refeições prontas saborosas, produtos fresquinhos da padaria, cortes personalizados do açougue e muito mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Avenida Nossa Senhora de Fátima, 586 Campinas. Supermercado Taquaral, é muito mais economia em cada compra. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Gabarito do jogo. Olha, uma informação aqui, brasileiro da Série C, começa a segunda fase, são 2 grupos de 4. E no grupo C, nesse momento, segundo tempo lá em João Pessoa, no Almeidão, o Ituano vai vencendo, hein? Botafogo da Paraíba, local 0, Ituano 1, gol do Igor Henrique, aquele volante que jogou primeiro na Ponte, depois foi pro Guarani. O Ituano, uma grande campanha, se classificou de forma antecipada. Mazola Júnior, o técnico do Ituano. No grupo também estão Criciúma e Paysandu, que jogam amanhã às 18 horas. No grupo D, no outro grupo, é Ipiranga e Tombense, Manaus e Novo Horizontino. Tem 2 equipes paulistas, o Ituano está no grupo C, Novo Horizontino no grupo D. Tá? Aqui é turno e retorno dentro do grupo e os 2 de cada sobem. São 4 que sobem para a Série B ano que vem. Tá sinalizando Ituano, hein? Está sinalizando Ituano ano que vem na Série B. Vamos lá, CH, Brusque 2, Guarani 0. Qual é o seu conceito do jogo? E melhor, o primeiro ou o segundo tempo? Um jogo muito movimentado, mas de qualidade técnica regular. E o primeiro tempo foi bem mais legal do que o segundo tempo. Em termos estatísticos, o Guarani teve mais posse de bola no jogo, acredite, mas o Brusque finalizou mais, 15 contra 12. Aí tivemos mais escanteios para o Guarani, 6 contra 5. Nas bolas divididas e vencidas, aí que é a diferença do jogo. O time da casa dividiu e ganhou mais de 20 bolas. Foram 21 bolas contra 13 do Guarani. É a história do perde-ganha, da marcação, do jogo truncado, da adaptação ao gramado pesado. Enfim, nos números também, apesar da posse de bola maior do Guarani, o Brusque foi melhor no jogo nos 2 tempos, em termos estatísticos, mas eu gostei mais do primeiro tempo, Edu. Ok, queria dividir com você, o Rafael Martins, em 2 tempos. Primeiro, se ele teve culpa no segundo gol. O primeiro foi de pênalti. O segundo gol, a bola passou por debaixo das pernas dele. Cara a cara com o Edu. Enfim, queria que você me falasse no gol, no segundo gol, se ele teve culpa, CH. Não teve culpa, porque ele tinha a convicção ali que o atleta, o Edu, estava impedido. Ele parou no lance. Aí o Edu deu um toquito por baixo da perna. Eu achei que estava impedido. Depois a televisão passou lá a linha, o VAR foi acionado e o gol foi validado. Muito discutível interpretação, enfim, mas a linha foi provado lá que estava um pouco... estava em condição. Matheus Ludwig dava condição, né? Tá, dava condição, mas eu quero dizer que não houve falha do Rafael, não. Tá, e pelas defesas, e você conclui, somando as duas, você tira a média dele, do qual é o conceito dele. As defesas, veja bem, ele pegou 28 do segundo tempo, em que o Luiz Gustavo erra no meio, dá de presente, contragolpe, e o Edu pelo lado esquerdo entra na área, bico da grande área, manda um chutaço, e o Rafael Martins manda para escanteio. Também defendeu vários cruzamentos, hein? Bem hoje nos cruzamentos, nos escanteios saindo bem. No geral, o conceito do Rafael Martins. Edu, você sabe que ele fez um jogo bem regular para mim, né? Não teve falha nas saídas de gol
foi muito seguro, ele fez defesas na partida, não teve culpa nos gols. Eu acho que o trabalho do Rafael Martins hoje foi irregular, viu, Edu? Vamos lá, Matheus Ludic, lateral direito, vem jogando as últimas 5, 6 partidas, jogou o tempo todo. Primeiro tempo ele jogou ali com o Júlio César, também o Regis caiu para aquele lado. E aí, como é que foi o Matheus Ludic? Deixa eu ver, não anotei nada dele aqui. É complicado, o lado dele foi complicado. CH, o que você achou? O lado dele estava muito congestionado, Edu, e o parceiro da frente dele hoje foi diferente. Normalmente é o Sávio, hoje foi o Júlio César. Não funcionou muito, não. Aliás, aquele lado direito do Guarani foi muito marcado, competentemente marcado pelo Vaguinho Dias, e ali pouco foi produzido. Eu no primeiro tempo sugeri que o Guarani jogasse um pouco também pelo lado esquerdo, mas aí tem insegurança do próprio time em relação ao Eliel, que fez um jogo muito regular, não comprometeu não, mas o lado direito já jogou melhor. Eu esperava mais do Ludic, que hoje leva a regular. Olha, a dupla de zaga, Ronaldo Alves e Carlão. Eles praticamente empatam nos detalhes. O Ronaldo Alves, ele foi até 16 do segundo tempo. Depois entrou Luiz Gustavo. Então vamos fazer esse trio aqui. Ronaldo Alves, Carlão e Luiz Gustavo. O Carlão o tempo todo e o Ronaldo Alves, 16 segundo tempo sai, entra Luiz Gustavo. O que aconteceu? O Ronaldo Alves, ele faz 2 cortes providenciais para escanteio a 5 minutos de jogo, hein? O Edu tava certinho ali, mas não foi para escanteio. Ele isolou para lá pro meio de campo. A outra sim, ele a 30 primeiro tempo também. Bate nele e vai para escanteio, chute de Edu. O Carlão, o que ele fez? De cabeça salvou a 3 segundo tempo, Zé Matheus, tá? E o Carlão tirou a 29 um chute também do Edu. 2 que o Carlão salvou, só que a bola bateu na cintura dele e foi para escanteio, tá? Mas a diferença é que o Carlão fez o pênalti. Eu queria a sua opinião com referência ao pênalti feito por ele, se foi infantil, se o cara do Brusque queria sair com bola e tudo, ou chegaria com muita dificuldade a ponto de não conseguir fazer o cruzamento. Vamos lá, CH. Esse trio aí, Ronaldo Alves, Carlão e o Luiz Gustavo errou, né? Aquela que ele errou no meio e que o Edu quase fez foi a defesa do Rafael Martins. Bom, o Luiz Gustavo é fácil de analisar, foi um desastre a entrada dele. Tudo que ele tentou, ele errou, mas ainda tem um atenuante que ele tá sem ritmo de jogo, né, Edu? Então vamos deixar de lado. Nem vou dar conceito, mas foi um desastre. Mas ali tava tudo desarrumado. O time sentiu emocionalmente, os gols que tomou, enfim. Se o Carlão não faz o pênalti, que eu fiquei na dúvida, mas houve, o Carlão, para mim, seria o craque do jogo. Porque, como você pontuou de maneira correta, ele salvou 2 lances precisos. E até aquele presente momento, com o volume do Brusque, principalmente no segundo tempo, ele estava se virando lá atrás, ele com o Ronaldo. A saída do Ronaldo, o Carlão ficou sem parceiro ali, sem pai e sem mãe. Pois a coisa deu uma desarrumada. Eu vou dar um conceito regular para ele, né? Repito, eu só não entendi aquele pênalti bobo que ele fez, Edu. Que infantilidade, que infelicidade. Mas até aquela hora ele estava fazendo um jogo muito interessante. Então ele vai ficar com um conceito regular. Olha, vamos pro Eliel, lateral esquerdo. Hoje jogou no lugar do Bidu suspenso. Deixa eu ver aqui o Eliel. O Eliel jogou até 33 segundo tempo, depois entrou o Diogo Matheus. A gente explica, o Diogo Matheus é lateral direito, entrou no lugar do Eliel, que é lateral esquerdo, né? Ficou improvisado o Diogo Matheus. O Eliel, ele fez a defesa do jogo, na sua opinião, logo a 7 minutos... Recebeu uma bola do Bruno Sávio, uma invertida aí, parou, limpou, saiu, bateu uma cacetada. E olha, o Guarani, tudo bem, olha, em termos de lateral esquerdo, você ter 2 bons na posição e feitos em casa é algo raro, hein? É algo raro. Mas muita vontade de olhar, principalmente achei no primeiro tempo, Saga. Não sei o que você achou e o conceito dele. Olha, só lembrando que ele saiu do jogo porque ele pediu para ser substituído, viu? Então a entrada do Diogo, a gente tira da conta do treinador que não tinha o que fazer. Por isso que o Diogo entrou no jogo, né? Então a gente tem que pontuar desta maneira mesmo, porque a gente fez uma crítica com a bola rolando, então o treinador explicou, olha, o Eliel pediu para sair. Então por isso que o Diogo entrou ali na lateral esquerda. Ponto. Ele fez um jogo muito regular.
Eu esperava menos dele, achei que até ele poderia sentir o jogo, não sentiu. Não teve maiores problemas, fez aquilo dentro da regularidade e capacidade dele, um jogo regular. Então o conceito dele também é regular. Teve o lance do jogo, né, logo no comecinho. Se ele faz o jogo ali, se ele faz o gol ali, ele se consagra. Foi uma pena. Torcia para ele, torço muito para ele. Mas hoje ele fez um jogo regular. Bom, vamos à dupla de volantes, o Bruno Silva e o Rodrigo Andrade. Ambos jogaram o tempo todo. Rodrigo Andrade foi amarelado com 26 do primeiro tempo. Eu me lembro de um chute dele, cara. Ele limpou a 24 do segundo tempo. Ele saiu da marcação de 3. Tinha 3 do lado dele. Ele conseguiu dar uma saída, um chutaço, um balaço. Pena que raspou o travessão. Vamos lá, CH, dupla de volantes. Eu estava gostando da dupla no primeiro tempo, Edu. Eu achei que eles estavam chegando junto. O Rodrigo Andrade, gostei dele porque ele chegou à frente, participou do jogo. Ele estava do lado direito, estava do lado esquerdo, ele estava lembrando o Rodrigo Andrade do começo da Série B. Você lembra bem, né? Quando ele chegava, era o diferencial desse meio campo do Guarani. Depois ele machucou e não voltou mesmo. Essa é a grande verdade. E no segundo tempo, muito lento. E acho que ele e o Bruno Silva sentiram demais a condição do gramado e caíram muito fisicamente. Muito lento no segundo tempo, time previsível. Diga-se também, a marcação do Brusque foi muito forte e eficiente. Não dava espaço para o Guarani. O gramado, mais a marcação e mais a lentidão, o Guarani não conseguiu jogar no segundo tempo. Essa é a grande verdade. E a dupla de volantes eu não gostei do jogo. No primeiro tempo regular, no segundo tempo muito mal. Então fica aí um ruim / regular, mas se esses dois não jogam, normalmente o Guarani não consegue desempenhar. E hoje foi um dia desses. Os dois foram razoavelmente mal, né? Quase ruim, mas bem longe daquilo que a gente esperava, então o time não andou. Então o conceito dos dois é ruim / razoável. Bom, vamos lá, Brusque 2, Guarani 0, estamos aqui no gabarito do jogo, conceito jogador por jogador, agora o Regis. Jogou o tempo todo, mas olha, no primeiro tempo ele cobrou 3 escanteios, 2 ele errou. Teve um lance, você quer ver, logo a 9 minutos, o Regis na entrada de área, ele protegendo a área do Guarani, hein? Mas ele foi dar um chute pra isolar, ele espirrou o taco, né? Pegou errado, sobrou pro Thiago Alagoano. Que entrou na área, chutou por cima, chutou meio mascado e tal, chutou por cima, tudo bem, o goleiro do Guarani tava no lance, mas, enfim, não deu certo aqui. Teve um passe errado do Regis, o Ludic com o Júlio César trabalharam bem a jogada pelo lado direito e a bola vai na entrada da área. Ele foi fazer o passe, ele errou. Outro erro também pro Bruno Sávio, 39 do primeiro tempo, também na meia-lua. Ele foi dar pro Bruno Sávio, errou o passe. Segundo tempo, eu não anotei nada. Jogo complicadíssimo para ele, gramado pesado. E aí, o Regis como foi, CH? Não foi bem não, Edu. Aliás, eu sinto, além da dificuldade que ele teve com o gramado, o pênalti perdido contra o Coritiba, ele jogou hoje. O sentimento que eu tive assistindo a partida é que ele estava sem confiança, um pouco ansioso. Isso não é bom para ele, não é normal dele. E a torcida está até chateada com ele, com razão, porque ele é o cara da companhia. Ele tem que comandar tudo, né? É o cara mais habilidoso, o artilheiro do time, é o cara mais importante. E quando esse cara não aparece, não apresenta, não assume a responsabilidade, fica mais complicado. E hoje ele não foi nem sombra do jogador que ele tem capacidade de ser. Então, perdeu o pênalti contra o Coritiba. Hoje ele teve um parceiro que ele tinha que ter um aproveitamento diferente, né? Porque ele e o Andrigo, teoricamente, é uma dupla que tem que conversar, né? Ele, o Andrigo, o Sávio, o Júlio César, e não aconteceu nada disso, né? Tem diversas explicações para tudo isso, né? Gramado, cansaço emocional, falta de confiança, mas a torcida não quer nem saber, né? A torcida não quer nem saber, a torcida quer resultado, acha, e tem razão de achar, que o time tem condição e capacidade de subir, mas do jeito que esse meio campo está jogando, do jeito que o Regis está apagado, fica bem mais difícil o caminho. Eu vou dar um regular para ele, assim, com extrema boa vontade.
mas ele mereceria tranquilamente um ruim hoje no gabarito, viu, Edu? Olha, terceiro gol do Atlético Goianiense, o jogo era em Fortaleza. Quem marcou, não tenho ainda aqui. Eu sei que o Felipe Contra, 1-0 pro Atlético. Segundo tempo, Baralhas fez 2-0 e agora nos acréscimos 3-0. Em Fortaleza, grande campanha. Eu tô assistindo aqui, Edu, a grande verdade, tava 1-0, aí o Vojvoda, técnico do Fortaleza, colocou meia dúzia de atacantes, né? Foram 2 gols no contra-ataque, que vale a bola na rede, tá 3-0. O Atlético Goianiense tá marcando pra caramba, mas é um volume de jogo ofensivo do Fortaleza gigantesco, só que a bola não entra. Então, dá os 3-0, mas é um placar absolutamente enganoso pelo volume de jogo do Fortaleza, mas a bola não entra. E o que vale, Edu, é bola na rede. Olha, é o seguinte, o América Mineiro ganhou do Cuiabá, lá na Arena Cuiabá 0, América Mineiro 2, o segundo gol foi do muito bom meio Ademir. Rapaz, Ademir ainda tá lá, hein? O América Mineiro consegue conservar alguns jogadores aí. Grande vitória, 2-0. O Wagner Mancini, né, que tá no América Mineiro. Então, vitória do América Mineiro, tá? 19 horas tem Red Bull, Bragantino e Corinthians. Vamos lá, falou do Regis, vamos falar aqui do Andrigo. Aqui, Brusque 2, Guarani 0. O Andrigo jogou até 12 do segundo tempo. Aliás, foi o primeiro a sair. Entrou o Júnior Todinho. Do Andrigo, CH, também não anotei nada, mas ele começou jogando, você quer ver aqui no site do Mariolani, dos 24 jogos da Série B que ele atuou, essa foi a 7ª que ele entrou jogando. E aí, CH? Ele poderia ter saído como o Regis poderia ter saído. Os dois, para mim, jogaram da mesma maneira, né? Muito marcados, pouca mobilidade, dificuldade na condição do gramado. O Andrigo se esforçou demais porque jogou praticamente fora de posição, mas se entregou para o time, mas tecnicamente não acrescentou absolutamente nada. E quando ele saiu, eu acho que o Daniel acertou, ele mudou o jeito do time jogar para colocar uma referência lá na frente. Ele tinha que fazer alguma coisa naquele momento, não é? E o Daniel foi atrapalhado por 2 aspectos, dito por ele na entrevista coletiva, e ele tá certo. A contusão do Eliel, ele teve que trocar, ele ali queimou uma substituição, não é? E a contusão do Ronaldo Alves. E ele teve na segunda mexida, na segunda mexida técnica e na terceira paralisação, ele teve que colocar 3 de uma vez. Por isso que ele arrastou até o final. Porque poderia mais um jogador machucar pela condição do gramado, ter cãibra, aquela coisa toda. Isso não é desculpa, tá, gente? São coisas que a gente tem que pontuar que aconteceram no jogo. Isso não é desculpa. O Guarani perdeu o jogo porque não jogou nada. E o Brusque mereceu o resultado. Ponto. Tá analisado o jogo. Mas essas coisas a gente tem que pontuar, não é? Então, ele não jogou nada. Perto daquilo que tem capacidade, tanto ele, eu vou dar um regular, assim, de boa vontade, tá? Mas merece o ruim, tanto ele quanto o Regis. A dupla que a gente pediu tanto no time titular, não funcionou, Edu. Olha, e acabou, hein? No Brasileiro da Série C, acabou lá na Paraíba, Botafogo 0, Ituano 1. Grande vitória, importantíssimo sair ganhando e fora de casa, hein? E é curtíssimo. Agora é a segunda fase, são 4 grupos, são 4 equipes, né? Em cada grupo, grupo C e grupo D. 4 equipes cada, é turno e retorno, repito, e os 2 primeiros sobem para a Série B. Então Ituano sai na frente. Vamos aí para analisar agora o Bruno Sávio, né? Bruno Sávio foi até 33 do segundo tempo. E o que aconteceu? Eu tenho aqui o que eu anotei. Aquela bola que ele deu pro Eliel há 7 minutos, a invertida, né? Foi um lançamento longo. Do outro lado do campo, ele viu o Eliel lá do outro lado e enfiou pro Eliel, que Eliel limpa, e foi a defesa do jogo, grande defesa do goleiro Juan Carneiro, tá? E forçando a memória, no segundo gol, escanteio cobrado, no primeiro pau, quem estava? O senhor Bruno Sávio. Só que ele pulou, a bola estava na cintura dele. Eu não sei se ele se assustou para evitar pênalti, se bola na mão. Eu sei que a bola bateu na cintura dele e foi pro meio da área. E aí o cara do Brusque pegou, aí que ele enfia pro Edu. Mas foi de uma maneira errônea pra bola, na minha opinião, né? O Bruno Sávio, você analisa, né? Essas e outras e o conceito do Bruno Sávio. O Sávio foi melhor que o Andrigo e melhor que o Regis. Pelo menos em alguns lances. Aconteceu isso, esse é o jogo que eu assisti. E ele cansou no segundo tempo, viu, Edu?
essa função que ele teve na partida de vir armar o time, porque em determinados momentos do jogo ele veio para a posição de meia ali e o Regis fazia a penetração, ou o Regis ou o Andrigo entravam na diagonal. Então o ataque, o meio campo do Guarani foi muito móvel, só que ele sentiu o gramado e cansou. No segundo tempo ele estava com a língua de fora. Eu vou dar um regular para ele, joga muito mais do que jogou, teve participação nesse lance que poderia ter saído o gol do Eliel, um lançamento muito bonito da direita para a esquerda, e ele desses atacantes aí, de todo mundo que eu falei, do pessoal do ataque, ele foi o mais lúcido, mais longe daquele sábio que a gente conhece, então regular para ele. Olha, Júlio César também saiu a 33 do segundo tempo, entrou o Maxwell. O Júlio César, a única coisa que eu notei foi uma falta que ele cobrou logo no comecinho do segundo tempo. Defesa do goleiro também não foi difícil, né? Foi de longe, soltou a bomba. Não me lembro de nenhuma assistência, um lance mais agudo aí do Júlio César, viu, CH? Você sabe, Edu, que ao longo da semana a gente vai debater com um pouco mais devagar essa situação do Júlio e do plano proposto de jogo do professor Daniel Paulista. Essa inversão de lado não funcionou não, viu? Não funcionou para o Ludic, que jogou menos do que jogava. E o Júlio, eu entendi na teoria, mas na prática não funcionou o que fez o Daniel Paulista. Como o Ludic é mais ofensivo, ele colocou o beirada que marca melhor, que é o Júlio, no lado do Ludic. Aí ok. E colocou o ala, aquele que ia cair do lado esquerdo naquele corredor, na frente do Eliel, porque o Eliel... Atlético do Ceará. No primeiro jogo, 2-0 para o Atlético Cearense. Tivemos uma partida hoje, o Joinville perdeu a classificação, cara. É isso aí? Joinville e Uberlândia. No primeiro jogo foi 1-0 para o Uberlândia. Aí no tempo normal hoje, o Joinville ganha de 2-1. Somando tudo dá 2-2, placar agregado 2-2. Aí foi para os pênaltis. E nos pênaltis 3-1 para o Uberlândia. Então o Uberlândia está na quarta fase da Série D de dado, Joinville eliminado. Outro jogo também foi do Aparecidense. Lá em Goiás, Aparecidense 1, Cianorte 0. No primeiro jogo 0-0 lá em Cianorte, então o Aparecidense está classificado também para a quarta fase da Copa do Brasil, tá? E tivemos também União do Mato Grosso 0, Caxias 2. No primeiro jogo, o Caxias também venceu por 2-0 em casa, então Caxias, barba e cabelo, 2-0 lá, 2-0 lá no Mato Grosso, então o Caxias elimina o União do Mato Grosso, o Caxias está na quarta fase do grupo D de dado. É isso aí. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Bandeirantes! Aguinha, né, gente? Toma uma aguinha aqui, porque é o seguinte, nós estamos encerrando o nosso jogo aberto às 19h31. Encerrado o papo, Brusque 2, Guarani 0. Vamos para o concentração, hein? A Ponte joga às 9h. Por enquanto é encerrado. O jogo é às 9h, termina às 11h. Depois eu vou até meia-noite com o nosso jogo aberto de Ponte e Vila Nova, hein? Olha, já uma entrevista com o técnico do Sub-20 da Ponte, o Eduardo Ápido, vai conversar com a gente aqui, técnico Sub-20. Vamos falar da base da Macaca. Aqui é encerrado o primeiro jogo aberto. E atenção, meu caro, eu vou até Leandro Ferreira, eu vou até meia-noite. Eu vou até meia-noite, eu vou! Se Deus quiser. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios,
Todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Olá, aqui quem fala é o Carlos Batista. Convido você para assistir Os Donos da Bola na tela da Band TV. De segunda a sexta, 12 horas e 30 minutos. Os Donos da Bola, a origem do esporte na Band. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270.